Sumaré Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 5:04. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Que bom estar com você aqui nos canais Futebol Interior. Excelente tarde, muito bom domingo para você que está acompanhando os canais Futebol Interior nessa tarde de domingo, 21 de abril de 2024. A história da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro começa daqui a pouquinho, às 18 horas a bola rola. Estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta encara o Coritiba. O Coritiba de Guto Ferreira, de Leandro Damião. E a Ponte Preta pega a equipe do Coxa e você se liga aqui nos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Conosco também restaurante do Dadá, delivery 99788 3821 ou 3242 3125. Chamou, pediu, chegou. Hoje é domingo. Pizza vai bem, hein? Uma pizza para acompanhar o jogo da Macaca, acompanhando a gente. Coisa gostosa, quem sabe com uma vitória da Macaquinha nessa estreia da Série B. Daqui a pouquinho a gente vai passar já os jogos que aconteceram na Série B, mas antes, trazer a ficha técnica aqui da nossa jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Estamos também na Valinhos FM 87,9, canais Futebol Interior, transmissão aí do Campeonato Brasileiro Série B, jogos da Ponte Preta, jogos do Guarani. Amanhã tem estreia do Guarani e é claro, você vai acompanhar com a gente também aqui nos canais Futebol Interior com a nossa equipe própria. Você estava, por exemplo, acompanhando o Campeonato Brasileiro com as parceiras, você que estava no nosso canal de áudio, agora Campeonato Brasileiro da Série A, né? Agora deixa com a gente, porque o papo reto é Série B. Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que pinta daqui a pouquinho na nossa transmissão para falar do assunto entre Ponte Preta e Coritiba, contar uma história para você de jogadores, de personalidades, de atletas, de esportistas que passaram por Campinas, pelo futebol paranaense, por Ponte Preta, por Coritiba daqui a pouquinho. A mesa de áudio e vídeo muda campeonato, muda ano, mas ele continua com a gente. Só os canais Futebol Interior tem o nosso Felipe Marques, o Carlos Corsato. Você sabe, né? Você que está acompanhando a gente, tá nas redes sociais também, obrigado, viu? Aliás, já vai dando curtir aí, já compartilha a nossa transmissão. Você que tá no YouTube Futebol Interior, a gente agradece muito, né? Mas você sabe,
Quando a bola rola, a Ponte Preta entra em campo, ele vai no meio do povo, no colo da nação ponte pretana. Carlos Corsato, daqui a pouquinho transmite o jogo para você. Estamos também com o nosso enviado especial no palco do jogo, porque falamos aqui do Altos do Taquaral, né? Na sede do portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho lá no palco do jogo, o nosso presida, o presidente Pedro Lino, nosso Pedro Lino, vem trazendo as primeiras informações ao vivo lá do Majestoso. Expectativa para 5 mil pessoas, 5 mil torcedores, pelo menos na estreia da Macaca contra o Coritiba. Na Valinhos FM, estamos sempre com a direção de programação do Ismael Neto, a presidência do Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira, do Gustavo Baldezin e do nosso Mr. CC, ele que também é encarregado, incumbido, né, de acompanhar aí a transmissão através da Valinhos FM. Você que está nos 87,9, chega com a gente também, YouTube Futebol Interior, está no nosso canal de áudio. Fique à vontade, daqui a pouquinho já passo para você também o canal aí. Claro, você já sabe, né? Pode mandar mensagem lá na nossa arquibancada virtual, que a gente daqui a pouquinho vai estar registrando a sua participação. Mas no momento, eu quero like, compartilha a nossa transmissão para todo mundo saber que os canais Futebol Interior estão nessa transmissão de Ponte Coritiba, Coritiba e Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos girar as vozes que vão fazer essa grande jornada esportiva para você. Ponte Preta. Em Campinas, 5 da tarde, mais 8 minutos. Campinas, a capital da região metropolitana de Campinas, né? Carlos Corsato chega para trazer as primeiras informações da Macaquinha, que pega o Coritiba daqui a pouquinho. Fala, Corsato, tem vinheta? Carlos Corsato. Boa tarde, CC. Grande abraço para você, Marcelo. Boa tarde para o torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco para Ponte Preta e Curitiba. Estreia das duas equipes na competição. E o meu destaque é da Macaca. 10 contratações. Ponte Preta fez 4 jogadores, saíram. A Ponte Preta liberou, né? 4 jogadores que vão disputar a Série B, caso do Fraga, Série C, Série D deste Campeonato Brasileiro. E um time praticamente novo, né, do técnico João Brigatti, com alguns reforços em campo. E um desfalque, Igor Inocêncio, vetado pelo departamento médico do clube, não estará em campo hoje. Macaca se prepara para jogar contra a equipe do Curitiba. Só para tirar aqui as dúvidas, né? Edson não será o zagueiro titular. A zaga da Ponte Preta com Joilson e Sérgio Rafael, contratado junto ao Nova Iguaçu. O meio-campo da Ponte terá Dudu Vieira, Emerson Santos, que é aquele que estava no ano passado, porque o outro Emerson Santos que chegou vai ser só chamado de Emerson. Ramon está no time titular junto com Elvis. A dupla de ataque formada por Matheus Regis e Gabriel Novaes. Outro destaque, o Gé, centroavante da Ponte Preta, né? Artilheiro da Macaca no Campeonato Paulista, não está nem no banco de reservas. Viu, Corsato? Ponte Preta de Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto e definido pelo técnico João Brigatti. Essa história do Gé aí, depois o Pedro Lino pode, que tá lá no estádio, se tiver alguma novidade, ou você mesmo, né, Carlos? Porque ele não tá no banco de reservas, teve um burburinho aí falando com relação ao interesse do Santos durante a semana. E o adversário da Macaca, o Coxa, vem lá da Série A, rebaixado ano passado para a Série B. O que você destaca do Coxa Branca, hein, Carlos? Foram só 3 contratações, viu, por enquanto, para esta Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Curitiba foi tímido, como você, Marcelo, era nas baladas, né? Tímido demais para contratar. Morelli, volante do Maringá, que está escalado, vai jogar.
Iago, meio-campo do Nova Iguaçu, e Johnny, lateral direito, ex-Red Bull Bragantino, as contratações do Coxa. São 8 desfalques do técnico Guto Ferreira para o jogo. Arilson, Elbert, Fransérgio, Giovanni, Jean Pedroso, artilheiro da temporada do Coxa, o Robson, e Thalisson, além do Sebastian Gomes, os desfalques do time do técnico Guto Ferreira, que também está escalado com Pedro Morisco, Nathaniel, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson. Morelli, Vini Paulista, Matheus Friso e Figueiredo, David e ele, Leandro Damião. Time que entra no campeonato para tentar voltar para a Série A da próxima temporada. A equipe do Guto Ferreira, o Guto Ferreira retornando ao estádio Moisés Lucarelli mais uma vez como adversário. São 5 da tarde mais 12 minutos, a gente não tem o Pedro Lino ainda, né? Não temos o Pedro Lino, mas daqui a pouquinho, então vamos pro intervalo e já a gente volta trazendo mais destaques, mais informações. Tem o Arthur Eugênio, tem convidado que o Carlos Corsato vai trazer para bater um papo com a gente. Enfim, você ligado aqui nos canais Futebol Interior e, é claro, vou dar moral para nossa audiência e falar dessa Série B que começou nesses últimos dias, né? Começou na sexta-feira, eu ia falar final de semana, mas não sei se sexta-feira a gente considera como final de semana, mas ontem tivemos jogos, vamos ter jogo hoje, vamos ter jogo amanhã, vamos ter jogo na terça-feira para fechar a primeira rodada e, é claro, você vai ficar sabendo de tudo aqui nos canais Futebol Interior e vamos dar uma girada pelo Brasil também nos jogos da Série A, falar um pouquinho de Série C, falar um pouquinho de Campeonato Paulista da segunda divisão, falar um pouquinho de Campeonato Paulista da A4, da A3, tudo isso para você que tá ligado nessa transmissão esportiva. Segura a onda, a gente volta já, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte dessa grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Eu gosto de andar na chuva. Sabe por quê? Para que ninguém veja as minhas lágrimas. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. São 5 da tarde mais 16 minutos. 5 da tarde mais 16 minutos. Eu vou acionar o Arthur Eugênio já, mas antes, deixa eu dar uma passadinha aqui. Eu falei da Série B. O único jogo da rodada na Série B hoje, dessa primeira rodada, é o jogo da Ponte com o Coritiba, tá? Os outros jogos são amanhã, que também só tem um.
o jogo do Guarani com o Vila Nova, a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O jogo às 9, a transmissão a partir das 8. E na terça-feira, fechando essa primeira rodada, o Brusque pega o Mirassol, o jogo marcado também para as 9 da noite. Mas vamos destacar então os jogos que já aconteceram. Na sexta-feira, o Botafogo empatou com o América pelo placar de 1-1, jogando no Santa Cruz. No Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino bateu o CRB por 2-1. Na sexta também, o Operário no último minuto de jogo, quase no último segundo, um gol de Maxwell, ex-Guarani, venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0. Ontem tivemos Chapecoense 3, Ituano 1, Santos 2, Paysandu 0. O Amazonas, em casa, foi derrotado pelo Sport pelo placar de 3-2. Assisti um pouco desse jogo, Ceará e Goiás, 1-1, né? E você acompanha daqui a pouco Ponte Preta e Coritiba. São aí jogos desta primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada começa na sexta-feira com Ituano e Operário. Teremos ainda Sport e Vila Nova às 7 da noite. Na sexta, ainda às 8 da noite, o Avaí pega o Santos. Na sexta, às 9 da noite, transmissão dos canais de Futebol Interior, o Guarani encara a Chapecoense. No sábado, 5 da tarde, tem CRB e Amazonas. Às 18 horas, tem América e Novo Horizontino. No domingo, 3h45 da tarde, a bola rola para Coritiba e Brusque. Domingo que vem, a Ponte joga no mesmo horário, tá? Às 18 horas contra o Goiás, lá na Serrinha. Então, um jogo que você vai acompanhar aqui nos canais de Futebol Interior. Carlos Corsato vai dar o recado para você. E na segunda-feira teremos Paysandu e Botafogo, 7 da noite, segunda-feira, dia 29, na segunda rodada, tá, gente? E também 7h30 da noite, Mirassol e Ceará. Lembrando que toda segunda-feira, por volta de 8h30, 9 da noite, tem Hora da Macaca, quando não tivermos jogos da Ponte Preta na Série B. Então, confirmada, essa semana, amanhã tem Hora da Macaca e na próxima semana também tem Hora da Macaca, mas aí é no YouTube, Hora da Macaca. Procura a gente lá, segue a gente lá. Eu e esse mala que está aqui do meu lado estaremos falando dos jogos da Ponte Preta nessa Série B, na Hora da Macaca. São 5h18. Vamos com o Arthur Eugênio, antes até de falar mais de Ponte Preta e Coritiba e Ponte Preta, ele vai falar aí de jogadores que passaram pelo futebol de Campinas, futebol do Paraná. Chega mais, meu chefe, meu ídolo. Fala, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, que personagem que poderia representar a união de Curitiba e Ponte Preta? Marco Aurélio. Marco Aurélio foi 3 vezes vice-campeão paulista na Ponte Preta e campeão brasileiro no Curitiba. Na Ponte Preta, ele formou no mais lendário time pontepretano e depois virou um treinador de primeira linha. E um detalhe, aqui neste material você vai entender a importância da Ponte Preta no nome Marco Aurélio. Aqui no Futebol Interior você vai entender todos esses detalhes. Marco Aurélio Moreira. O Marco Aurélio, nascido em Muriaé, no dia 10 de fevereiro de 1952, importante na história da Ponte Preta, 3 vezes vice-campeão paulista, importante na história do Curitiba, campeão paranaense e presente no principal título do Curitiba, campeão brasileiro em 1985. Marco Aurélio começou nas divisões de base do Fluminense e no Fluminense ele teve grande destaque, chegando a ser convocado para as seleções de base do Brasil. Você vê Marco Aurélio na seleção brasileira pré-olímpica em 1971. Olha o companheiro de Marco Aurélio. Nesta foto dos jogadores, o Marco Aurélio é o segundo agachado e ao lado dele, simplesmente Zico. Marco Aurélio esteve no Fluminense, foi emprestado para o Vitória da Bahia, participando das seleções de base e em 1973 fez vários jogos como titular do Fluminense. Em 73 e 74, Marco Aurélio fez aproximadamente 65 jogos como titular do Fluminense e foi campeão carioca em 1973. Nesta foto, Marco Aurélio
ainda com o nome de Marquinhos, é o primeiro agachado. Marco Aurélio teve uma passagem rápida pelo Vitória, voltou ao Fluminense e em 1975, ainda chamando Marquinhos, ele esteve no Noroeste, onde foi muito bem no Campeonato Paulista de 1975. O Marco Aurélio é o penúltimo agachado. O destaque de Marco Aurélio no Campeonato Paulista pelo Noroeste chamou a atenção dos dirigentes da Ponte Preta. E em 1976, Marco Aurélio, ainda chamando Marquinhos, foi contratado pelo time pontepretano. Ele chegou à Ponte Preta e passou a chamar Marco Aurélio a partir da sua chegada a Campinas. Aqui no futebol interior, o próprio Marco Aurélio vai explicar por que ele deixou de ser Marquinho para ser Marco Aurélio na Ponte Preta. Fala com a gente, Marco Aurélio. Eu vinha Marquinhos. Quando eu saí do Fluminense em 75 e fui para a Ponte Preta, tinha um outro Marquinhos. Aí quando eu cheguei, os caras falaram, vamos mudar o nome, vamos botar Marco Aurélio. Não tem problema nenhum, já tem Marquinhos, fica Marquinhos Moreira, Marquinhos, não. Marco Aurélio, meu pai estava do meu lado, meu pai falou, não, boa ideia, fica mais legal, fica mais imponente, para mudar um pouco, não sei o quê. Eu falei, não, legal, correu e daí para frente foi Marco Aurélio. Na Ponte Preta, Marco Aurélio começou no time em 1976, participando de formações da Ponte Preta que iriam originar no principal e mais histórico time pontepretano. Olha o time da Ponte Preta, o melhor time da Ponte Preta de todos os tempos. Em pé, Odirley, Jair Pisserni, Vanderlei Paiva, Oscar, Carlos e Polozzi. Agachados, Lúcio, Marco Aurélio, Rui Rei, Dicá e Tuta. Marco Aurélio na Ponte Preta. Marco Aurélio ficou no time pontepretano até 1982. Foi vice-campeão paulista várias vezes na Ponte Preta, 77, 79 e 81. E em 1982, ele foi para o São Bento de Sorocaba. Você vê uma imagem de Marco Aurélio no Campeonato Paulista de 1982, no São Bento. O goleiro é Robson, que também jogou na Ponte. Agachado, o Marco Aurélio é o segundo. Marco Aurélio esteve no São Bento, Taubaté, e quando parecia que a carreira de Marco Aurélio iria restringir a equipes pequenas do interior de São Paulo, eis que, no início de 1984, ele chega ao Curitiba. Ficou 3 temporadas no Curitiba. E no Curitiba, Marco Aurélio foi campeão brasileiro. Você vê uma foto do elenco do Curitiba, o goleiro. O segundo goleiro em pé da foto é Rafael, que também jogou no time pontepretano. Nesta foto, Marco Aurélio é o terceiro agachado, depois do Lela. O Lela, que é pai de vários jogadores, como o Richarlison, por exemplo. Olha outro elenco do Curitiba, campeão brasileiro em 1985. Marco Aurélio, na fila do meio, é o segundo jogador sentado. Marco Aurélio, depois ainda, teve uma passagem rápida pelo Corinthians de Presidente Prudente, em 1987. Parou de jogar, retornou a Campinas. Durante um período, trabalhou em escolinhas de futebol, trabalhou com o craque Zenon. E quando ninguém imaginava que o Marco Aurélio pudesse ter um destaque como treinador, eis que a partir de 1986, 87, ele entra nas categorias de base da Ponte. E a partir dali, Marco Aurélio Moreira passa a ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Dirigiu Ponte Preta com êxito, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória da Bahia, esteve no Japão, dirigiu inúmeras equipes grandes e com muito sucesso. Aqui no Futebol Interior, contando a história de Marco Aurélio, o meia que jogou na seleção de base, jogou no Fluminense, na Ponte Preta, onde ele mudou o nome, e no Curitiba, onde foi campeão brasileiro.
esta foi a história de Marco Aurélio, 3 vezes vice-campeão paulista na Ponte Preta, campeão paranaense e campeão brasileiro no Curitiba. Você acompanhou detalhes da carreira de Marco Aurélio Moreira, aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito bem. Papo com o Marco Aurélio aí. Jogou pouco o Marco Aurélio, né? Foi. Segundo, tem até um internauta falando aqui, deixa eu ver quem é, o chofer da praça. O Miller, você lembra do Miller, né? Atacante. O Miller falou que o Marco Aurélio foi o pior técnico que ele trabalhou. Cada um, né, cara? Mas jogava muita bola, né? Na Ponte Preta, o Marco Aurélio foi bem como técnico. Foi bem na Ponte Preta, foi bem no Cruzeiro, Palmeiras. foi bem no Palmeiras, né? Mas aqui a gente tá falando, eu tô falando do Marco Aurélio da Ponte Preta. Cada um, o Miller tem a opinião dele. Inclusive, deve ter até os seus motivos, né? Porque ninguém é 100% aceito por qualquer pessoa, né? Eu até falei esses dias na Hora da Macaca, do Hélio dos Anjos. Por exemplo, o Hélio levou o Fraga, né? Que estava aqui na Ponte Preta, estava sendo um pouco aproveitado. E o Fraga foi jogar lá no Paysandu. E o Hélio adora o Fraga adora o Hélio, né? E eu vi uma entrevista de um jogador nesses podcasts aí da vida, o André, lateral esquerdo, jogou na Ponte, jogou no Grêmio. Guilherme Santos, não foi o Guilherme Santos, aquele é um lateral que jogou na Ponte, era do Corinthians, veio pra Ponte, lateral esquerdo, e jogou no Grêmio também. E ele joga no Grêmio com eu vou lembrar o nome dele depois. Ele joga no Grêmio com o Hélio dos Anjos. Ele fala que o Hélio dos Anjos foi o pior técnico que ele teve na vida dele. É um moreninho? Isso. É André Luiz. Que era do Botafogo, que você tá falando? Cara, é um cara que jogou na Ponte, no Grêmio e no Corinthians. Lateral esquerdo. Se for um que veio do Botafogo pra Ponte, que depois foi pro Grêmio, eu acho que é o André Luiz. O moreninho, era bom jogador, bom jogador. Lateral esquerdo, bom jogador. Bom e jogador. ele fala que ele fala que pra ele o pior técnico da vida dele, o pior técnico que ele trabalhou foi o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos é adorado por vários jogadores. Então, eu não caio muito nessa, não. O Miller que foi um jogadorzaço também. Mas o Marco Aurélio, pra mim, é titular do time de todos os tempos da Ponte Preta. Eu já falei várias vezes, né? Respeito todos os jogadores que jogaram na Ponte, mas pra mim, o time da Ponte Preta ideal de todos os tempos é o time de 77, excetuando o Rui Rei, escalando com 3 zagueiros o Juninho na vaga do Rui Rei. O resto é o time de 77. Temos o Pedro Lino já a postos lá no Moisés do Carelli. Lembrando que o Gé nem no banco de reservas está. O Wilson Correia tá com a gente, obrigado. O DL Santos, deixa eu ver quem mais aqui. Chofer da praça. O Aparecido Alves, boa tarde, equipe. Bora embarcar nessa nova odisseia. E que a Nossa Senhora do Majestoso caminhe conosco. Boa sorte pra nós e boa transmissão. Um abraço pro Fábio Bruno. Passamos sufoco, hein, ô Fábio Bruno? No Paulistão, mas deu tudo certo, né? Agora é focar na Série B. Você mudou de time? Meu time não passou sufoco no Paulistão, não, cara. Não, só tô registrando aqui. O meu time não passou sufoco, quando a gente fala com um torcedor de outro time, né? A gente se coloca na pele deles, né? Aí eu disse que passamos sufoco no Paulistão. O bom, cara, o bom é que eles esquecem rápido, né? Abraço, Fábio. Esquecem rápido. Obrigado, mas, cara. Mas assim, a gente, né, na melhor forma, né? A gente tira sarro, claro, né? Mas vamos combinar, né, cara? Os times de Campinas, tanto aqui falando da Ponte Preta excepcionalmente, mas Ponte e Guarani, rapaz, como vocês dão trabalho pra nós, hein? Deus do céu, cara. E ele tá falando que vai torcer pro Coritiba hoje. É verde e branco, né, Fabião? Seja bem-vindo, viu, Fabião? Um abraço. Amanhã, por falar nisso, tem Guarani em campo contra o Vila Nova. Gustavo Marques transmite o jogo com o Albert Cavalcante aqui na Rádio Futebol Interior a partir das 8 horas da noite. O Gustavo Carvalho tá aqui com a gente também, ó. YouTube, hein? Futebol Interior, quer a sua participação, agora estamos. Acabei de receber aqui no meu ouvido, no retorno, o CC, o Mr. CC, falou, ó, tá tudo certo na Valinhos FM. O operador trabalhou mais ou menos. Mais ou menos. Demorou quase meia hora pra colocar a gente lá, cara, pô. Aqui é que nem a justiça brasileira, entendeu? Tarda, mas não faz. Pera aí que eu vou falar com o Wagner Faneco lá. Vou ligar pra ele. Fala, Wagner, Maila. Gustavo não, Gustavo tá de férias. Muito bem, vamos pro Moisés do Carelli antes do próximo intervalo pra gente ficar em definitivo com Ponte Preta e Coritiba, Coritiba e Ponte Preta. Eu quero o primeiro destaque dele, que está no palco do jogo, o nosso presidente, pra falar do que tá pegando, o que tá rolando nesse momento lá no estádio Moisés do Carelli. Ô Felipe, tem vinheta, né, pro PL? Então solta a vinheta do presidente.
Repórter Pedro Lino. Melhor você não falar as iniciais, não, porque tá chegando a época da eleição, né? Melhor você não falar. É ano de eleição 2024 e ele quer sim uma vaga no seu coração. Pedro Lino, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigo. Boa tarde, né? Não é boa noite ainda. Boa tarde, amigos do Futebol Interior e da Valinhos FM. Já estou aqui no gramado do Moisés Lucarelli. Antes de dar meu destaque, eu conversei com o Igor Inocêncio. Ele vai ficar fora do jogo de hoje, né? Ele me disse que na próxima semana ele já volta a treinar, mas para jogar ainda sem tempo definido. Mas na próxima semana ele já volta a treinar. A torcida vem chegando aqui no estádio Moisés Lucarelli, né? Bom público, hoje é cerca de 5.000, 5.500 torcedores aqui no Majestoso. A Ponte Preta enfrenta o Curitiba a partir das 6 horas da tarde. Vocês já devem ter dado a escalação. O Gé nem no banco fica. Mistério, né, sobre o que aconteceu, sobre o porquê que o Gé fica de fora. Só que dando umas voltas nas redes sociais, a gente viu que o Gé apagou todas as fotos com a camisa da Ponte Preta e não tem mais nada de Ponte Preta no perfil do Gé. Então uma coisa deve ligar a outra, ou ele brigou, ou eu deixo para vocês conversarem aí sobre o que aconteceu, sobre uma possível saída do Gé, Corsato. Beleza, Pedro Lino, tá certo. Essa informação das redes sociais a gente não tinha. Eu falei aqui, né, quando o Carlos falou que ele não estava no banco, com relação à sondagem do Santos. O problema é que dia 19 fechou essa janela intermediária. Agora só em julho. Só em julho. Só em julho. Fala, Pedro. Chegou a informação que o Gé se ofereceu para o Santos. E ele já falava como jogador do Santos, só que o Santos queria um empréstimo. A Ponte não queria esse empréstimo. E ofereceu um valor parece que é 1 milhão para o Gé, e o Santos ficou assustado com o valor, por isso que ele não foi para lá. Então, é o seguinte. Na verdade, quando fala que o Gé se ofereceu, os empresários. Os empresários. Né? Que, aliás, isso é normal, viu, gente? Vitória Internacional faz parte. Isso é normal. Faz parte. Todo mundo te oferece. O Leonaldo foi oferecido pro Vitória. Sim. O Filipinho foi oferecido pro Atlético do Paraná. É normal isso, tá? É isso, normal. E o Filipinho foi oferecido também lá o Felipe Amaral pro América. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, né? A Ponte Preta, por exemplo, tentou o Vitor Andrade, não deu certo, né? Enfim, são coisas que acontecem no futebol. Isso faz parte do futebol, tá? Agora, assim, Carlos, quero até chamar você, e eu acho que o Gé é um cara que podia fazer a diferença pra Ponte Preta, sim. Eu acho que o Gé pra mim, focado, era titular desse time da Ponte. Pra mim também. Aliás, eu acertei alguma coisa, né? Do time da Ponte Preta, né? Quando falaram que o Edson seria o zagueiro titular da Ponte, meu Deus, né? Meu Deus, mamãe, né? Vai contratar zagueiro, você contrata 2 zagueiros e vai entrar com o Edson de titular. Se o Brigatti fizesse isso, ele erraria, né? Ele coloca o Sérgio Rafael, coloca o Joilson. Mas aí acho que é mais vontade minha, né? E até da torcida da Ponte, eu sou torcedor da Ponte. Então, posso falar isso aqui, né? De ver o Raquinho jogar como titular. Eu entendo que o Raquinho, dos zagueiros que a Ponte Preta tem, ele era o melhor. Tá no banco, o Raquinho? O Raquinho tá no banco. Então, pra mim, ele teria que jogar. O Raquinho tá no banco de reservas. Ele estreia uma dupla nova. Vai muito daquilo que a gente conversou numa hora da macaca, de que ele não estava contente com os zagueiros. Não. Ele troca os dois contratados, o Joilson que estava no Água Santa e o Sérgio Rafael, que veio do Nova Iguaçu. Ele não estava contente com os zagueiros. E a novidade é esse time no 4-4-2, né, Marcelo? E a surpresa, o Ramon no O Ramon time Carvalho continua no time. Todo mundo tirou o Ramon Carvalho do time e o Ramon Carvalho continua nesse time da Ponte Preta. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai montar a Ponte aí. O Brigatti trabalhou, teve mais de um mês aí para trabalhar o time, né? Os reforços foram chegando. Vamos aguardar, mas eu entendo, viu, que o Gé é titular desse time da Ponte. Em condições, para mim, o Gé é titular. Agora, o Corsato, ele não vai jogar porque ele tá negociado. Como assim, cara? Não pode, né? Fechou a janela, né? E tem aquela história agora de 7 jogos. Pode ser isso também, né? Porque o jogador ele só pode fazer 7 partidas, né, para um time para ser negociado com outro time da mesma divisão. E é bom a gente lembrar que o Santos hoje
está na mesma divisão da Ponte Preta, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, né, claro que se a gente não conseguir descobrir o porquê, né, mas vai ficar uma questão aí pro João Brigatti, pra comissão técnica responder qual a situação do Gé no momento na Ponte Preta. Fala, Pedro Lino! Corsato, pra quem tá ouvindo a gente, tá vindo aqui pro Moisés Lucarelli, 25 graus agora em Campinas, aqui no estádio Moisés Lucarelli. O tempo tá bom, não tá frio, por enquanto não tá frio, né? E o público vai chegando aqui, que eu tô bem no portão de entrada, o público em bom número aqui no estádio Moisés Lucarelli. Legal, Pedro Lino estará com a gente durante todo o jogo, vai fazer a meta, vai acompanhar o ataque da Ponte Preta. Enfim, Pedro Lino, nosso repórter, e é claro, quando ele tiver mais novidades aí sobre o caso do Gé, enfim, outras novidades, passando a situação de momento, ele vai estar entrando com a gente aqui também nessa jornada esportiva. Eu tenho um intervalo para pagar, tem convidado, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, tá? E daqui a pouco tem intervalo, né, Felipe? Tem intervalo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o convidado, o Carlos vai acionar o convidado aí. E é claro, muita informação e você vai participando com a gente, mandando mensagem no nosso YouTube. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Não deixe que falem que você não consegue. Diga você mesmo, eu não consigo. Gostou, Carlos? Essas frases suas aí, elas estão muito deprê. Se o cara tiver com algum problema psicológico, ele se arrebenta, cara. Pedro Lino chamou lá nos baixos do estádio Moisés Lucarelli. Fala, Pedro Lino. Não, segue você aí, ô Corsato. Nenhuma novidade por enquanto. Então tá bom. Pedro Lino tá lá no estádio Moisés Lucarelli. Fala em novidade, Carlos. Vamos trazer o nosso convidado aí pra bater um papo, trocar uma ideia com a gente? Vamos. Falar dessa estreia da Macaca? Vai. Vamos. João Brigatti deu entrevista, e coletiva mesmo, porque a imprensa pôde participar, inclusive nossos companheiros, o Pedro Lino e o Wendel Coral, estiveram na entrevista e eu separei as duas respostas do João Brigatti, né, para os nossos companheiros, para o Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior, e para o Wendel Coral, que vai estar com a nossa equipe aqui também na Série B desse Campeonato Brasileiro, e também que é repórter lá da Rede Família de televisão. Vamos ouvir o que disse o treinador da Ponte Preta na entrevista coletiva na última sexta-feira, o João Brigatti. João, foram diversas contratações para diversos setores, só que pro lugar do Elvis não teve ninguém. Quem você pretende substituir caso ele não jogue? E o que você espera da partida contra o Curitiba? É uma posição carente dentro do futebol, praticamente a gente não encontra mais meias, né? E quando você encontra, logicamente estão em equipes mais estruturadas no momento,
é inviável você conseguir trazer. Mas, enfim, dentro das situações que nós temos do elenco, temos atletas que possam, logicamente, suprir a ausência do Elvis ali. Enfim, acho que a Ponte formou um elenco que melhorou, teve uma melhora muito grande dentro da qualidade técnica e tática da equipe, né, para que a gente possa ter uma equipe equilibrada desde o início contra o Curitiba. Uma partida muito difícil, uma equipe que estava na Série A o ano passado, que está muito bem treinada pelo Guto. Enfim, a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar, mas tivemos esse tempo para se prepararmos, para prepararmos a equipe e, juntamente com a nossa torcida, é aquilo, é sempre busca de uma equipe equilibrada dentro de campo para que a gente possa, né, dentro dos 3 setores ali, a gente conseguir ter situações tanto de defesa, né, de bloquear e, logicamente, de sempre incomodar a equipe adversária, que esse é o pensamento nosso. Tudo bem, João, boa tarde. Ainda para a Rede Família de Televisão, ainda no jogo em cima do jogo do Curitiba, eu quero que você fale do tamanho da importância, né? Claro que o objetivo é a vitória, e faz muito tempo que a Ponte não estreia um Campeonato Brasileiro com um triunfo, né? Se não me engano, desde 2011. Quero que você fale da importância de começar a Série B, que é sempre um nível muito alto de se disputar, porque você viu isso no ano passado, que brigou no rebaixamento até o final. Mas se começar com uma vitória, qual o tamanho dessa importância que é o objetivo real da Ponte no jogo de domingo? Olha, a importância é muito grande, já de você disputar um campeonato da Série B como esse, né? Um campeonato qualificado, um campeonato que exige demais. Todas as equipes hoje, pela experiência que a gente tem vivido dentro da Série B, esse ano é diferente. Acho que muitas equipes vêm preparadas, melhores preparadas do que anos anteriores, e a gente tem certeza, né, que as dificuldades já começam a partir da primeira rodada. Por isso, né, dessas contratações desses atletas, para a gente poder qualificar o elenco, para ter uma equipe já preparada desde o início, né, que vai ser fundamental a gente fazer, logicamente, um primeiro turno equilibrado, um primeiro turno que te vislumbre uma situação do segundo, de a gente buscar coisas grandes como a gente quer aqui dentro, né? Logicamente que é sempre, essas coisas grandes que a gente fala, é sempre em busca do acesso, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é passo a passo, partida a partida, e essa dificuldade frente ao Curitiba, já nessa primeira partida, eu acredito que a equipe vai, né? Juntamente com... tirando essa ansiedade da primeira rodada, ter uma postura, né, logicamente, de equilíbrio dentro da partida, e a gente, em cima dessas dificuldades, conseguir buscar uma grande vitória, logicamente respeitando o Curitiba, que é uma grande equipe, mas seria de fundamental importância a gente começar vencendo essa partida. Tá, então, o técnico João Brigatti falando em entrevista coletiva na última sexta-feira, com a participação dos coleguinhas da imprensa, falando e respondendo pergunta dos jornalistas, falando a respeito da montagem desse time da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro da Série B. Corsato. Muito bem, vamos lá, Carlos, repete o time da Ponte Preta rapidinho aí. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Ramon Carvalho, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Rapidamente aqui são 3 reforços de titular hoje. A dupla de zaga, Joilson, que veio do Água Santa, e o Sérgio Rafael, que estava no Nova Iguaçu, e o Matheus Regis, atacante, que estava no São Bernardo. Dudu Vieira também. 4 então, né? Isso, verdade. E o Dudu Vieira, jogador que veio do Santo André. Portanto, 4 novidades, 4 jogadores dos contratados estão à disposição. Lembra que a Ponte Preta contratou 10 jogadores no total. O Guilherme Delea não está no banco de reservas ainda, ele que foi o último apresentado, mas tem aqui no banco de reservas da Ponte Preta o Lucas Bochecha, o Everton Brito e o Zé Mário. Portanto, 4 mais 3 são 7 jogadores contratados, dos contratados, que já estão hoje à disposição do técnico João Brigatti. Muito bem. Fala, Pedro Lino. Mais um nome que não está no banco é o Renato, que veio do CRB como status de craque, não está no banco. E o Paulinho falou pra gente que o Gé é a opção do técnico João Brigatti, por isso que ele está fora. Cara, se é opção, erra. Não, eu assim, é claro que a gente sabe que não é isso, né? Obrigado, viu, ô Pedro, porque eu questionei aqui ele respondeu agora aqui. Respondeu, a opção do treinador. Vamos ficar com a oficial, né, da Associação Atlética Ponte Preta. Se é isso, erra. Se é isso, erra. Mas é estranho, né? O cara paga todas as postagens, tudo com a camisa da Ponte Preta, né? É estranho.
Não, tá estranho. Algo de errado não está certo. Isso. Muito bem, são 5 da tarde mais 46 minutos, 5h46. Estamos acompanhando também aqui a Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse momento o Palmeiras sai na frente, mas o gol parece que vai ser anulado por impedimento. Finalzinho de jogo lá no Allianz Parque, 42 minutos e meio. O Palmeiras VAR, né? Vai empatar. Tava muito impedido, não era só um, não tinha uns 3 impedidos, né? Uns 3 impedidos lá, por enquanto 0-0. Mas terceira rodada, Campeonato Brasileiro. Série A, Fluminense 2, Vasco 1, Grêmio 1, Cuiabá 0. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0. O Atlético Mineiro passou o trator para cima do Cruzeiro 3-0. O Vitória vai empatando com o Bahia 2-2. O Palmeiras vai empatando com o Flamengo 0-0. O Atlético Paranaense vence o Internacional por 1-0. O jogo que você estava acompanhando com a gente no canal de áudio antes de entrarmos com a transmissão de Ponte Preta e Curitiba. Teremos às 18h30. Vou estar acompanhando aqui nos canais Futebol Interior no placar ao vivo, Botafogo e Juventude, Atlético Goianiense e São Paulo. Lembrando que Criciúma e Fortaleza, o jogo foi adiado, ainda não tem data marcada, porque o Fortaleza está na semifinal, né? Isso, da Copa do Nordeste. Do Nordeste, contra o Picos, joga hoje, daqui a pouco, inclusive. Isso, muito bem. Séries contra o Altos. Às 7 horas da noite no estádio do Castelão. Boa, é isso mesmo. Contra o Altos, campeonato da Copa do Nordeste. Quero falar aqui da Série C rapidinho, antes até da ficha técnica do jogo, porque tivemos ex-Ponte Pretano balançando a rede ontem, rapaz. Pensa que não. Pensa que não. Paul Vidiero foi pra rede. Vitória massacrante do Atlético contra o Caxias, 3-0. 4-0, na verdade. Roger é o treinador lá. Roger. Estreia olha que estreia do Atlético, hein? E o Paul Vidiero fez o último gol dos 4. 3 do Jonatas. Foi o primeiro gol de Paul Vidiero, foi logo no comecinho do jogo. Eu assisti esse jogo. Isso, o Paul Vidiero marcou um dos gols, portanto, foram 3 gols aí do Jonatas, que é ex-atacante do Corinthians, futebol alemão, enfim, jogou pela Inter de Limeira também, e já está lá desde o começo do ano no Atlético. Bom, Série C, vamos lá. Tombense 1, São José 0. Esse São José aqui é o São José de Porto Alegre. O Remo perdeu em casa pro Volta Redonda. 1 pro Remo, 2 pro Volta Redonda. Esse é o resultado do Caxias e Atlético. 4-0 pro time do Roger, do Paul Vidiero. O Ipiranga meteu 3-1 no CSA. Náutico e São Bernardo vão jogando, empatando por 0-0. Também bola rolando para Figueirense e Ferroviário, 2-1 pro Figueira. Teremos hoje ainda a Floresta pegando o Botafogo. Amanhã, 8 da noite, fechando a primeira rodada. Teremos Confiança e Londrina. Ferroviária, estreia da Ferroviária de Carlão, hein? E Vitor Andrade, jogadores que foram contratados pela Ferrinha. Ricardinho, verdade. Isso. Pega o ABC. Lembrando que, para fechar a rodada, na verdade, quarta-feira, Aparecidense pega a equipe do Sampaio Correia. Tá certo? Muito bem, giramos aqui pelos campeonatos Série A, Série C e vamos acompanhar os jogos para você também durante o placar ao vivo, durante o giro do placar, dentro do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. São 5 da tarde mais 49 minutos, 5h49. Vamos fazer o seguinte então, trazer para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube, na Valinhos FM também, a ficha técnica do jogo Ponte Preta e Curitiba. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Pensa num hino bonito, o hino mais bonito da face da terra, o hino mais bonito do planeta, o hino da Ponte, Associação Atlética Ponte Preta Escalada, pronta, definida para encarar o Coxa. Neste domingo estreia a Série B, Campeonato Brasileiro. Macaca tem Pedro Rocha, goleiro número 1. Luiz Felipe, ala, pela direita veste a 14. Joilson, fazendo a sua estreia, ele que foi contratado junto ao Água Santa, zagueiro, pela direita veste a 13. Sérgio Rafael, olho nele, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, faz a sua estreia, meia dúzia. Gabriel Risso, 33, é o ala pela esquerda. O meio-campo da Ponte tem Dudu Vieira, faz a sua estreia com a camisa da Macaca também. Jogador que foi contratado junto ao Santo André. Emerson Santos é o volante, segundo volante com a 8. Ramon,
21. Ramon Carvalho, 21. É o terceiro homem do meio campo. Elvis veste a 10. Maestro do time, capitão, camisa número 10 da Macaca. O ataque tem Matheus Regis, fazendo a sua estreia com a camisa na Ponte, disputou o Paulistão pelo São Bernardo, número 77. E o Gabriel Novaes, centroavante, veste a 35. São 4 novidades, portanto, dos contratados desse time da Ponte Preta em relação ao elenco do Campeonato Paulista. Pedro Rocha 1, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, 14, 13, 6, 33. Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon Elvis, 5, 8, 21, 10. Matheus Regis e Gabriel Novaes, 77 e 35. No banco, goleiro Luan, zagueiro Edson, meio atacante Dodô, atacante Iago, zagueiro volante Castro, lateral Cauê, menino da base. Luiz Raquim, zagueiro boliviano com a 23. Lucas Bochecha, meio campo, 25, contratado junto à Internacional de Limeira. Everton Brito, atacante, também contratado junto à Inter de Limeira, 29. Zé Mário, também da Internacional de Limeira, lateral esquerdo com a 31. Nilson Júnior, zagueiro 44. E o Vinícius, atacante 98. Ponte Preta, que na Série B do ano passado ficou na 15ª colocação. 42 pontos em 38 jogos, 9 vitórias, 15 empates, 14 derrotas. Marcou 33, sofreu 38. Saldo negativo, na verdade, marcou 24, sofreu 35. Saldo negativo de 11. Vamos lá, 38 jogos, 9 vitórias da Macaca, 15 empates, 14 derrotas, 24 pró, 35 contra, foram 11 gols negativos. Esse time da Ponte Preta na campanha do ano passado, a Ponte ficou 3 pontos acima do primeiro time que foi rebaixado, Sampaio Corrêa, na 17ª colocação. Entre Ponte Preta e Sampaio Corrêa, a Chapecoense com 40 pontos. É claro que o torcedor da Ponte espera uma Série B 2024 mais tranquila. Futebol Interior. Curitiba Futebol Clube. Clube do Paraná, campeão brasileiro já de tantas glórias e tradições, do técnico Guto Ferreira, escalado, definido para sua estreia. Aliás, Curitiba que retorna. A Série B foi rebaixada ano passado, estava na Série A do Brasileirão. Pedro Morisco é o goleiro número 72. Natanael, ala pela direita, 16. A zaga tem Maurício Antônio, zagueiro 5 pela direita. Bruno Melo, quarto zagueiro, 26. E o Jamerson, já jogou aqui em Campinas, foi lateral do Guarani, lateral esquerdo, 83. O meio campo tem Morelli, um dos contratados, foi vice-campeão paranaense com o Maringá, camisa número 40. Vini Paulista, 36. Matheus Friso, esse jogador, inclusive, a Ponte Preta demonstrou interesse. Ano passado, depois que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi rebaixado com o Tombense, veste a 10. Figueiredo, ponta pela direita, vai com a 22. O David joga pela esquerda com 33. E ele, experiente, Leandro Damião, centroavante número 9. Lembrando que o capitão do time é o Maurício Antônio. Repeteco do Curitiba, de Pedro Morisco, número 72. Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson, 16, 5, 26, 83. Morelli, Vini Paulista, Matheus Friso, 40, 36, 10. Figueiredo, David, Leandro Damião, 22, 33 e 9. No banco, Benassi pro gol, mais Diogo Batista, Benevenuto, Rodrigo Gelado, Andrei, Guilherme Aquino, Matheus Bianchi, Brandão, Bernardo, Wesley Pomba, Jean Gabriel e Lucas Ronier. Olha, o Coxa, 19ª colocação na Série A. O Carlos falou, né? Foi rebaixado, um dos 4 rebaixados. Ele ficou à frente apenas do América Mineiro, que marcou 24, ele marcou 30 pontos. O Goiás caiu com 38, o Santos caiu com 43, ele ficou 14 pontos do primeiro time que não caiu, que foi o Bahia, com 44. Em 38 jogos do ano passado na Série A, 8 vitórias, 6 empates e aí só ladeira abaixo, 24 derrotas. Marcou 41, sofreu sabe quanto? 73 gols. Saldo negativo de 32. É o Coxa, que como você disse, já foi campeão brasileiro. Está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Arbitragem.
Árbitro escalado para este jogo, ele vem da Bahia, aliás o trio é baiano. O árbitro é o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, 40 anos, professor de educação física. Nasceu bem, hein? Nasceu em Salvador, na Bahia, rapaz. Que cidade linda! Ele é árbitro da CBF, né, do quadro da CBF desde 2016. O assistente número 1 é o Edervan de Oliveira Pereira, também baiano, 29 anos, ele é autônomo, está no quadro da CBF desde 2017 e nasceu em Itambé, na Bahia. Assistente 2, Patrícia dos Reis Nascimento. Ela tem 32 anos, é professora, nasceu em Madre de Deus, na Bahia, e faz parte do quadro da Federação Paulista de Futebol desde 2017. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, paulista, 26 anos, administrador de empresas. E o árbitro de vídeo hoje é o Carlos Eduardo Nunes de Miranda. Ele é carioca, viu? O Carlão, meu xará, tem 44 anos, funcionário público, é árbitro desde 2010 e nasceu em Manguaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 3 minutinhos para 6 horas da tarde, já vejo que as equipes já estão perfiladas ali no gramado, já tivemos a execução do hino nacional brasileiro, a Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito. Terminou, hein, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo empataram 0-0, tá terminando o clássico Bavi, Vitória 2, Bahia também 2, isso pela Série A do Campeonato Brasileiro. Também tem bola rolando, finalzinho para Atlético Paranaense 1, Internacional 0. Botafogo e Juventude, bola rola às 18h30, vamos estar acompanhando aqui. Atlético Goianiense e São Paulo também, a bola rola às 18h30, a gente acompanha no placar ao vivo. Criciúma e Fortaleza, esse jogo foi adiado. Pela Série B, o único jogo da rodada é esse que vamos transmitir para você aqui nos canais Futebol Interior. Claro que a gente conta com a sua participação. YouTube Futebol Interior, você pode mandar sua mensagem e a gente vai abraçar você, o Carlos, durante todo o jogo. Vai estar ligadaço nas redes sociais. Oi. Só para falar aqui, falei dos jogadores, né? São 8 jogadores à disposição do Brigatti, tá? 4 no banco e 4 como titular. Os 2 jogadores que não ficaram no banco de reservas dos contratados são Emerson, que na Inter de Limeira era chamado de Emerson Santos, e o Guilherme Beléia, que foi contratado, ao último reforço aí da Ponte Preta, atacante. São os 2 únicos dos contratados que não estão à disposição. No resto, o Brigatti está usando todo mundo, viu? É isso, lembrando que o Pedro falou do Renato, não está à disposição no banco de reservas, provavelmente opção também do treinador, né? A Ponte tem opções agora. E o Gé também, que a gente aqui não está entendendo muito bem, mas quem treina o time lá é o Brigatti, também não está à disposição do treinador. Coritiba jogando com uma camisa um pouco diferente, né? Calção meias verdes, a camisa com listras nas cores verde e branca. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior, assume o comando nosso consagrado Carlos Cossato. Cara, ele usa umas frases, cara, umas palavras que, olha, eu vou falar, viu, mas tá bom, vai. Série B esse ano, o Felipe Marques, promete, viu, cara? A Ponte é lá. Série B esse ano promete, porque, cara, fazer jogo ao lado de Marcelo Corsato e Pedro Lino Pizza... E parece que eu vou trabalhar um pouco mais esse ano, né? Pelo menos, a princípio, não sei. Vou falar uma coisa pra você, viu? Bom, equipes no gramado do Majestoso, eu tive no Majestoso esses dias, né, pra reunião lá do Conselho, e vi que o gramado tá bonito, e olhando aqui pela TV também mostra-se bonito demais o gramado do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta que vem, né? Essa administração da Ponte Preta que vem tentando aí reformar, né? O que deixaram arrebentado durante quase 2 décadas no estádio Majestoso. Essa diretoria está tentando arrumar. E é verdade. Agora há pouco nas redes sociais da Ponte Preta eles colocaram também do vestiário do adversário, né? Também deram um trato no vestiário. Sim. Cara, é isso, tem que cuidar da nossa casa. Aqui não tem ninguém aqui para puxar saco de ninguém, mas é isso, tem que cuidar da nossa casa. E como é que é o nome do árbitro mesmo do jogo, Carlos? É o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, baiano, 40 anos. Eu sei que não tem nada a ver, mas ó, eu tô tentando fazer o máximo pro meu topete ficar igual ao do árbitro. Eu quero que fique daquele jeito, ó.
Aquele jeito ali bacaninha, bem coberto. Quero que Bora. fique assim, viu? Vai começar o jogo. Você pode votar na enquete do YouTube, hein? Futebol Interior. Enquete do YouTube, Futebol Interior. Vou pedir pro Felipe dar uma mutada no canal do Pedro Lino e deixar só no áudio aí pra você, no kill pra você. Você escuta ele. Quando ele chamar, você coloca, tá bom? Pedro Lino, o repórter do estádio, Marcelo Corsato vai estar comigo aqui nas redes sociais também. YouTube, você participa. Futebol Interior, posse de bola vai ser do time da Ponte Preta. Gabriel Novaes vai tocar na bola, apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corra atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor Ponte Pretano. Vem comigo, você que gosta de futebol. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Mais uma página desse livro chamado Futebol será escrita nesta noite de domingo. Hoje, dia 21 de abril, feriado. Muita gente não lembra, mas hoje é feriado. 21 de abril, 2024, estreia da Ponte, estreia do Curitiba no Campeonato Brasileiro da Série B em 2024. Posse de bola da Ponte Preta aqui no campo de defesa. O placar eletrônico da Ponte Preta, né? Que tem 14/4, né? Um dos maiores do interior hoje, preparado para lances do VAR também. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, vem Macaca, bola com Risso, lá na ponta esquerda, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, foi do Dudu. Primeira jogada, boa defesa do Pedro Morisco, o seu xará, Pedro Lino, foi para ela, fez a defesa, o Pedro Lino vai ficar com o ataque da Ponte, Pedro. Assim que ele tiver condições, ele fala. Vem a equipe do Curitiba, trabalhando bola com o Maurício Antônio. Boa cabeçada do time da Ponte. Vem Jamerson. Jamerson vem trabalhando bola aqui pela ponta. Chega por baixo. Camisa número 5 do Dudu Vieira. Estreante do time da Ponte. Tira, joga essa bola para a lateral. Ponte toda de branco, hein? Faixa preta no peito. O time da Macaca. Calção, meias, camisa branca, faixa preta no peito. Já o time do Curitiba, anote aí, torcedor. Meia verde. Calção preto. E a camisa com faixas verde e branca na vertical. Na vertical, tá? Só para você se posicionar, horizontal, o sol nasce no horizonte, né? Então, horizontal é um tipo de faixa, vertical, outro tipo de faixa. Essa na vertical, verde e branco com o número preto nas costas, de perto. Bom número pra ver, né? Bola pro time do Curitiba. Trabalha a bola aqui pelo meio. Vem o Maurício Antônio, capitão do time. Já trabalha a bola aqui pro Jamerson. Ele sobe demais, hein? Na ponta esquerda. Vem na marcação ali pra cima dele o Dudu. Jogando como volante. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Figueiredo. Figueiredo vem. Vem na marcação ali pra cima dele. Jogador da equipe da Ponte, o Emerson Santos. Joga essa bola pra lateral. É lateral pra equipe do Curitiba fazer a cobrança. Veja aqui Guto Ferreira. Camisa azul do Guto Ferreira. Técnico que dirigiu a Ponte Preta também em 2 vezes, por 2 oportunidades. Que a Ponte, treinador, já foi técnico da Ponte. A Ponte, torcida da Ponte, gosta muito do Guto. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola Luiz Felipe. Rapaz, você entra campeonato, sai campeonato e o Luiz Felipe é titular da lateral da Ponte. O Igor Vinícius está contundido, não está à disposição. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro time da Ponte, era pro Matheus Regis. Chega a zaga da equipe do Curitiba, domina essa bola, sai jogando. Bola aqui pela ponta, você ligado conosco, o chofer da praça, Marcos João Carvalho. Acho que está explicado porque a Ponte não jogou nada depois do jogo contra o Novo Horizontino. Houve alguma coisa com o Gé. Ronaldo Antônio, cheguei agora, tem como falar rapidinho a escalação. Grande Ronaldão. Já, vamos lá. Ponte de Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Vou pedir depois pro nosso Felipe Marques colocar a escalação rapidinho aí do time da Ponte, aquela arte com a escalação bonita que você coloca a escalação aí na arte, até para o nosso ouvinte pegar aí o Ronaldo Neto e depois do Curitiba também. Pronto, tá na tela para você a escalação da Ponte. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon, Elvis, Matheus Edson e Gabriel Novaes. João Brigatti, o técnico da Ponte. Agora pode colocar do Curitiba. Obrigado, Felipe Marques, Pedro Morisco, Natael, Maurício Antônio, capitão do time, Bruno Melo e Jamerson, Morelli, Vini Paulista, Matheus Friso, Figueiredo, Davi, Leandro, Damião. Esse é o time do Coxa, tá bom, Ronaldão? Obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência. Osmar Dangar,
Ramon, primeira gafe do Brigatti. Coloca ele aqui. Você já votou? Já deixou o seu voto? Lá no YouTube, Futebol Interior. Lembrando que estamos só no YouTube, tá? Para você que quer conferir aí a nossa transmissão, estamos no YouTube do Futebol Interior, tá? YouTube Futebol Interior, é só procurar. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Gabriel Novaes. Tocou para Matheus Regis. Entrou na grande área. Ele sai da grande área agora. Riso pede. Ramon Carvalho também. Trouxe para a perna direita. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Para fora. Passa, vai embora. Primeiro chute da Ponte no gol. Já teve 2 tentativas. Uma cabeçada do Dudu. E esse chute do Matheus Regis para fora, Pedrolino. É isso mesmo. Belíssimo toque do Gabriel Risso pro Matheus Regis. O Matheus Regis ficou fraco. A bola foi para fora. É tiro de meta para o goleiro Pedro Morisco do Curitiba, Corsato. Ô Pedrolino, e como é que você foi recebido aí pelos amigos da imprensa? Porque 2 meses praticamente sem vocês se encontrarem, né? Com certeza muitas borboletas voaram hoje aí, né? Bastante, o pessoal aqui colocou tudo papo um dia, viu? Ah, Corsato, oi. só uma novidade no placar eletrônico, agora tem o tempo de jogo. Ai, que só bacana. que eles colocaram de 45 minutos e foi descontando o tempo, 39, 44, 43, 42. Isso. Tem um tempo agora no placar, só que desse jeito. Regressivo, cronômetro regressivo, que normalmente eu falo aqui nas transmissões também. Agora, quase 6 passados do primeiro tempo no regressivo, 39 para terminar o primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, Ponte Preta e Curitiba. O público, assim, né, a olho nu, e não é nu porque eu tô com óculos, né? Parece um público acima de 5 mil pessoas. Vamos aguardar. Lateral para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Vem Natanael. Vem o Nata para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele tenta tocar a bola para o Matheus Friso. Chegou o Gabriel Risso. Tira. El Patrão. Joga essa bola para fora. É lateral para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Lateral para o time do Coxa fazer a cobrança. 43º confronto entre as equipes. Daqui a pouco eu falo um pouco dessa história. Sérgio Rafael, hein? Meteu o pezão na bola. Jogou bola para lateral. Bola não sai daquele lado ali. Lado direito. Canto alto da sua tela. Canto alto do seu televisor. Você ligado em 87,9. Valinhos FM. Também ligado conosco. Canais Futebol Interior. Matheus Friso foi fazer a finta ali. Acabou o campo. Aí ele vai conversar lá com a auxiliar número 2. A Patrícia dos Ex-Nascimento, mas a bola saiu para a linha de fundo. Tiro de volta para o time da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Marcelo tá ligado, redes sociais, Marcelo tá ligado também no Placar ao Vivo Futebol Interior. Hoje tivemos jogos importantes pelo Campeonato Espanhol, por exemplo, o clássico Barcelona e Real Madrid. Daqui a pouco o Marcelo vai passar todos os resultados para você. Lembrando que na Série B, o único jogo de hoje, Ponte Preta e Curitiba. Amanhã tem Guarani e Vila Nova, a estreia do Guarani e do Vila Nova. Jogo às 9 da noite no Oba. Onésio Brasileiro Alvarenga, Gustavo Marques e Albert Cavalcante vão transmitir aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. E na terça-feira também tem mais jogo, fechamento da primeira rodada. Daqui a pouco o Marcelo vai passar detalhadamente para você. Esse é o 43º jogo entre Ponte Preta e Curitiba, aqui no recorte que eu tenho. São 15 vitórias da Ponte, 17 derrotas e 10 empates. Vem o time do Curitiba. Natanael, pela direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael. Uma, 2 vezes ou foi o Emerson Santos que tava lá, hein? Deixa eu conferir aqui. É o Emerson Santos, né? Ou o Sérgio Rafael, deixa eu ver. Emerson Santos, barbudo. Ele foi na bola, primeiro tirou, depois bateu em cima do jogador do Curitiba, tirou, jogou a bola para a linha de fundo. Tirou de volta para a equipe da Ponte. A Ponte vai sair naquele jogo apoiado ali, ó. Que eu detesto esse tipo de jogo, mas Sérgio Rafael trabalha a bola para Guilherme Risso. Vem o Gabriel Risso, rapaz, Guilherme. Bola aqui pelo meio, volta a bola para Risso de novo. Risso tocou para Matheus Ed, já teve uma chance o Matheus. Toca a bola ali pelo meio, procurava o Ramon Carvalho jogando pela ala esquerda. A bola acaba saindo, o árbitro tá parando para marcar falta. Hoje eu passei a manhã inteira vendo o jogo da Premier League. Você entra em depressão, você ficar vendo o jogo da Premier League. Isso aí não é falta, jamais. Pela Premier League. Estatísticas, então, são 15 vitórias na Ponte, 17 derrotas e 10 empates. Apesar de, no geral, a Ponte Preta ter menos vitórias do que o time do Curitiba,
Deixa eu ver esse ataque aqui. Bola pra ponte. Chega a zaga da equipe do Curitiba para tirar a bola. Volta com o Matheus Friso. Friso toca a bola aqui na ponta. Ele já faz o passe pelo meio. Abre bola para Jamerson. Jamerson para Friso. Friso vem na marcação. Vai parar ali o árbitro. Camisa número 35 também da Ponte Preta estava na jogada. Que era o Gabriel Novaes, rapaz. Na marcação aqui, mas ele não deu falta. Não, a bola acabou saindo para lateral. Lateral para Ponte. Apesar da Ponte ter menos vitórias do que o time do Curitiba no retrospecto geral, a Ponte tem mais gols do que o Coxa. A Ponte marcou 57 e sofreu 55 gols. Já foram 3 campeonatos diferentes que essas equipes se enfrentaram. Série A brasileiro, Série B brasileiro e 6 jogos pela Copa do Brasil. No decorrer da transmissão a gente vai falando desse confronto. Luiz Felipe trabalha a bola pra Ponte aqui na ponta direita, vira o jogo, toca a bola pra Dudu. Dudu fez o passe pro Gabriel. Gabriel Novaes, o árbitro tá parando. Tá marcando a falta do Gabriel Novaes em cima do Bruno Melo. Não tá valendo nada, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! E se passa, hein? 10 minutos, primeiro tempo no regressivo. O placar da Ponte Preta tá assim agora. Tá marcando 35. 35 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Estreia da Ponte, estreia do Curitiba. Majestoso, tudo igual, 0-0, Corsato. Você falou do Campeonato Espanhol. Real Madrid, o Real venceu o Barcelona pelo placar de 3-2. Também pelo Espanhol, o Alavés venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Agora o Bruno Melo puxou o jogador da Ponte ali, o camisa número 26 da equipe do Curitiba. Rapaz, se isso aí não é falta para cartão amarelo, o meu nome é bicicleta, Marcelo. Então, e ele não ia dar o cartão, mas acabou dando agora. Os jogadores da Ponte Preta reclamaram ali, né? Não sei se era o último homem, mas estava muito longe também ali do gol. Mas o primeiro cartão amarelo, então, pro Bruno Melo, jogador da equipe do Coritiba. Cartão amarelo pro Bruno Melo. Segurou o Gabriel Novaes, atacante da Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Falta pra Macaca, Elvis. Toca na bola o Elvis. Bola pra Emerson Santos. Emerson Santos. A Ponte agora tem 2 Emerson Santos, né? Foi contratado junto à Internacional de Limeira. A Ponte vai chamar só de Emerson. Bola ali pelo meio. Trabalha a bola, a Ponte, vem Matheus Regis. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Fez o passe pro Dudu, perna esquerda, bateu pro gol. Pegou no braço, voltou pra Gabriel. Tem o Gabriel Riso lá na ponta. É pro Riso, é o Ramon Carvalho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. O Elvis pediu a bola aqui na ponta direita. A bola veio pra ele. Elvis tocou na cavadinha. Fez o passe, chega a zaga, tira. Joga a bola, ali, linha de fundo, é escanteio. E tem reclamação ali. Cara, pegou no braço do jogador do Curitiba, né? Pecado que foi fora da área, cara. Pega no braço do jogador do Curitiba. O árbitro tá marcando. Não, Marcelo, acho que foi dentro da área. Fora da área. Dentro da área. Dentro da área. O corpo dele tava fora da área, mas o braço tava dentro da área. Dentro da área. É polêmico, dentro hein? da área ele tava com o bração aberto, hein? Ele tava com o bração aberto. Falei aqui da Premier League. Na Premier League eles não dão esse pênalti, tá? Segue o jogo, mas no futebol brasileiro, não sei. Segue o jogo. Já falou lá o Pedro Lino. Portanto, é escanteio pra Ponte. É o primeiro escanteio do jogo. Tava muito em cima também, né? A gente tem que entender isso. Eu não concordo com a marcação desse pênalti. Eu vou ser sincero pra você. Eu acho que ele não deu porque tava fora. O VAR não chamou porque não teve certeza. Porque se não tem certeza, deixa a marcação do campo, ele né? ouviu o VAR, sim. Elvis, cobrança do escanteio, curtinho. Bola aqui pro Matheus Regis. Matheus Regis fez a finta. Entrou na grande área. Fez o toque na boca do gol. Chega a zaga, tira a bola, voltou. Ficou pererecando. Vai sobrar pro gol. Bateu pro gol. É gol! Gol! É de estreante! É do Joilson! É da Macaca! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 13 minutos passados do primeiro tempo, o número é esse, 13 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso, Joilson, bastaram 13 minutos pro 13 da Ponte pra rede, zagueiro contratado, primeiro gol da Ponte na Série B em 2024, vai Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte na frente, Macaca 1,
Coritiba 0. Ponte desbloqueia o placar no Majestoso. Faz a festa do torcedor pontepretano no Majestoso, no Brasil, em todo o mundo. Ponte 1, Coritiba 0. Goleirão da equipe do Coxa, Pedro Morisco. Essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol do Joilson, do estreante, camisa 13. Printa a tela aí, Pedro Lino. Cobrança de falta do Elvis. A bola ficou no bate-rebate dentro da pequena área. A bola sobrou pro 13, Joilson, que tá fazendo só estreia com a camisa da Macaca. Ele abriu o placar aqui no estádio Moisés Lucarelli. E a Ponte vai ganhando por 1-0 do Curitiba, Corsato. É isso, Macaca na frente, Ponte 1, Curitiba 0. Ô Corsato, 15 do primeiro tempo, Ponte na frente 1-0. A Ponte joga bem. O Matheus Regis é bom jogador, né? Pelo que mostrou no São Bernardo, a Ponte fez uma excelente contratação. E na cobrança de escanteio do Elvis, o Elvis dá a bola pro Matheus Regis e ele engana a marcação, vai pra linha de fundo, cruza, bate, rebate, a bola bate no Leandro Damião e sobra pro Joilson. Aí ele se joga na bola, foi feliz, faz o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. 1-0, Ponte Preta, começa bom negócio pra nós, viu, Carlos? Ponte na frente, 1-0, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É a estreia da Macaca. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. Muito bom ter a sua companhia. Participe, mande mensagem aqui pro nosso YouTube, tá bom? Mensagem no YouTube, aqui dos canais Futebol Interior. Manda lá, mensagem no YouTube. O Roberto Zapiens, Silvana Pereira, o DJ Digo, tá gritando gol aqui no YouTube. Vem bola pra equipe do Curitiba, bola aqui pro campo de ataque por baixo. Ramon Carvalho toca na bola, não foi falta não, hein? A bola acabou saindo para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Curitiba, é o segundo escanteio do jogo, viu, Corsato? Tem que cuidar aquele lado esquerdo ali, mas o Ramon chegou para mim na bola também, mandou a bola para a linha de fundo. Escanteio, vamos se segurar aí, porque no Campeonato Paulista, bola aérea na zaga da Ponte, foi um terror. Matheus Friso na bola. Vem Matheus Friso, camisa número 10, bom jogador da equipe do Curitiba. O Leandro Damião também é grandão, hein? Levantamento na boca do gol, toca de cabeça. Sérgio Rafael chega para tirar. O Sérgio Rafael, que ele tem de bom, pelo menos nos jogos contra o Flamengo, né? Jogada aérea, ele resolve e resolve bem na jogada aérea. O Joilson também é bom nesse quesito, tanto que estrearam, né? A Ponte contratou os zagueiros e eles vêm como titular. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Roberto César Santos, Edilson Roberto tá dizendo que naquele lance, pra ele, pênalti claro. O chofer da praça diz que cronômetro regressivo é pra basquete, mas a gente já usa aqui, viu, chofer da praça. Ronaldo Neto, meu Deus, veio Premier League e agora a Série B. É triste, eu prefiro a Série B, Ronaldão. Eu gosto da Série B. Aliás, tava conversando isso com o Marcelo agora há pouco. O Marcelo, por exemplo, hoje, antes da gente vir, né, Marcelo, na televisão, por exemplo, tinha a Série A, tinha Premier League, tinha Campeonato Argentino, tinha Barça e Real Madrid, e a gente estava assistindo jogo de Série B, jogo de Campeonato Brasileiro, né? Bahia e Vitória, por exemplo. E eu tava à tarde acompanhando o Campeonato Gaúcho, segunda divisão. Agora pintou cartão lá, hein? Ramon Carvalho. Camisa número 21 da Ponte Preta, segundo cartão no jogo. Deu falta em cima do jogador da equipe do Curitiba. O jogo tá parado. Ramon tomou cartão, Ramon Carvalho. Ronaldo Neto, obrigado, Ronaldo. Osmar Dangar. O Gé começa as escolhas erradas. Só está se auto-sabotando. Pior pra ele, que fica fora da mídia e já faz uma propaganda negativa do seu lado profissional. Tony Som, ótima transmissão pra cima, Macaca. Marco João Carvalho, acho que está explicado porque a Ponte... já li essa aqui, porque a Ponte não jogou nada. Ele fala que o Gé atrapalhou o ambiente. Aparecido Alves, não sei para que serve essa porcaria de VAR. o Aparecido, eu sei que era pênalti pra Ponte, mas eu não acho justo, né, marcar, mas já vi gente marcar pênalti disso aí, tá? Mas não acho justo marcar um pênalti desse. O chute foi em cima do cara, porque se for assim, vamos ter 10 pênaltis por jogo, porque aí o jogador que é inteligente, ele vai simplesmente dar um toque
no braço do jogador, né? Vai pegar a bola e vai dar um balãozinho no braço do jogador adversário. Aí vamos ter que marcar 10 pênaltis. Eu confesso que não acho legal esse tipo de marcação, mas como no futebol brasileiro a arbitragem ela não tem uma regra, né? Então fica difícil para analisar. Com certeza melhor a Série B pra gente que torce, né? Mas a qualidade nem se compara, diz aqui o Ronaldo Neto. Tá falando aqui da Premier League. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Chega o goleirão Pedro Morisco, hein, rapaz? Ele foi ali, tirou e aproveitou para fazer o lançamento. Bola pro campo de ataque, é pro Friso. Sai do gol, goleirão da Ponte, Pedro Rocha. Sai para ficar com ela. Luiz Cima, já começou o pênalti claro. Não deu bola. A bola ia na direção do gol. Tem muita gente achando que foi pênalti. Você achou que foi pênalti, Corsato, lá? Então, né? O jogador da Ponte tá caído ali dentro da grande área. É o Sérgio Rafael. Assim, pra mim, o Bruno Melo tava fora da grande área. Mas foi o que você disse. Eu tenho dúvida com a mão, né? Porque se o VAR tivesse certeza que o toque foi dentro da grande área, ia chamar. Sim. Mas como o VAR não teve certeza e eu também não tive certeza... Ou melhor, ou não, ele acha... Na verdade, eu acho que o toque na mão ali, ele é inconfundível. O que precisa saber é se o cara usou, né, deliberadamente o braço para defender. Não, eu acho que não foi esse o ponto. O ponto é se estava ou não dentro da área. Porque ele estava com o corpo fora da área. A mão dele... dá a impressão que estava dentro da área. Só que a gente tem que ver que a mão dele sofre o impacto da bola também. Então ela vai para trás. Não, né? A mão estava dentro da área. Para mim não tem dúvida disso. Agora, como acho que eles não tiveram certeza de bola na área, né, dentro da área, por isso que não chamaram para revisão. Mas assim, se tá dentro da área é pênalti, cara. Se tá dentro da área é pênalti. Eu já dei minha opinião aqui. Então, se tem discussão, né, fica complicado. Aí é critério do árbitro. Eu não acho que esse lance deve ser marcado pênalti. Mas já vi marcar pênalti contra a Ponte desta maneira, né? Então, é aquilo. Mas a Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. Estreante zagueiro Joilson foi pra rede, fez 1-0 pra Ponte. Trabalha a bola o time do Curitiba, bola com o Bruno Melo. 2 cartões no jogo. Um pro Bruno Melo, do Curitiba, e o outro pro Ramon. Pedro Lino chamou, já ele fala. Bola pra Jamerson. Volta aqui um pouco mais atrás. Chamou, falou, Pedro. Edson vem aí, viu? Rapaz, não vai dar pro Sérgio Rafael. E o Matheus Silva não tá no banco de reservas também, né? O Matheus Silva não tá no banco. A Ponte tem o Castro e o Luiz Raquim e o Edson, os zagueiros no banco de reservas. Mas é o Edson mesmo? Tem certeza? Ô Pedro, você tem certeza? É o Edson sim, é o Edson mesmo. Ah, meu Deus do céu. Bola pro time do Curitiba, bola pro Jamerson. Jamerson pro Friso, na cavadinha, tocou para Leandro Damião, pra trás, Ramon Carvalho, no peito. Foi ali disputar com ele ali o atacante da equipe do Curitiba, o camisa número 40 do Coxa, o Morelli, que estava ali no campo de ataque, sai do gol para ficar com ela, o goleirão do time da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Estamos chegando na metade do jogo, 22 minutos 30 segundos passados desse primeiro tempo. No regressivo 22,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, estreia da Ponte, estreia do Coxa. Ponte na frente, Joilson marcou. Macaca 1, Curitiba 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Você sabe, né, Carlos? Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, então vou falar aqui da segunda divisão do Campeonato Paulista, que começou nesse final de semana. Hoje pela manhã tivemos 2 jogos. O Fernandópolis perdeu em casa pro Tanabi por 4-0 e o Barcelona de São Paulo também perdeu, cara. O dia não foi bom pro Barcelona, não. Que fase. O da Espanha perdeu pro Real Madrid e o Barcelona aqui de São Paulo perdeu pro Colorado Caieiras pelo placar de 1-0. Valinhos FM 87.9. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa, ô Caboclão. 23 minutos passados do primeiro tempo, Ponte Preta 1-0 e o jogo. Cara, o jogo é bem equilibrado, a Ponte acha um pouquinho melhor, né? Aproveitou também a boa chance que teve aí. O Joilson mandando a bola pro fundo da rede, mas o Coritiba é um time rápido, usa bem o Matheus Friso para armar o time, né? Tem que encostar no Matheus Friso. A gente sabe que é bom jogador. O ano passado estava no Tombense, a Ponte teve até interesse e os atacantes do Coritiba também são rápidos e perigosos. O jogo é equilibrado, mas a Ponte começa bem a Série B, viu, Carlos? O Neuri Menezes, a Ponte jogando, ganhando e o povo preocupado com o Gé, que nem no banco de reservas está. Tem uma matéria que saiu aí dizendo que o Gé brigou com a comissão técnica
porque queria ser titular. DJ Digo, o Gé teve uma discussão com a comissão técnica, tá dizendo aqui que saiu no portal, no site do Globo Esporte. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Matheus Regis. Matheus Regis fez a finta, volta um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui pro Emerson Santos. Emerson Santos e a Ponte jogando com 3 volantes. Bola aqui pro Dudu. Dudu, camisa número 5. Briga ali com o Jamerson, mas ele puxou o Jamerson, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu tomar minha aguinha aqui na minha caneca da Ponte Preta, ó. Caneca da Macaca, aqui é tudo ponte, cara. Lembrando que amanhã, hora da Macaca, hein? A partir das 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Bola para Matheus Friso, volta aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola aqui no meio, já faz o passe. Vini Paulista na ponta esquerda pro Jamerson, não pega. Nem que tivesse o motor do Verstappen, que ganhou o GP da China nesta madrugada. E o Verstappen ganhou de novo. Nem que fosse o motor da RB Racing, né? Ou da Ferrari, ou da McLaren, Mercedes, né? Não pegaria esta bola. 25 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo, a Ponte Preta vence o Curitiba 1-0. São 22 jogos pela Série A, entre Ponte Preta e Curitiba, 9 vitórias da Ponte, 6 empates, 7 derrotas. Pela Série A, a Ponte leva vantagem no confronto contra a equipe do Curitiba. Pela Série B eu já conto, e pela Copa do Brasil também já. Vem Ponte, bola com o Gabriel Risso. É o patrão, lindo passe do patrão pro Matheus. Risso na marcação, chegou bonito ali a zaga. Maurício Antônio, zagueirão da equipe do Coxa, chega para tirar. Rapaz, tô para dizer que hoje vamos ter mais de 5, quase 6 mil torcedores hoje no Majestoso, hein, rapaz? Eu tô gostando de ver a presença do torcedor. Acredito em 40 ingressos hoje, hein? 40, eu acho que é um preço justo. Acho o preço justo, o preço ok. Mas é isso. E por enquanto a Ponte Preta tá fazendo um bom jogo, enfrentando um dos times que é candidato ao acesso aí. Vai lá no YouTube, Futebol Interior. Aproveita para deixar lá o seu like, tá bom? A gente gosta muito do seu like. Futebol Interior, procura na lupinha se você ainda não está inscrito no nosso canal. Neuci Lucato. Ih, olha lá o Pedro Rocha saindo errado. Da grande área, tinha zagueiro na bola e ele saiu com os pés. Mesmo assim deu certo. Nossa Senhora do Majestoso orou por nós desta vez. A bola voltou. Emerson Santos vem na marcação. O árbitro tá pegando uma falta lá atrás. Tá parando para marcar a falta, o jogo tá parado. É falta pra Ponte fazer a cobrança. O nosso goleiro deu uma bugada ali agora, hein? Isso é porque tinha 2 zagueiros. E me parece, né, que o Edson vai esperar um pouquinho pra entrar, né? Na verdade, Carlos, o Edson ele foi pro aquecimento porque o Sérgio Rafael estava fora do gramado, porque ele tinha sentido alguma coisa ali. Mas já recuperou o Sérgio Rafael. Então o Edson deve estar sentadinho no banco lá, pelo amor de Deus. Então com o Castro, com o Hakim, capitão boliviano, na seleção da Bolívia no banco, o Edson me parece ser aí a primeira opção, né? Porque esse foi o primeiro que levantou. Cara, surpresa nenhuma pra mim. Pra mim, surpresa nenhuma. O Brigatti, isso ele falou pra mim, pra você, ele entende que o Edson é o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco, né? Antes da chegada do Joilson e do Sérgio Rafael. Mas ele entendia que no Campeonato Paulista, o melhor zagueiro do elenco da Ponte Preta é o Edson. Ele disse pra gente várias vezes que o Edson precisa de confiança. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. O passe era pro Ramon Carvalho. Chega ali a zaga com o Natanael. Joga essa bola pra trás. Aí vem o Morisco. Morisco trabalha essa bola. A bola voltou. Sérgio Rafael. Vem ele. Briga ali pra cima do David. Ele volta. Essa bola. Trabalhou. Bola pra equipe da Ponte no pé de ferro. Foi bem agora o Emerson Santos, hein? Foi bem. Matheus Regis, bem também. Tá fazendo boa estreia. Matheus Regis veio da equipe do São Bernardo. E perdeu o Emerson Santos. A bola voltou para Leandro Damião. Demorou para sair o goleirão da Ponte. Saiu, Pedro Rocha. Demorou na minha visão, né? Mas na visão dele ele saiu bem e saiu certo porque fez boa defesa o goleiro da Ponte, hein, Corsato? Eu achei que ele foi preciso, cara. Ele esperou o momento certo pra sair, porque se ele sair um pouco antes, a bola não ia estar nem dentro da grande área. Se ele erra o bote, ele ia ser expulso, né? Ele foi preciso agora o goleiro Pedrão. Você já errou o bote algumas vezes, Marcelo? Várias. Bola pra Ponte, olha o Elvis, lindo passe na ponta esquerda pra Matheus Regis. Gabriel Novaes está na grande área. Matheus Regis vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Morisco. Sobe. Pedro Morisco, camisa número 72.
Você gosta desse número, Marcelo? Ah, eu gosto. Tem uma camisa número 72 também que eu uso. Sei. E não é da Ponte Preta que eu não consegui colocar ainda. E por que você usa 72? Porque foi o ano que eu vim a esse mundo. Não é o ano que o Pedro Morisco veio a esse mundo, né? Porque ele não estaria jogando com 51 anos. Deve ter alguma explicação, né? Mas eu, como não sou torcedor do Coxa, não sei, mas deve ter. Certo. Tá aí, então. Bola para a equipe da Macaca, você ligado, Valinhos FM 87,9. Lembrando que eu estou todas as manhãs, 8h10, no Jornal Bom Dia, com a Patrícia Comício. Com o quadro Chutou é Gol, as informações do futebol para você no Jornal Bom Dia, na Valinhos FM 87,9. 8h10 da manhã. Não perca, hein? Bola para a equipe do Curitiba. Trabalha a bola no meio. Chegou a zaga para tirar. Estou também com um quadro na Nova FM em Sumaré 91.1, também às 8h10, às sextas e às segundas-feiras. Estou trabalhando pra caramba, mas eu estou igual a pizza do Pedro Lino. Trabalho, mas não ganho. Bola aqui pelo meio, volta a bola aqui. Pegou até seu endereço, cara. Mas não mandou, não. Não, aí eu parei, bola cara. Pro Elvis. Elvis volta um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola pro Sérgio Rafael. Então o entregador entregou a pizza na casa errada. Não, o presidente tá de sacanagem. Joilson trabalha a bola aqui pela lateral direita. Virou, tocou a bola para o Luiz Felipe. Chega o Jamerson. Aí vem o Dudu. Rapaz, o Dudu fazendo uma boa estreia. Dos estreantes, Marcelo. Sei que você tá bebendo essa água sua aí, que eu não sei o que você põe nessa água, não, que tem hora que você bate a biela, mas dos estreantes aí, o que você tá gostando deles? Joilson, Sérgio Rafael, Dudu Vieira e também o Matheus Regis. De todos, mas o que eu tô mais gostando é o Matheus Regis. Matheus Regis. E o Joilson fez gol, hein? Camisa número 13, há 13 minutos. Se fosse uma história, né? Daria uma boa manchete, né? Aos 13... O 13 da Ponte faz o primeiro gol da Macaca na Série A. Vem o time do Curitiba, vai queimada ali, Vini Paulista, uma bomba. Foi o Matheus Friso que bateu pro gol, ela saiu de fundo. Tiro de volta por goleirão Pedro Rocha, Corsato. Tá certo, ele quis fazer o gol dali, Quis, ué. Cara, quase que do meio campo. Ele, sei lá se ele viu mal posicionado o Pedrão. Eu não sei, não. Mas olha, achei muita petulância do atacante do Curitiba. Mas, Carlos, quem não arrisca... Não petisca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 31 minutos e 40, quase 32 no regressivo 13 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Estreia da Ponte, estreia do Curitiba, Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte na frente, Macaca querida, amor da minha vida. Ponte 1, Curitiba 0, placar ao vivo. Futebol interior, vai, Corsato. Carlos, pela Série 3 do Campeonato Paulista já estão definidos os clubes que voltam para a Série A2 na próxima temporada, ou que estarão na Série A2 na próxima temporada. Ontem, Votuporanguense garantiu a vaga. Hoje, o empate entre Esporte Clube São Bernardo e Grêmio Prudente classificou o time de Prudente para a final. Então, Grêmio Prudente e a equipe do Votuporanguense fazem a final da Série A3 nesse ano e estarão, consequentemente, na Série A2 na próxima temporada. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tem escanteio o time do Curitiba, hein? O Friso bateu, a bola pegou na zaga, vem Friso, cobrança do escanteio, terceiro escanteio do jogo, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, era o Bruno Melo que tava por ali, a zaga da Ponte chega pra tirar com o Joilson, aí vem ali o Jamerson, último jogador, não tá nem no campo de defesa, tá na risca ali que divide o gramado, ele volta essa bola um pouco mais atrás para Pedro Morisco, todo de azul, água de piscina do Pedro Morisco, todo de azul, só luva branca e meias brancas. Já o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha, tá todo de amarelo, parecendo gema de ovo. Bola ali pro campo de ataque. Vem o time do Curitiba, bola com o Figueiredo. Começou. Figueiredo volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola ali pro capitão Maurício Antônio. Começou onde, Corsato? 2 partidas do Campeonato Brasileiro Série A, Atlético Goianiense e São Paulo. Rola a bola, estamos com 3 minutos, também com 3 minutos, Botafogo e Juventude. Trabalha a bola o time
do Curitiba. Bola com o Natanael. Natanael pro Matheus Friso. Pega muito na bola, hein? Cruzamento, Natanael procurava o Leandro Damião. Chega, a zaga da Ponte, tira a bola, volta aqui pelo meio, volta pro time do Coxa. Bola pra Vini Paulista. Vini Paulista na ponta direita para Natanael. Pra Vini Paulista, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pegou na zaga, voltou, trabalhou. Bola para Natanael. 1 pra lá, 2 pra cá. Vem Risso na marcação, rapaz. O Risso é muito bom na marcação. Muito bom na marcação. Consigo ganhar tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E olha que tem concorrência boa agora, o Zé Mário, né? E ele começa como titular. Essa história aí do Gé não querer ser titular, cara, se for verdade... Não querer ser reserva. Não querer ser reserva, querer ser titular do time, se for esse o problema, cara, naturalmente o Gé ia ser titular do time, né? Então, às vezes, jogador de futebol, às vezes ele complica a própria vida dele, né? Naturalmente o Gé ia ser titular do time, cara. Eu entendo que é claro que você não pode, em virtude de um jogador, né? Você não pode perder o grupo. Entendo bem isso, né? Mas o Gé é um ativo da Ponte, né? Um cara que tem uma multa de 40 milhões, né? Podia reforçar os caixas da Ponte e sem falar que ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas o Gé queria jogar no Santos, né? E o Santos ficou bem próximo. Porque, poxa, o Santos estava atrás do ceifador. Aí não, né? Por exemplo, tá jogando mais que ele, né? Vou te dar um exemplo agora. Tá caído no gramado, se eu não tô enganado, é o Gabriel Novaes. Sim. Né? Gabriel Novaes. É um cara que se machuca bastante. Tem o Vinícius, né? Então, tem o Vinícius. Tem mas o Renato também. Sim, o Renato nem no banco tá hoje. Mas, cara, calma, né? Às vezes um pouquinho de orientação, calma. Faz parte do futebol, você uma hora ou outra tá no banco de reservas. Mesmo porque hoje um campeonato você não faz com um time titular, você tem que ter um elenco. E aí, eu entendo, é até um pouco de desrespeito com o seu colega de profissão, pô. Sim. Né? Vai pro campo, o Gé tecnicamente ele é melhor do que o Gabriel Novaes. Então, naturalmente, ele ia ganhar a posição. É só isso que eu acho que tem que ter calma. E outra, que você falou do ativo do clube, além de ser um ativo do clube, é um baita de um centroavante. Sim. Né? Então poderia ajudar muito a Ponte Preta na campanha. Se o Santos quer, né? Se o Santos quer, o Vitória teve interesse, o Inter teve Será interesse. que o Santos é bobo? Então, né? pô. A Fátima Fornazieri. Carlão, salve. Manda um abraço pra Tocantins. Torcida Jovem Ponte, ligado aqui no Futebol Interior. Ô Fátima, minha querida, um abraço pra você no Tocantins, viu? Obrigado pela audiência. Wilson na Rocha, tô achando esse time da Ponte muito lento. Tá criticando aqui a Ponte, o Wilson na Rocha. O DJ Digo tá dizendo aqui, Marcelão tá batendo biela faz tempo, viu? O DJ Digo. Faz. Chamou, falou, Pedro Lino. O Gabriel Novaes caiu meio machucado, só que ele acabou voltando, segue tudo na mão. Tá de volta, Ponte com 11 em campo novamente. Deu um problema na mão dele lá, tem até uma atadura na mão ali. O nosso Gabriel Novaes. Sentiu o dedo. Deixa eu mandar um abraço. Manda. Pro Batata Ponte Preta, ele mandou uma mensagem de áudio aqui, mas eu vou ficar no texto, viu, Batata? Mande um abraço pra nós, Macacos de Rio Preto, tá todo mundo ligado. E pro meu filho, o Antônio Henrique. Valeu, Batata! E vem o time do Curitiba, bola aqui pro campo de ataque, é pro Leandro Damião, sai do gol, goleiro. Pedro Rocha pra ficar com ela. Segue aí, Corsato. Não, é isso. O Batata tava com a gente aqui, mandou mensagem no meu celular. Um abraço pra você, viu, Batata? Obrigado pela audiência. Tá lá em Rio Preto acompanhando a gente. A produção daqui a pouco pega o Zap que ficou na bolsa. Hoje teve tanta coisa pra fazer aqui. Voltando aos trabalhos, não é fácil. Marcelo Ramos tá dizendo aqui, a Ponte tá com a bola no campo de defesa. Vou confiar em você, hein, Sérgio Rafael. Confia. Bola aqui na ponta à esquerda. Rapaz, tem muita gente aqui no Majestoso, hein? Rapaz, acho que vai passar de 6, hein? Tá bonito, tá bonito. Eu falei 7 mil na hora da macaca, tá? Você falou 5. Eu não acredito. Você falou 5, eu falei 7. Eu vou chutar agora 5.500. O Wilson na Rocha tá perguntando, cadê o Iago? Tá no banco de reservas, Nilson. Ô, Wilson, obrigado. Marcelo Ramos, Carlos e Marcelo, boa tarde, boa narração. Loteamento residencial Rosário. Eu acho que o Gé arrumou briga porque o Santos está interessado, né? Então, mas ele não pode ir pro Santos agora, né? Ele não pode ir pro Santos. O Wilson na Rocha, o Iago não tá jogando por quê? Tá no banco de reservas. Tonisson, mas essas procuras dos times atrás de jogadores nossos fazem um mal pra cabeça deles. Talvez é o que está acontecendo com o Gé. Comentamos isso já no grupo, é verdade. É isso, só que só vai poder agora em julho, né? Não vai jogar pela Ponte e vai ter que esperar até julho. Né? Porque não dá pra colocar o cara, vai jogar 6 rodadas aí, né? Porque pra se transferir pro time do mesmo campeonato, né? Pode jogar 7 partidas, não pode completar 8 jogos com o time pra se transferir
para o mesmo campeonato, ou seja, a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o camisa número 40 ali, o Morelli, que joga muito à frente, né, com o Dudu ali, acabou cometendo falta, o árbitro parou, marcou. Falta para Ponte, Pedro Rocha vem para fazer a cobrança da falta para Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pegaram o Leandro Damião, hein? No círculo que divide o gramado, o árbitro do jogo, Emerson Ricardo de Almeida, o baiano, tá lá parando para marcar a falta. Foi o camisa número meia dúzia, o Sérgio Rafael. Foi nas costas do Damião. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Amanhã, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Tudo sobre esse jogo da Ponte contra o Curitiba, a estreia da Ponte. Vamos pegar mais informações a respeito do Gé. E claro, sua mensagem vai pro ar. Eu não termino o programa sem ler todas as mensagens do torcedor pontipretano na Hora da Macaca. Você, torcedor pontipretano, é o astro, é você que brilha. Falta mais uma vez para a equipe do Curitiba. Mais uma falta no jogo, o jogo está parado, falta para o Curitiba fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E agora não foi nada ali, né? Vamos combinar que o Luiz Felipe não fez nada no jogador da equipe do Curitiba, mas o árbitro parou para marcar a falta. Bom, falei aqui dos confrontos, né? Foram 3 campeonatos, Série A, 22 jogos, já disse aqui 9 vitórias da Ponte, 6 empates, 7 derrotas. No recorte é o que a Ponte leva vantagem. Na Série B, esse é o 15º jogo. Foram 14 jogos já terminados, né? Claro, esse é o 15º. Por enquanto, vitória parcial da Ponte. A Ponte tem, com essa vitória parcial, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. E pela Copa do Brasil, foram 6 jogos, 2 vitórias da Ponte, 1 empate e 3 derrotas. O último jogo entre Ponte Preta e Curitiba foi em 2021. Foi o último jogo, inclusive, daquela Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória da Ponte pelo placar de 3-2. Foi aquele ano que o Curitiba subiu para a Série A em 2022. Primeiro jogo que eu tenho aqui no recorte, 7 de novembro de 1976, vitória da Ponte, 1-0 para cima do Curitiba. Trabalha a bola o time do Coxa, bola com o Natanael, tocou a bola aqui para o Matheus Friso. Friso vem, Emerson, disputa essa bola. Emerson vem, disputa a bola, o jogo tá parado, hein? O jogo tá parado, o árbitro para, marca a falta. Falta em cima do Emerson, o Matheus Friso pegou ele. O jogo tá parado, Corsato. Matheus Friso. Foi uma dividida ali, né? Foi, pra mim, acidente de trabalho, mas deu ruim ali pro nosso Emerson, hein? Chegou até quase que torcer ali o tornozelo. Ele colocou o pé no chão. Né? O Matheus Friso errou a bola. Mas pra mim foi acidente de trabalho, entendeu? E eu acho que não vai dar pra ele. Eu também tô achando que não, porque olha, realmente, assim... Parece que ele tá chorando. No replay foi bem feio, mas não vi intenção do Friso de acertar o jogador da Ponte Preta. E aí, uma das novidades, o Castro. É ele que tá aquecendo, Pedro? É isso mesmo. É o Castro. Quando a gente falava aqui que a Ponte está contratando zagueiro, o Castro, me parece que nesse primeiro momento, né, ele vai ser utilizado como volante no time da Ponte, que é a posição, né, para a qual ele foi contratado. Depois, na Série B, ano passado, as 4 últimas rodadas, o Brigatti coloca ele de zagueiro, ele ajeita a zaga ali junto com o Fábio Sanches, né, mas... olha, foi acerta o tornozelo, hein? Foi feio, hein, cara? Não foi intencional. Ele errou a bola. Mas foi feio, hein, cara? Foi bem feio, hein? Foi bem feio. Ele vai com o pé alto no tornozelo do jogador da Ponte, né? Enfim, sei lá, olha... A gente tá falando aqui do pênalti, né? Que se foi pênalti ou não, é lance pra VAR aí, né? Você quer a minha opinião? Eu não expulsaria, mas ficou bem na linha, viu? Ficou bem na linha. Eu acho que, vou mais uma vez dizer aqui, apesar de estar com a camisa na Ponte, mas né, acho que não é por isso que a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, toda hora, né? Achei que foi violento? Foi, mas é acidente de trabalho, ele não fez por querer, ele não foi pra pegar o tornozelo do cara. Vem bola pra Ponte, olha o Elvis, só que o jogo tá parado. Já não valia nada, tava caído ali o Vini Paulista, camisa número 36, o jogo tá parado, falta ali do Matheus Regis. Eu não vi falta não, cara. Ele para demais o jogo é muito picotado. Eu não vi falta não, e o Matheus reclamou, não sei se tomou cartão ou não,
Mas eu vou falar um negócio, eu não vi falta nesse lance não, O cara. Luiz Simas está dizendo aqui, Marcelo, você está vendo outro jogo, pegou o tornozelo. O Marcelo falou que tá bem em cima da linha, né? Eu que disse que pegou o tornozelo, todo mundo viu, né? Eu vi depois, na repetição eu vi e acabei falando. E o Matheus Regis tomou cartão, viu? Matheus Regis, amarelado, né? Reclamação. Rapaz, é o segundo cartão pro time da Ponte Preta no jogo, terceiro cartão no total. Bola para a equipe do Curitiba, vem o Matheus Friso na ponta esquerda, passe muito forte para ele, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. 44 minutos passados desse primeiro tempo no regressivo, 1 minuto mais acréscimos aqui do árbitro Emerson Ricardo de Almeida. Aproveite cada segundo, porque o tempo passa, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. 44, 1 para terminar, mais acréscimos. Majestoso, te contei não, placar, Campeonato Brasileiro Série B. Estreia Ponte, estreia do Curitiba. Ponte na frente, Joilson marcou. Ponte 1. Curitiba 0, placar ao vivo, futebol interior, Marcelo. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, nos 2 jogos em andamento, já tem gol nos 2 jogos, né? O São Paulo vai vencendo o Atlético Goianiense fora de casa, Caleri, 13 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro time do São Paulo, e o Botafogo sai na frente do Juventude, 2 gols, um do Júnior Santos, Ponte Preta 3, outro do Tiquinho Soares a 8, Botafogo 2, Juventude 0. E vem... 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, querendo arrebentar com a plástica na transmissão aqui do Felipe Marques. Não pode. Mais 3. Vamos até 48. Bola para a equipe do Curitiba. Natanael trabalha essa bola aqui na ponta. Ih, deu ruim pra Ponte, hein? Cruzamento, levantamento na boca do gol. Emerson Santos tira. Aí vem o Matheus Regis, briga ali com o Natanael, joga a bola ali nas pernas do jogador da equipe do Curitiba. A bola acaba saindo. Quem deu o drible aí foi o Figueiredo, rapaz. Em cima do risco, hein? Rapaz, que caneta, coisa. hein? Não vem de garfo porque hoje é dia de sopa. O Aparecido Alves, aí ele usa um adjetivo aqui, Aparecido, me permita não usar esse adjetivo, mas ele fala como é fácil para esses do apito dar cartão para os nossos jogadores. O Toninho Colarelli, grande Toninho Colarelli, abraço aos amigos. Toninho Colarelli Limeira, sempre pelo bom futebol, grande Toninho. Um abraço, saudade do amigo, viu? Roberto César Santos, juiz, outra adjetivo aqui que eu não vou usar, viu, Roberto? Deixa pra você aqui. Neuri Menezes, não foi falta, ainda deu amarelo, juizinho fraco. Luiz Simas, Marcelo, você está vendo outro jogo, já li essa, né? Edilson Roberto, jogador do Curitiba, jogador do Curitiba meteu a sola no Emerson. Esse juiz ainda vai complicar nós. Roberto César Santos, time muito recuado. DJ Digo, já pode acabar o jogo, né? Tá dizendo ele aqui. Eu fecho. Também fechava. Tá saindo a bola para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, amanhã 8h30 da noite tem Hora da Macaca. E às 9 da noite tem Guarani e Vila Nova. Vila Nova e Guarani, com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Posse de bola da equipe do Curitiba, 47, 1 minuto para terminar. Bola aqui pelo meio, Maurício Antônio, é capitão do time, zagueirão. Dá um balão, põe a bola aqui no campo de ataque, procurava o Gemerson, Dudu tira, joga a bola na linha de fundo. Escanteio pro Coxa, é o terceiro no jogo, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Terceiro no jogo pro Curitiba, né? O quarto no total. A Ponte só teve um escanteio, que foi o gol, o lance que saiu o gol. Matheus Friso levantou, primeiro pau, chega, a zaga da Ponte de novo tira. A bola acaba saindo pra lateral, o árbitro vai pegar a bola, né? Vai pegar a bola o árbitro, não deu tempo ainda não, viu, seu juiz? Você tá colocando a bola no lugar certo. É escanteio, é mais um escanteio para a equipe do Curitiba. Quarto escanteio no jogo, Friso pra bola, 47-50, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar com o Luiz Felipe, bola voltou pro Friso, de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, vem bola na grande área, sobe a zaga, tira, bola volta, Matheus Regis, tirou, mas tirou errado, a bola voltou pro time do Curitiba, Figueiredo tem jogador do Curitiba, caído dentro da grande área, Luiz Felipe tira a primeira, Figueiredo ganha a segunda, Luiz Felipe por baixo, joga a bola pra lateral, Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O jogador do Curitiba tá caidaço lá, hein, Corsato? E aí, quero ver. Foi toque. Foi fogo amigo. Encontro deles com eles, né? Foi fogo amigo. Número 5 ali do time do Curitiba, o Maurício Antônio. Acabou acertando o companheiro, né? Isso. Que o ficou número caído. 40, o Morelli. E o jogo tá parado. E o jogo não acabou ainda não. O árbitro vai acabar o jogo com o cara caído. Acabou. Aponta o centro do gramado. Quis saber de conversa não, Emerson Ricardo de Almeida. Ele falou assim, vamos aproveitar que já tá parado o jogo. Aponta o centro do gramado. Final do primeiro tempo. Não majestoso com gol de Joilson a 13 minutos do primeiro tempo. A Ponte está vencendo. 1 para Ponte, 0 para o Curitiba. Torcida da Ponte vai fazendo a festa do majestoso, hein, Pedro Lino? É isso mesmo, a torcida da Ponte vai fazendo a festa. Final do primeiro tempo. 1-0 para Macaca, gol do Joilson. Estreante da noite, né? Estreante da noite já fez o gol aqui no estádio Moisés Lucarelli. E Corsato, se a Ponte quiser fazer alteração no segundo tempo, o técnico João Brigatti pode mudar no gol Luan, Edson, Dodô. Vai com você que já eu falo, Corsato. Tá certo, Pedro Lino. Fátima Fornazieri. Manda um alô aqui pro Fernando do Tocantins. Valeu, Fátima. O Luiz Simas. O juiz está parando muito o jogo. O jogador que deu aquela entrada de amarelo para o jogador o jogador que deu aquela entrada de amarelo para o jogador do Curitiba. Vocês viram? Ele não deu amarelo. Era pro Matheus Frias, ele não deu. O jogador, o juiz está parando muito o jogo. Ele não deu cartão não para ele não. Não deu. Ele tá falando que era para amarelo. Concordo. Era para amarelo, mas ele não deu. Não foi isso que ele escreveu, mas acho que era isso que ele quis dizer. Mas o VAR em cartão amarelo ele não pode entrar. Ele só pode entrar se for para cartão vermelho. Exato. Esse Dudu Vieira é pura raça em campo, diz aqui o Edilson Roberto. Ele é bom jogador. Bom jogador. Calma, Edilson. Calma, Danilo. Tá dizendo aqui o Osmar Dangá, tá pedindo calma aqui pra nossa torcida. Então vamos lá. Gostou do jogo, Marcelo, no primeiro tempo? Gostei, principalmente do resultado, né? 1-0, mas o time do Curitiba é um time perigoso, tem o Matheus Frias, tem o Leandro Damião, que pouco participa do jogo, mas essa é a característica do Leandro Damião, né? Mas é o seguinte, se chegar perto dele ali, ele tiver uma chance só, ele vai fazer. Então tem que cuidar do Leandro Damião. Tô gostando do sistema defensivo, principalmente das bolas aéreas, que era um problema que a gente tinha no Campeonato Paulista e também na Série B do ano passado. Enfim, a Ponte tá fazendo um bom primeiro tempo e tá enfrentando um bom time também. O time do Curitiba não é bobo, não. Isso, daqui a pouco o Marcelo, depois do intervalo, vai comandar no intervalo Canais Futebol Interior e Valinhos FM. O Pedro Lino começou falando lá do banco, né? Então vamos lá, Luan, Edson, Dodô, Iago, Castro, Cauê, que é menino da base, Luiz Raquim, Lucas Bochecha, Everton Brito, Zé Mário, Nilson Júnior e Vinícius. Os jogadores à disposição do técnico João Brigatti no banco de reservas. Por exemplo, vamos lá, se o Gé, se for confirmado também tudo que a gente tá ouvindo e vendo, né? Fosse um cara tranquilo, que entendesse um pouco do que tá acontecendo, ele ia estar na vaga do Vinícius hoje, né? Ele ia estar no banco de reservas, ia poder ajudar o clube. Enfim, às vezes, cara, não é só em você que você tem que pensar. Você tem que pensar no coletivo, no time, na instituição, na torcida. E às vezes não pensa assim, né? Tem 12 jogadores no banco de reservas, né? Estaria no banco, mas tá bom, bora lá. Vamos falar da Ponte, do time que tá em campo aqui, tá ganhando o jogo 1-0. A gente vai pro intervalo, 7 minutos para 7 da noite nesse domingão, feriadão 21 de abril. Depois do intervalo, o Marcelo comanda o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM 87,9. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. É isso, hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, são 18 horas e 56 minutos, faltando 4 minutinhos para 7 da noite em Campinas. Campeonato Brasileiro Série B, é a primeira rodada, a Ponte vai vencendo a equipe do Coritiba pelo placar de 1-0. Tem chamado lá no Majestoso, fala Pedro. Deu um princípio de correria aqui, mas só que era a torcida do Coritiba reclamando dos jogadores na saída do gramado. Só para completar, se o técnico João Brigatti quiser mexer no segundo tempo, tem Luan no gol, Edson, Dodô, Iago Dias, Castro, Cauê, Luiz Raquim, Lucas Bochecha, Everton Brito e Zé Mário, Nilson Júnior e Vinícius. E o Coxa tem Benassi no gol, Diogo Batista, Benevenuto, Rodrigo Gelado, Andrei, Guilherme Aquino, Matheus Bianchi, Brandão, Bernardo, Wesley Pomba, Jean Gabriel, Lucas Ronier e o técnico é o Guto Ferreira. Beleza, Pedro, vai descansar, você volta no segundo tempo com mais aí do Majestoso. Muito bem, resultado, a Ponte Preta vai vencendo, como eu disse, 1-0, o gol foi do Joilson, uma cobrança de escanteio do Elvis, a bola para o Matheus Regis, que engana a marcação, ele ameaça devolver a bola pro Elvis, que estava voltando, né, saindo do impedimento, só que ele volta para a linha de fundo, faz o cruzamento. E aí, a participação importante dos dois zagueiros, o que faz o gol é o Sérgio Rafael, porque o Sérgio Rafael, ele vai dividir a bola, né, com o Matheus Friso, que vai tentar cortar a bola que já está quase na pequena área. Aí o Matheus Friso corta a bola, bate no Sérgio Rafael, bate em um outro defensor do Coritiba e sobra a caráter, né, pro Joilson mandar a bola pro fundo da rede, 1-0 para a Ponte Preta. Entendo que o resultado é até merecido para a Ponte no primeiro tempo. Tivemos 3 cartões amarelos, 2 para a Ponte, Ramon a 16 minutos e a 43 o Matheus Regis. E o Bruno Melo foi o único cartão amarelo do time do Coritiba a 11 minutos do primeiro tempo. A gente vai falar já sobre o jogo, quero até saber a opinião do Carlos. Tem muita gente braba com o juiz, com a arbitragem, né? Com o VAR também. O Batata é um deles diz que o juiz não tá bem no jogo, né, Batata? Um abraço para você. Enfim, tem muita gente realmente nas redes sociais pé da vida com o árbitro com relação ao pênalti, um pouquinho antes do gol da Ponte, com aquela entrada do Matheus Friso, que ele nem tomou cartão amarelo em cima do Emerson Santos. Enfim, o pessoal tá assim... Eu entendo que... Porque, por exemplo, ele deu cartão amarelo por reclamação, tá bom, né? Mas eu entendo que, mesmo que se o cara não tem a intenção... Por exemplo, se aquele lance é dentro da grande área, não interessa. Era pênalti. Era pênalti, né? Era pênalti. Diferente de quando, por exemplo, no caso da bola na mão, né? Que é interpretativo. Aí, cara, quando é interpretativo, aí todo mundo tem razão. E no final das contas ninguém tem razão. Porque aí quem decide é o árbitro, né? É o árbitro do jogo que vai decidir se foi ou não pênalti. No caso do Matheus Friso, eu entendo que ele merecia um cartão amarelo. Por que não o cartão vermelho? Porque ele não fez porque quis. Mas ele machucou o cara, pô.
E machucou o jogador. Aí eu entendo que o torcedor que reclama do cartão amarelo tem razão. E o árbitro, você pode falar o que for, mas quem que tem a visão privilegiada ali do lance? Você pode até, às vezes, defender um bandeira, por exemplo, um assistente, né? No lance de pênalti, que é uma coisa muito rápida, assim, né? No lance de pênalti, desculpa, no lance de impedimento, né? Que você mede centímetros ali no olho, fica complicado. Mas, quem é que tem a visão privilegiada do jogo? Quem é que estava do lado da jogada? Era o árbitro. Ele viu que foi violento, viu a reação do jogador, né? Então, ali nesse caso, eu acho que o cartão caberia sim. Agora, no caso do pênalti, eu não vou mudar minha opinião aqui do que eu já havia dito lá anteriormente. Eu não acho que foi pênalti. Por quê? Porque foi muito em cima do cara. Foi muito em cima do jogador, não tem tempo dele reagir. Então, não acho que foi pênalti. O Marcelo já pensa diferente, ele fala que talvez a mão não estivesse dentro da área. Para mim, a mão estava dentro da área, isso é fato, né? Aí é discussão do que o árbitro acha que é pênalti ou não. É isso. Daqui a pouco você registra a participação das redes sociais. Tem bastante, né? Viu? Manda abraço pra rapaziada que tá com a gente também no FM 87,9, na Valinhos FM, você que tá no nosso YouTube, Futebol Interior, e você que tá no nosso canal de áudio também, tá lá no aplicativo, né, no portal, no Placar ao Vivo, tem lá o ícone rádio, você pode ouvir a gente, tem várias maneiras, pelo Radiosnet, outros aplicativos aí para você acompanhar a nossa transmissão, os nossos jogos aqui nos canais Futebol Interior. E tá curtindo a gente, dá um joinha aqui na transmissão, compartilha a transmissão, se inscreva no canal Futebol Interior. Você quer mandar abraço pro povo antes de eu até falar aqui dos jogos que estão em andamento, seguir o Placar ao Vivo? Vamos sim. O Edilson Roberto, Ramon tem amarelo, tira ele e coloca o Bochecha. O Jorge, estamos sem meio campo, Ramon e Elvis sumidos. O Wilson da Rocha, a Ponte não sofreu, mas acho que precisa ser mais rápida a saída. Luiz Simas tá falando lá que naquela mensagem que eu li era o que você falou mesmo, era o que ele estava pedindo. O João Batista de Paula, Corsato, estou aqui, ô João, obrigado, viu? O Ronaldo Neto, tô boiando, caso Gé, o que aconteceu? Há uma informação de que o Gé discutiu com a comissão técnica, né? Porque queria estar como titular, não aceitou a reserva, por isso não está à disposição no banco de reservas. Tá bom, Ronaldo? Jorge, o Elvis não tem mobilidade, o Ramon não corre. É por isso que estamos perdendo meio campo, diz aqui o DJ Digo pro Jorge. Marcelo Venâncio, tem que sair mais para o jogo, muito recuado. Murilo Melo, boa noite a todos. Macaca jogando bem, eu viria com Mário Sérgio no lugar do Elvis, é uma possibilidade. Hudson Patagini, boa noite, amigos Corsato, grande Charlão, boa noite, obrigado pela audiência. Mário Sérgio? O lateral, né? Ah, sim. Que treinou. Zé Mário, então, pô. Vocês me trincam assim. Falei, quem é Mário Sérgio, cara? Ah, tá, mas o ouvinte escreveu Mário Sérgio, eu fui na dele aqui. É o Zé Mário, é isso, lateral esquerdo. Ah, muito bem. Que também são jogadores novos, a gente confunde mesmo o nome. Que nem o Matheus Regis, muitas vezes eu vou chamar de Matheus Riso, tá? E o Gabriel Riso eu vou chamar de Gabriel Regis. Vai acontecer. Porque dois nomes, enfim. Bom, deixa eu dar uma girada aqui no Placar ao Vivo. O Atlético Goianiense vai perdendo pro São Paulo 1-0. Toca no Caleri que é gol. 1-0 pro time do São Paulo, que já não tem mais Thiago Carpini. O Botafogo vai vencendo o Juventude por 2-0. Júnior Santos e Tiquinho Soares de pênalti. Jogos que estão em andamento. Andamento também... Não, já acabou esse jogo aqui. O Atlético Paranaense venceu o Inter por 1-0. Deixa eu ver quem fez o gol. Foi o Canóbio, 25 do segundo tempo, 1-0 pro Furacão. Jogo que transmitimos no primeiro tempo aqui com a Guaíba, lá do Rio Grande do Sul. É isso. O Palmeiras empatou com o Flamengo 0-0, jogo que aconteceu no Allianz Parque. E lá no Bavi, Carlos, o Vitória abriu 2-0, né? Com o Mateuzinho. O Mateuzinho, como faz gol em Bavi? Gosta de fazer gol em Bavi o Mateuzinho. E aí o Wagner Leonardo também. 2-0. Isso já no segundo tempo, a 11 do segundo tempo. O Mateuzinho fez a 20 do primeiro e o Wagner Leonardo a 11 do segundo. Só que aí o Bahia ousou empatar o jogo. Biel a 23 e 26 Everaldo. Um pombo sem asa na entrada da área. 2-2 no Bavi. Lá a torcida tá pegando no pé muito do Rogério Ceni. Enfim. Bom... deixa eu dar uma passada aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos Tombense 1, São José 0, Remo 1, Volta Redonda 2, Caxias 0, Atlético 4. Polvidiero fez o primeiro gol do Atlético no jogo. Ipiranga 3, CSA 1, Náutico 0, São Bernardo 0. Esse jogo foi hoje.
já terminou, sim, já terminou. Terminou também vitória do Figueirense 2-1 para cima do Ferroviário. Daqui a pouquinho, na verdade já tá rolando a bola. Floresta e Botafogo da Paraíba 0-0. Amanhã, 8 da noite, Confiança pega o Londrina. Amanhã também teremos Ferroviária e ABC às 8 da noite. Na quarta-feira, 8 da noite, a Aparecidense de Igor Torres... Meu Deus. Pega o Sampaio Correia do goleiro Felipe, ex-Corinthians, ex-Flamengo. Portanto, são jogos aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã tem Hora da Macaca. Qualquer que for o resultado aqui, viu? De Ponte Preta e Coritiba, vamos ter a Hora da Macaca. Toda segunda-feira tem a Hora da Macaca. Sempre. Então, você que é torcedor Após da Ponte... às 8h30 da noite. Vem com a gente na Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Estamos lá para tocar uma ideia, bater um papo com você, internauta torcedor. Para concessionária Sim, Café Canecão. Vai, Carlos. Ô, Luiz Simas. Corsato, eu entendo a análise do lance do pênalti, mas a bola ia direto pro gol. Você lembra que já tomamos gols de pênalti assim no ano passado? Sim, Luiz. Sim, falta de critérios, né? Falta de critérios no time na arbitragem brasileira. Eu já vi pênalti sendo marcado assim mesmo. Bom, vai entrar o camisa número 98 do Curitiba, é o Lucas Ronier. Vamos ver quem vai sair aqui. É o 32. Oi, Pedro Lino. Substituição do Curitiba, viu? Vai. Sai o número 33, Davi, e entre o número 98, Lucas Ronier. Saiu 33, Davi, e entre o 98, Lucas Ronier. Bom, o Ronier foi embora, o David... o Ronier entrou, o David saiu. Eu vi 32. Intervalo. Eu tô de óculos, hein? A primeira foi 32, que subiu, depois ele arrumou lá. O Tony Son continua esses mistérios do cara não ir bem na Macaca e ir lá fora e ir bem. Vai, Marcelo. Muito bem, vamos terminar aqui o intervalo de jogo, assim, porque vai começar o segundo tempo. Assume aí, Carlos. Carlos Costa. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Pedro Lino, mesa de som com a equipe técnica, áudio e vídeo com o Felipe Marques, o Mr. X lá na Valinhos FM, com a coordenação da Mayla Siqueira também, do Wagner Faneco e do Ismael Neto. Comecinho de jogo no segundo tempo, posse de bola da equipe do Curitiba, portanto o David foi embora, 33, também não pegou na bola, hein? Esse David, o Lucas Ronier, camisa número 98, está no jogo, Corsato. É o David da hora, né? Jogador que era do Juventude. Cara, vou falar da Ponte Preta, eu tô com o internauta aí, eu tiraria o Ramon Carvalho. Já tem cartão, primeiro tempo não foi tão bem, ainda deixaria o Elvis mais um pouco, mas eu tentaria uma outra opção nesse meio campo aí, enfim. Mas eu gostei do Ramon Carvalho no primeiro tempo. Não, jogou bem, jogou muito melhor do que ele estava jogando. O Elvis que não apareceu muito, né? Então você tiraria o Elvis e deixava o Ramon? Não, eu tiraria o Ramon Carvalho. Eu tirava o Ramon Carvalho e colocaria o Bochecha. Vem o time do Curitiba, a bola aqui pro campo de ataque, cruzamento do Natanael. Nata no cruzamento, a bola pega nas costas do Risso. Sai para lateral para a equipe do Curitiba. Chamou, falou, Pedro Lino. O Jamerson, não sei qual a pronúncia do nome dele, discutiu com o Gandula. A torcida da Ponte, por ele ter jogado no Guarani, já encheu bastante a orelha dele, viu? Anota aí, é Jamerson. Isso. Meu som tá bom? Como que tá meu som? O som tá perfeito. Tá perfeito, como você. Valeu. Era só pra testar também. Não, Marcelo, aí não. Tá como você, Pedro Lino, perfeito. Meu Deus. Tô fora. Meu Deus do céu. E o David, da hora, que foi embora, viu? Anote aí, Pedro Lino. David da hora. Camisa número 33, que ano passado esteve no Juventude, conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Comecinho de jogo no segundo tempo. Bom, o Brigatti não mexeu, portanto a ponte de Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon Elvis, Matheus Edges e Gabriel Novaes, né? Apesar de muita gente querer que o Ramon saísse, né, pelo cartão amarelo, e o Elvis também, o Brigatti não mexeu. Time que tá ganhando não se mexe, o Brigatti foi nessa, né? Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo, Jamerson, Morelli, Vini Paulista, Matheus Friso, Figueiredo, Lucas Ronier na vaga do David da hora e Leandro Damião. O time
do Guto Ferreira. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente, você ligado também conosco lá na Valinhos FM 87,9. É muito bom ter a sua companhia. Manda mensagem pra gente, pode mandar aqui no WhatsApp, que agora o WhatsApp tá aberto, viu? O WhatsApp tá liberado aqui, 989893526. Fala, Marcelo. Você é rápido aí. Nossa, que agilidade, cara. A transmissão começou, gente, às 5h05 da tarde. Ele conseguiu pegar o zap agora. Não dá pra explicar, né? Mas você é muito mala, cara. Ô, Carlos, aqui depois os números do jogo, tá? Os números do jogo, boa, aliás, Arthur Eugênio aqui no ponto. Tá perguntando os números do jogo. Falou, Carlão, você não falou os números do jogo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento. Chega a Jaga pra tirar. Aí o Jamerson chega pra tirar. Aí vem ali, briga o Joilson com o Leandro Damião. O jogo tá parado. Falta pra equipe do Coxa fazer a cobrança amiga esquerda, campo de ataque. Ponte, neste momento, atacando pro gol do portão de entrada do Majestoso. Defendendo o gol ali da linha do trem. Trabalha a bola o time do Curitiba, bola com o Jamerson, lá perto da torcida jovem, da Serponte, dos torcedores uniformizados da Ponte, do lado da galera, bola para Maurício Antônio trabalha essa bola, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, vem trabalhando bola para a equipe do Curitiba, ele abre o jogo na ponta esquerda, bola para Vini Paulista, vem trabalhando bola aqui para a equipe do Coxa, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Morelli volta, começa tudo de novo, bola para Bruno Melo, vem o Bruno Melo, vem trabalhando bola aqui para a equipe do Curitiba. E chegou cometendo falta o Emerson. Camisa número 8, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Curitiba. Nossa, em cima do Matheus Frias, hein, Corsato? Pegou e forte, hein? Na verdade, o BO pior ficou ali entre o Joilson e o 6, né? O Sérgio Rafael e o jogador da Ponte, o Emerson, né? Mas o Matheus estava no meio do caminho e acertaram ele. Falta pra mim bem marcada, tem que tomar cuidado, vem levantamento na área. São 2 por enquanto na barreira ali do Pedro Rocha, que hoje tá todo de amarelo, parece uma gema de ovo. O Lucas Ronier, que é da base do Curitiba, tem apenas 19 anos. Atacante, falta pra equipe do Curitiba fazer a cobrança, vem Matheus Friso pra fazer a cobrança da falta, Frisson do torcedor da Ponte lá, frisou pra bola na cavadinha, levantamento na boca do gol, toque pra trás, por baixo, chega a zaga da Ponte, tira! Meu Deus! Zagueirão da Ponte chega, tira! Joga a bola ali de fundo, não ia valer mais nada, porque, não sei não, né? Tinha jogador impedido ali, mas quase o gol do Curitiba. Meu Deus do céu, vamos ver quem foi que tirou ali, o Sérgio Rafael, Joilson, Emerson Santos. Meteu o pezão na bola, jogou a bola na linha de fundo, escanteio pro Curitiba, Corsato. Cara, mas eu acho que ia valer o gol sim, porque o jogador que estava impedido não participou da jogada, né? Emerson Santos foi preciso, corajoso, tirou o pão da boca do atacante do Curitiba, é escanteio. Curitiba lá do direito, tem jogador da Ponte caído ali na pequena área, mas por pouco o Coxa não empata o jogo, viu, Carlos? Por pouco, muito pouco mesmo. O jogo tá parado. Comecinho de jogo, 6 minutos do segundo tempo. Rapaz, e o Leandro Damião tava lá pra enfiar a cabeça na bola. Se o Emerson Santos não estivesse ali, era caixa. E agora o Edson vai vir, né? O Brigatti sonhou em usar o Edson, né? Nesse jogo. E não vai ter jeito, né? É o Sérgio Rafael que tá contundido ali, tá sentindo o jogador da equipe da Ponte Preta. O Edson tá prestes aí a entrar, né, o Pedro Lino? Isso mesmo, o Edson agora foi fazer um pequeno treinamento antes de entrar, né? Vai entrar no lugar do Sérgio Rafael, que tá mancando, viu, Corsato? Eu tô aqui no gramado aqui, eu tô ele mancando bastante. Mas se demorar muito não vai entrar, a Ponte vai ficar com um a menos em campo, mas não vai poder entrar, né? Ele não vai deixar entrar. A Ponte vai ter a cobrança do escanteio sem zagueiro. Não pode, tem que esperar. Vamos lá. Ô, louco. Então tá confirmado. Edson, primeira alteração no time da Ponte, ele entra com 7 minutos do segundo tempo. Sérgio Rafael sai contundido. É escanteio para a equipe do Curitiba. É o 6º escanteio do jogo. É o 5º pro Curitiba. Vem levantamento da boca do gol. Sobe Emerson Santos para tirar e pede para que todo o time saia.
pede para que todo o time saia. A bola vem aqui para a lateral. É lateral para a equipe do Curitiba fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem Natanael para fazer a cobrança do arremesso manual. 7 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Isso tira. Pedi para a produção arrumar lá. Escanteio 6, viu, produção? 6 escanteios. 3 cartões amarelos, 5 para a equipe do Curitiba e 1 para a Ponte. A Ponte só teve um escanteio, que foi o escanteio que originou o gol da Ponte a 13 do primeiro tempo. Chamou, falou, Pedro Lino. Saiu o número 6, Sérgio Rafael, e entrou o número 3, Edson. Saiu Sérgio Rafael e entra o número 3, Edson na Ponte Preta, Corsato. É isso, alteração no time da Macaca, a primeira no jogo. Com um monte de zagueiro no banco, a Ponte tem, além do Edson, a Ponte tinha o Castro, o Luiz Raquim e o Nilson Júnior. Então, 4 zagueiros, né? E quem entrou foi o Edson. Vem Curitiba, bola na ponta, Jamerson vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro, voltou para Matheus Friso, pega de novo o goleiro. Vai na bola, Pedro Rocha. Rapaz, que bomba do Jamerson. O Pedro Rocha teve que defender, Corsato. A Ponte tem que achar um jeito de sair dessa parte de trás aqui do gramado, né? Porque o Curitiba tá chegando com força. Ó, 38% só de posse de bola pra Ponte no jogo. 38%, 62%. E o placar? Não, 1-0 pra Ponte. Isso. 62% de posse de bola pro time do Curitiba, portanto, a Ponte tá tomando pressão em casa, hein? A Fátima foi na ZR, tá pedindo pra mandar agora um abraço pro Célio. Valeu. Um abraço pra você, viu, Fátima? E pro Célio também. José Laurindo Vaz, bairro Boqueirão Santos. Pedro Lino, bom repórter. Vai voar já, igual borboleta. Marcelo Venâncios, eu tiraria os 2. Ramon e Elvis. Valeu, Marcelo. Tonison, continua esse mistério dos caras não ir bem na Ponte, enfrentar e arrebentar fora. E agora o Edson participou bem do lance ali, viu, Carlos? Porque senão, olha, o Curitiba ia empatar o jogo. É outro escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Curitiba. É o 6º escanteio para o Curitiba. No segundo tempo, já é o segundo com menos de 10 minutos. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Quem sabe contra-golpe para a Ponte, hein? Matheus Regis. Bola para Gabriel Novaes. Vem o centroavante da Ponte, tá lá na ponta direita. Tá com uma proteção no braço. Linha de fundo, por baixo chega a zaga. Zaga do Curitiba com o Jamerson. Também estava sozinho o Gabriel, hein? Joga a bola, linha de fundo, escanteio para Ponte. É o segundo escanteio para Macaco, o primeiro do segundo tempo, Pedro. Chegou num belíssimo lançamento, no número 83 do Curitiba. O Jamerson, né? Tirou. É escanteio para Macaca, Elvis na bola, Corsato. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para o time da Ponte. Chegamos a 10, toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Marcando o grande Felipe Marques, 10 minutos passados do primeiro tempo. Elvis para a bola, perna direita, levantou, segundo pau. A bola vai ficar aqui na ponta, a bola para o Matheus Regis. Isso, pede na ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pedro Morisco. Dá um soco, tira. E o Matheus Friis vem. Tocou essa bola aqui na ponta. É pro Figueiredo. Vem Figueiredo na marcação por baixo. Chega a zaga da Ponte. Edson de novo, hein? Foi bem o menino. Toca a bola para Ramon Carvalho. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Troca a bola aqui na ponta esquerda. Bola para Matheus Regis. Matheus Regis tirou Natanael para dançar. Tocou para Ramon Carvalho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Jamerson. Testa na bola, linha de fundo. E se ele não mete a cabeça na bola, o Gabriel Novaes estava lá para colocar a bola na rede, Pedro Lino. Isso mesmo, mais um cruzamento perigoso. O Jamerson tirou. É escanteio para Macaca, Elvis na bola, Corsato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Nelson Caivano. É pai do Henrique Caivano, que jogou na Ponte Preta. Tá lá no Poços de Caldas, né? Pouso Alegre. No Pouso Alegre. É isso. Grande, Nelson, obrigado pela audiência, viu? Obrigado. Escanteio para a equipe da Ponte, Elvis para a bola. Terceiro escanteio da Ponte no jogo, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Bola voltou para a Ponte. Ramon Carvalho tentou tocar para o Elvis, ele não pegou. A bola ficou aqui no campo de defesa. Bola ali para o Vini Paulista. Vini Paulista põe essa bola aqui para o campo de ataque, não tinha ninguém no Curitiba. A bola vai ficar aqui com o Dudu. Volta essa bola atrás para o goleirão Pedro Rocha. Vou dar moral pro Pedro Rocha e vou chamar o teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando junto com a gente. Deixa eu ver aqui a mensagem que chegou. Boa tarde.
O Wesley, assistindo vocês aqui. Ô Wesley, obrigado, mandou mensagem aqui no WhatsApp. Demorou, mas eu li a mensagem. Obrigado, Wesley. 989-89-39-35-26. Vem bola para a equipe da Ponte. Por baixo chega o Jamerson. Tira o último toque do jogador da Ponte. A bola vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Valeu, Wesley. Depois manda pra gente aqui seu bairro, meu querido. Manda a cidade que você está, tá bom? Grande abraço pra você. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Wilson da Rocha também, grande Wilson, um abraço, meu querido, mandou mensagem aqui no Zap Zap. O Corsato não pode esquecer do WhatsApp, Marcelo. O WhatsApp tá vivo na transmissão, ó. WhatsApp, canais Futebol Interior, 989-89-35-26, 19 é o nosso código de área, você participa, manda mensagem pra gente. Tem falta ali para a equipe do Curitiba, camisa número 98, menino da base, Lucas Ronier. Aliás, é uma falta. O Lucas Ronier foi sozinho, né? Mas a falta foi em cima do Natanael. O jogo tá parado, falta para a equipe do Curitiba, Corsato. Falta em cima do Natanael. O Lucas Ronier caiu sozinho ali. Vem mais um levantamento na área. Agora a Ponte tem 37% de posse de bola. Figueiredo, ele que vem pra cobrança da falta. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra trás. Mete a cabeça na bola, zaga da Ponte, tira com o Joilson, a bola voltou. Jamerson, trouxe a bola, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, golaço. Gol do Curitiba. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. E foi o Lucas Ronier, hein? Atacante, menino da base. Trouxe a bola lá pra meia. Tava na ponta esquerda. Zaga na ponta tirou com o Joilson, mas tirou pra trás. Aí veio o Ronier. O Ronier foi pra cima do Luiz Felipe, tirou o Luiz Felipe e bateu pro gol. Passou pelo Pedrão e foi morrer no fundo da rede. É o gol de empate. É do time do Curitiba, Lucas Ronier. Um pro Curitiba, um pra Ponte. O jogo tá empatado, goleirão Pedro Rocha. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol do Coxa. O gol do Curitiba aí, printa a tela, Corsato. O Curitiba era melhor no segundo tempo, né? A Ponte Preta deixou de jogar, o Curitiba pressionou. E aí o Lucas Ronier, como você disse, foi lá pelo lado esquerdo e acabou chutando a bola para dentro da pequena área. E aí o Joilson, que tinha feito o gol a favor, acabou jogando contra o próprio patrimônio. Eu também tô com você, acho que o gol vai ser marcado pro Lucas Ronier, porque se ele não põe o pé na bola, a bola ia entrar de qualquer jeito, né? Mas tá empatado o jogo e o Coritiba vai para cima da Ponte Preta. A Ponte Preta precisa voltar pro jogo, né? Precisa voltar pro jogo, precisa pressionar mais o Coritiba, porque se deixar o Coritiba jogar, vai tomar a virada, né? Pintou cartão aí agora, hein? Vamos aguardar, porque a TV não mostrou. Vamos aguardar para saber para quem foi. O Wesley tá no Campos Elíseos, Campinas, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado, Wesley. O Wilson da Rocha tá ouvindo aqui pelo Radiosnet. Ô, Wilson, obrigado mais uma vez aí pela audiência, tá? Ponte tomou gol de empate, você falou aí, merecido, né, Marcelo? No segundo tempo, Ponte não jogou, né? Ainda não, né? Merecido. O time do Coritiba joga melhor no segundo tempo e já tinha mais posse de bola, né? Até que em número de finalizações estava tudo igual. Mas o Coritiba voltou melhor no segundo tempo e empata o jogo. Precisa mexer, né? Precisa mexer, obrigado. E tem opção, né, cara? Ó, quem tomou cartão amarelo foi o Natanael, tá? Anota aí, número 15 da equipe do Coritiba, Natanael. Natanael. Número 15 não, há 15 minutos ele tomou, né? O 16. Natanael do time do Coritiba, portanto, é o quarto cartão do jogo, 2 para Ponte, 2 para a equipe do Coritiba. Tá 1-1. Gol do Coritiba foi marcado pelo Lucas Ronier a 14 minutos do segundo tempo. Gol da Ponte a 13 minutos do primeiro tempo pelo 13, o Joilson. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 16 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo. No regressivo, 28,5 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte venceu o jogo 1-0. Curitiba foi buscar. 1 para Ponte, 1 para o Curitiba. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Pela Série A, mais cedo, Palmeiras e Flamengo empataram 0-0. O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa
Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Bola para a equipe do Curitiba que vem, perigoso Curitiba. Bola com o Natanael, sai na ponta, vem pro meio. Vem na marcação ali para cima dele o Edson. Que o Edson tá fazendo ali? Voltou para Leandro Damião, fez a finta pro Friso. Chegou a zaga para tirar. Aí chegou o Riso, tem Friso e Riso. O Riso na ponte, o Friso é do Curitiba. Aí chega, tira, chegou o Ramon Carvalho. Chegou com falta ali para cima dele o jogador do Coxa. Cara, se não deu essa falta, pelo amor, hein? Em cima do Ramon Carvalho, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai participando aí, lembrando que amanhã tem mais futebol aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. A partir das 8 horas da noite, você que está com a gente no rádio, amanhã depois da Voz do Brasil, na Valinhos FM tem o jogo do Guarani contra o Vila Nova e Guarani, direto do Oba. O Albert Cavalcante será um repórter e o nosso querido Gustavo Marques, o homem do 1001 casamentos, estará na transmissão do jogo. Grande Gustavo Marques. Grande Gustavo Marques. Amanhã, 8 da noite, estreia do Guarani na competição. E aqui vem Curitiba de novo, hein? Rapaz, Coxa tá bem no jogo. E aí vem, só que o árbitro tá parando para marcar uma falta, para marcar um impedimento do Gemerson. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Saber do Pedro Lino se tem algum jogador da ponte no aquecimento, porque pelo amor de Deus, hein? Por enquanto ainda não, forçado. Nada. Nem movimentação no banco, nada. Tem um... Vai lá. Tem 4 jogadores ali, mas estão tudo assistindo o jogo, forçado. Depois você vai lá então, você que tem moral com o Brigatti, vai lá, pega lá, puxa a orelha dele e fala, ô Brigatti, Brigatão da massa. Vou mexer no time aí que estamos precisando. Tem Dodô, tem Everton. Everton Ribeiro, Lucas Bochecha. O Lucas Everton Brito. Everton Brito. Isso, Lucas Bochecha. Enfim, tem opções aí, né, cara? Dá pra... O Zé Mário que pode fazer essa meiuca. Sim, dá pra dar uma mexida no time aí, né? Tem o Vinícius também. Sim, verdade. Então, são opções. Não faltam. Tem até gente que foi de fora do banco. Luiz Felipe, vem lá, ele pro cruzamento, tocou nas costas ali do Gabriel. O Gabriel ficou só olhando. Aí veio ali o Gabriel Risso também. Chegou ali o Ramon Carvalho. O árbitro para marcar a falta. O Ramon Carvalho tem que sair urgente, hein? Já passou da hora de tirar o Ramon. Mais uma falta dessa aí, o árbitro pode pegar. Era pra amarelo. Ele já tem amarelo. Se o árbitro fosse um pouquinho mais severo, tinha expulsado o Ramon, cara. Demorou pra tirar o Ramon do time. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! 20 minutos cravados deste segundo tempo, 25 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte e Curitiba empatam 1-1 no Majestoso, Marcelo. Pela Série A, o Botafogo vence o Juventude pelo placar de 2-0. O Atlético Goianiense perde para o São Paulo 1-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Sempre pra sempre te vem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, você participando, mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp 989-89-3526. Curitiba vem, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento. A bola passa, vai embora. Rapaz, foi aquele lance meio que sem querer, né? Meio que sem querer do Morelli, que ataca muito aqui pela direita. Mas a bola pegou muito forte e saiu linha de fundo. Tiro de volta pra ponte fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente no WhatsApp 989-89-3526. 989-89-3526. Pode ser aqui também pelo YouTube. Bom, a bola tá com o time da ponte. Deixa eu pegar aqui as mensagens do YouTube. O Everton Santos. Futzoeira, fala Corsato. Corsatos, ótima transmissão. Everton Santos na área. A ponte não voltou pro segundo tempo. Everton. Parece que não mesmo. Marcelo Venâncio, avisa aí que tem o Dodô no banco. Edilson Roberto, tem que mexer no time antes que seja tarde. Tá todo mundo pedindo pra mexer. Ramon já tem amarelo, correndo risco Brigatti. Tá todo mundo avisando, né? Edilson Roberto disse aqui, Ramon não dá mais. Vai ser expulso ainda. O Ronaldo Neto, Gabriel Novaes e nada é a mesma coisa. Muda Brigatti.
Por isso que eu acho que o Gé tem que dar um jeito de colocar ele no time. Vem Ponte, bola com o Gabriel. Quem sabe ele trouxe a bola perto da direita, vai queimar ali, bateu pro gol. Espalma, o goleiro pega na trave. Não tinha feito nada, hein? Só foi criticar aqui o Gabriel Novaes, pelo menos o nosso internauta, né? Quase gol da Ponte. Que chutaço e que defesaça do Morisco agora, hein, Pedro Lino? Belíssima defesa do Pedro Morisco, belíssima defesa. O chute do Gabriel Novaes, aí aonde a coruja dorme, o Pedro Morisco pulou e de mão trocada fez a defesa, segue Ponte Preta 1, Curitiba 1, Corsato. O Jorge disse que o Brigatti tá perdidinho, não sabe o que fazer com esse monte de reservas. A Renata Dalgalo, quase Ponte. O Ronaldo Neto, só porque eu falei. Manda mais uma corneta aí, Ronaldo. Quem sabe ele manda pra rede. Ia ser um golaço, hein, Corsato? O Pedro Morisco foi bem, hein, cara? Corsato. Oi. Vem Iago Dias. Acho que é o Gabriel. Iago Dias e mais um. O Luiz Felipe tá caído lá, né? Me parece ser o Luiz Felipe. E é coxa, hein? Meu Deus. Adutor da coxa, hein? Adutor da coxa. Aqui a televisão mostra, né? A televisão tá mostrando aqui o Gabriel Novaes. O Gabriel Novaes fez aquele gesto. Você que tá com a gente aqui no YouTube, ó. Faltou isso aqui, ó. Isso aqui. E não vai dar mesmo pro Luiz Felipe, tá? Camisa número 14. Não vai dar pra ele. O Bochecha, Iago Dias. Lucas Bochecha e Iago Dias. As alterações na Ponte. Eu espero que ele tire o Ramon Carvalho. Não que o Ramon esteja jogando mal, porque ele já tem cartão e já por pouco não foi expulso agora há pouco. Mas será que o Bochecha não é na vaga do Luiz Felipe? O Bochecha é na vaga do Luiz Felipe, mas tem o Iago Dias. Então eu espero que ele tire o Ramon Carvalho, pô. Tá. Neuri Menezes, incrível como o goleiro adversário costuma fazer defesas milagrosas contra a Ponte do Majestoso. Renata Dalgalo, estou aqui no Majestoso, Renatinho. Obrigado pela moral, viu, minha querida? Obrigado pela moral. Agora, o Brigatti faz uma conferência ali, chama o Gabriel Novaes e chama o Matheus Edis. Com certeza os dois não irão sair, porque senão eles não viriam aqui conversar com o Brigatti, né? E o Matheus Edis está conversando com o Brigatti desde o primeiro tempo. Toda hora ele vem trocar ideia com o Brigatti aí. E o árbitro não autorizou a troca não, hein? Se bem que o Curitiba também tá com um jogador a menos em campo, porque tem um tá fora das 4 linhas ali, né? Bola para a equipe do Curitiba. Na ponta esquerda, Gemerson. Trabalha a bola para a equipe do Coxa. Vira o jogo na ponta esquerda. Toca a bola ali pro Ronier, autor do gol da equipe do Coxa. Fez o passe muito forte. A bola acabou saindo. Vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta. É para a equipe da Macaca fazer a cobrança. É isso mesmo. Bochecha vai lá para a lateral, viu, Corsato? Vai fazer a lateral, o Lucas Bochecha. O que tem mesmo, porque também o Gabriel não tá no banco, né? O Gabriel. O Igor Inocêncio, né? Não, o Gabriel, o menino da base. Também não tá no banco. Não tá João Gabriel não. João Gabriel não tá no banco. E ele só fez uma, né? Ele só fez essa alteração. A outra não, ele fez as duas. Ele fez? Fez. O Iago tá lá. O Iago tá lá. O Iago tá lá. Vamos ver quem o Ramon não saiu. O Ramon tô vendo ele correr ali. Rapaz. Tô vendo ele correr ali. O Brigatti corre o risco, né? O Brigatti, ele gosta de uma fadiga, hein? Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Eu tô vendo o Ramon correndo ali. Enfim. Eu não acredito. Tem 2 jogadores pra trocar, ele só fez uma alteração, vai perder a outra alteração? Vai ter que fazer alteração, 2 alterações? Não, eu não acredito. Corsato. Oi. Só confirma aí, porque aqui no placar deu que entrou o Guilherme Nicolodi. Não, quem entrou foi o Lucas Bochecha, camisa número 25. Nossa. Não, então tá certo. Placar também, falar pra você. Tem o 33 lá também, viu? Então tem o 33. Tá bugado. Tem o 33 da Ponte Preta. Deixa eu ver aqui. Não, 33 é o Risso, pô. 33 é o Risso. Gabriel Risso. Tô doidão. Não tem Nicoló. O Nicoló nem no banco tá, viu? Bugou. Então, colocaram errado. Bugou o placar, bugou o narrador, tudo bugado na transmissão. Nicoló nem no banco tá. Agora, o Iago não entrou ainda, cara? Não entrou. Ainda não. Cara, mas aí você perde a substituição, né? Não, e agora há pouco o Brigatti tretou ali com o auxiliar porque demoraram para substituir o Luiz Felipe. Já era para ter feito a alteração antes. Ele brigou porque demorou e a Ponte ficou ali quase que 1 minuto com um jogador a menos em campo, né? Então tá faltando um pouco de entrosamento também na hora de mexer no time. Mas, olha, eu vou falar para você. Isso não é legal, cara. Isso não é bom. Isso não é bom. O Neuri Menezes colocou um adjetivo aqui. Agora ele só tem mais uma substituição. E é verdade, mais uma parada, só pode fazer 3.
Ele só pode fazer uma parada, né? Mas ele pode fazer ele 3 pode tocar as alterações. 3. Acho que é por isso que ele não vai colocar o Iago agora. Roberto César Santos, Brigatti, mesma retranca de sempre. Edilson Roberto, coloca o Iago no lugar do Ramon, vai pra cima. Marcelo, tá todo mundo batendo biela. Tá todo mundo batendo biela hoje, cara. Rapaz. Eu não entendi nada dessa vez, viu, cara? Já que é pra mexer nessa aí, trocasse 2, né? O Ramon Carvalho tinha que sair, cara. O Ramon tinha que sair. Bola aqui pra equipe do Coxa, bola aqui no campo de ataque. Chegou, a bola acabou saindo pra lateral. Parece que é o Dudu Vieira que tá jogando lá de lateral, viu, Corsato? Não, pelo que eu tô entendendo, é o Dudu que vai ser o lateral e o Bochecha vai fazer o meio campo. Por enquanto, o time tá espelhado. O Dudu Vieira já fez essa função no Santo André, fez essa função no Figueirense, em outras equipes que ele passou, ele também joga pela direita. Vamos ver, tá aberto lá pela ponta direita. Bola para Joilson, ator do gol da Ponte Preta. Macaca que estreia jogando em casa contra a equipe do Curitiba. E no próximo domingo, outro time do Paraná. O Operário, né? Jogo marcado para as 18 horas, é isso? Não, é o Goiás. Vamos encontrar Paulo Baia, que fez gol ontem, hein? É o Goiás, fora de casa, né? Isso, na Serrinha. Fora de casa, no na mesmo Serrinha. horário, 18 horas. É isso. Bola para a equipe da Ponte. Bola aqui no campo de ataque. Vem o Emerson, fez o passe em campo de ataque. Procurava ali o Matheus Edges. Sai do gol, Pedro Morisco. Para ficar com ela, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bola pra Ponte, olha o Dudu Vieira, hein? Tentando dar um chapéu ali, conseguiu dar um chapéu, falta, o árbitro para marcar na falta. Ele foi corajoso, hein? Em cima ali do Figueiredo. O jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. Quase 29 passados do segundo tempo. Rapaz, eu diria que, claro que futebol não tem merecimento, né? Mas não sei se você pensa, tem o mesmo pensamento que eu, Corsato. O Curitiba tá mais próximo do segundo do que a Ponte, hein? A Ponte teve aquela bola do Gabriel Novaes, mas assim, a Ponte chega pouco no ataque, né? Por isso São espasmos, né? A Ponte precisava... Eu acho que precisa dar sangue novo no time, né? Precisa dar sangue novo no time. Agora o Risso correu o risco agora de acertar o jogador do Curitiba, mas pegou a bola. Enfim, o Elvis tá apagadíssimo no jogo. Se você perguntar pra mim quais são os jogadores mais apagados no jogo, Leandro Damião e Elvis. O Edilson Roberto tá dizendo isso aqui. O Elvis morreu em campo. Então, mas só que são dois jogadores que a gente sabe que tem condição de resolver a partida numa bola só. Enfim, eu até não tiraria o Elvis, cara, mas o Ramon Carvalho eu tô com medo da Ponte terminar sem o Ramon Carvalho. Deixa eu mandar um abraço pro Arthur Eugênio, mandou um retrato nosso aqui, né? Eu não sei se ele quer que a gente mande um abraço pro Dr. João Marcos de Luca. É isso. Então, um abraço pro Dr. João Marcos de Luca, que tá acompanhando a gente. O Arthur Eugênio também já tá tenso na estreia do time dele amanhã contra o Vila Nova. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Tá tensaço. Ô, doutor João, muito obrigado pela audiência, viu? Osmar Dangar não consegue estrear com vitória em nenhum campeonato. Incrível. Treinam e nada. Nada mudou. O jogo não acabou ainda, viu, Osmar? Nós não ganhamos. Não perdemos também ainda. Estamos empatando. A bola para a equipe da Ponte aqui no campo de defesa. E aquela jogada lá do Risso, que o Marcelo falou que o Risso correu o risco, ele nem tocou no cara, né? O jogador do Curitiba é péssimo ator. Bola para Matheus Regis. Trabalha a bola aqui pelo meio. Ele abre esse jogo. Toca a bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho pro Elvis. Meio campo da Ponte com o Elvis e com o Ramon Carvalho paradaço. Mas quem sabe? Bola pro Risso. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Voltou para Macaca na ponta. Elvis. Lindo passe. Fez o toque para Dudu Vieira. Ele trouxe a bola aqui para a perna esquerda. Volta um pouco mais atrás. Bola pro Emerson Santos. Emerson Santos para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho fez o passe na infiltração. Era pro Gabriel Risso. Chega ali o Natanael. Dá um bico nessa bola, tira e joga a bola pra lateral. Dá um bico nessa bola, joga pra lateral. 98 tá caído ali, hein? O menino que fez o gol, o Lucas Ronier. O jogo tá parado, lateral pra equipe da Ponte. Tá sentindo alguma coisa ali, o Lucas Ronier. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O DJ Digo, o esquema do Brigatti é muito recuado. Sérgio Pasquini, treinador medroso, fraco. Sérgio Guedes já, diz aqui o Pasquini. Oi? Hoje o Brigatti tá dando moral aqui pra torcida, hein? Eu que sou defensor daqui do Brigatti, mas hoje tá difícil, hein? Lucas Bochecha, vem ele pra Ponte, vem cruzamento, levantamento direto na boca do gol. Pedro Morisco pega. O que você falou oi aí, Corsato? Não, vamos lá,
pode estar errando na nossa opinião? Sim, mas também não é pra tudo isso. Calma, gente, calma. Vamos com calma. É o Gabriel Novaes. Já tem cartão? Não tem. Eu achei que era o Ramon. Cara, e o Gabriel Novaes tá cansadaço também, hein? Então, confirma aí mais um cartão amarelo pra Ponte Preta. Gabriel Novaes. E o Jamerson tá jogando muito esse lateral esquerdo. Ele é bom jogador, né, Marcelo? E olha que o Coritiba tem um Rodrigo gelado, hein? O Roberto César Santos manda um fora Brigatti. Edilson Roberto, um mês treinando e apresenta isso. Iago Dias, um dos poucos e bons atacantes, fica no banco. E o Ramon jogando. Terminou bem o Iago Dias, né? Vamos ver se ele vai entrar. Bom, parece que sim, né? Mas faz tempo que ele tá lá conversando. Parece que sim. E vai ser a única alteração, hein? E vai ser a única alteração, porque eu não vejo mais ninguém ali. Tinha que tirar, cara. Tinha que tirar o... E o Guto vai fazer duas, olha lá. O Guto é o 57. O Pomba vem aí. Wesley Pomba e mais um que eu não consegui ver o número. Eu também não vi. Falta para a equipe do Coritiba fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Na marca de 33, passados do segundo tempo. 33 do segundo tempo, tá 1-1. Ponte e Curitiba. Ponte fez 1-0 com o Joilson. Curitiba empatou com o Ronier. A 14 minutos do segundo tempo. Tá 1-1. Estreia das duas equipes na competição. Pra bola. Jamerson, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha. Levanta, voo, pousa, com ele em seus braços do goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo tá parado, viu, gente? O jogo tá parado, 34 minutos passados do segundo tempo, 11 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B Brasileirão, Ponte e Curitiba vão empatando o placar de 1-1, Corsato. Muito bem, seguindo aqui o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, o Atlético Paranaense venceu o Internacional pelo placar de 1-0. O Botafogo vai vencendo o Juventude por 2-0 e o São Paulo vence o Atlético Goianiense fora de casa pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, você participando junto com a gente. Bom, a Ponte só fez aquela mesmo, hein? Gabriel Novaes amarelado, foi embora, entrou o Iago Dias. E vai ficar assim, né? Porque não pode mexer mais o time da Ponte, que a Ponte trocou o Lucas Bochecha, a 25 do segundo tempo, o Edson, a 7 do segundo tempo, e o Gabriel Novaes, a 34 do segundo tempo. Né? Lembrando que o Sérgio Rafael, ele saiu contundido, né? Tem agora aquela história, né? De jogadores, quando saem contundido, né? Pode trocar. Ficou meio... Aliás, isso aí ficou meio dúbio, né? Não, confesso pra você que eu não entendi muito isso não, né? O que eu havia entendido da primeira vez que era choque de cabeça, né? Cabeça com cabeça, era o que eu havia entendido da outra vez. Né? O Coritiba mexeu duas vezes, viu? Isso. Saíram o 22 e o 9, entraram o 57 e o 21. O 57 é o Wesley Pomba. E o 21 é o Brandão. É o Brandão. Então saiu o 22 e entrou o Wesley Pomba. E saiu o 9 e entrou o 21, Brandão. Tá atacante por atacante, né? O Figueiredo sai, entra o Wesley Pomba. Isso. Tava jogando mais pelo lado direito. E o Brandão entra, ele é mais homem de área, entra na vaga do Leandro Damião. Isso. E agora a Ponte tem jogador caído ali, né? Sentindo. E o nosso treinador não pode mexer no time, porque já fez as 3 alterações. É o Edson que tá caído ali, zagueiro da equipe da Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Roberto César Santos, é proibido substituir, só pode. Limitado demais o Brigatti. Hoje o Brigatti, as críticas, e olha que a Ponte só tá empatando, hein? Roberto César Santos. É proibido substituir, só pode. DJ Digo, não dá para entender, com tantas peças para entrar só faz 3 alterações. Neuri Menezes, pode fazer 5 substituições e o cara faz 3. 2 por contusão, fraco demais. Osmar Dangar. Você tá zoando, né, Osmar? Não vou nem ler isso aqui. O cara sai antes do outro entrar e a Ponte fica com 1 a menos, à toa, que várzea. Sérgio Guedes já teria... Meu Deus, Osmar.
Não vou ler também, não acho legal essa aqui não. Edilson Roberto, um mês treinando e apresenta isso. Iago, um dos poucos e bons atacantes que fica no banco. E o Ramon jogando. Eu já falei aqui que o Roberto César mandou um fora Brigatti, né? E vem o time do Curitiba, bola aqui pro campo de ataque, o toque pro Brandão, vai fazer, bateu pro gol, é gol. Gol do Curitiba, mas tá marcando impedimento. Vamos ver se o VAR vai ajudar a gente nessa. Tá, mas e tava, hein? Ufa. E tava, hein? Graças a Deus, pelo amor de Deus, hein? O Brandão já tinha ido pra rede, mas estava impedido. Pelo menos aqui na minha ótica de visão, hein, Corsator? Na minha óptica também. Tá impedido, na minha óptica. Né? A Ponte tá pedindo pra perder o jogo. Não. A Ponte tá fazendo de tudo pra perder o jogo. Não tá legal. A posse de bola até deu uma melhoradinha pra nós, 42% contra 58%. Né? Vamos aguardar aí. Também tô com você, acho que o lance estava impedido. Mas depois que o Edson entrou, a zaga piorou, tem mais espaço na zaga, né? Os caras não estão se achando e ninguém marca o Matheus Friso, cara. Tem que marcar o Matheus Friso, é o melhor jogador dos caras. Né? Tá fazendo a jogada. Confirmado o impedimento, portanto, gol anulado. Amém. A Ponte. Gente, ó. Vamos lá, torcedor. A Ponte tá perdendo pra perder o jogo, tá? Pra perder o jogo. O Brigatti hoje. A gente usou a frase aqui, né? Que tá bugado, tá todo mundo bugado. O Brigatti hoje bugou, cara. Não é possível, cara. Não é possível. A Ponte tem em campo Ramon e Dudu Vieira amarelados, jogadores de marcação. O Elvis não tá marcando nem churrasco e não tá correndo também, né? E ele só usou 3 paradas para fazer 3 alterações. Eu acho que uma aí, ele poderia ter ficado com uma só, sem fazer, vai. Mas ele tinha que ter... não pode, Marcelo. Ele tinha que ter tirado Olha o Friso. O cara que tá amarelado. Olha o Friso de novo, bola lá pela meia esquerda. Vai queimada ali, bateu pro gol. Chega a zaga, tirou, voltou pra equipe do Coxa. Vai bater, queimou, bateu, espalma o goleiro. Aí vem Joilson. Dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. O Coxa quer explodir a garrafa da Ponte. Quase o segundo gol do Coxa, Corsator. Primeiro o goleiro, depois o zagueiro tirou. Foi o que você falou, Carlos. A Ponte tá pedindo e o Coritiba... o gol da virada do Coritiba tá madurinho. Tá madurinho. A camisa do Coritiba é verde e branca, meias verde, calção preto. O Coritiba dentro de campo, ele entende que dá pra ganhar o jogo. E a Ponte simplesmente morreu em campo. E o treinador não ajudou, né? O treinador não viu o jogo. Que jogo que o Brigatti tá vendo, né? Pra deixar Ramon, Dudu Vieira... e o Elvis em campo. Que jogo que o nosso treinador viu. E vem os caras. Bola com o Brandão. Trouxe a bola aqui na ponta direita. Trabalha a bola para o Wesley Pomba. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pro Matheus Friso. Cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Joilson tira. Dudu completa, voltou pro Jamerson. Ele tem uma bomba na perna esquerda. Volta essa bola aqui pela ponta. Bola para Ronier. O menino que fez o gol da equipe do Coxa. Trabalha a bola aqui pelo meio. Ele volta essa bola. Já vem trabalhando. Volta a bola para Vini Paulista. Vini Paulista para Ronier. Recebe essa bola. Trabalha a bola para Ronier. Ronier, meia esquerda. Brandão na marcação, chegou o Edson, tira, a bola volta pra Vini Paulista, pra Jamerson, toca de 40, vai pra bola, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Joilson, se joga na bola, tira, bola voltou de novo pra equipe do Curitiba, bola pra Natanael, ataque contra defesa, vem Risso, na marcação, Elvis na marcação, tá ajudando na marcação, hein, chega, tira, joga essa bola pra lateral, é lateral pra Ponte, no campo de defesa, ufa, sufoco, Canais, Futebol Interior, Valinhos FM, 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, e a Ponte não bateu lateral ainda, sabe que o jogo tá difícil. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, amanhã tem Hora da Macaca, vamos falar muito aqui desse jogo da Ponte contra o Curitiba. Fecha no empate, Corsato? Eu fecho, hein, mas não sei se vamos aguentar a pressão não, hein. Bola pro Curitiba na ponta esquerda, 41:30, bola pra Jamerson, 1-1, Ponte Preta e Curitiba, Série B, Campeonato Brasileiro. Vini Paulista, trabalha essa bola aqui na ponta, ele vira o jogo, trabalha a bola pra Natanael, vem o Nata trabalha essa bola aqui na ponta pra Wesley Pomba pra Matheus Friso, ninguém marca, o 10 dos caras, Friso, toca a bola pra Pomba, Wesley Pomba,
Vini Paulista. Vem na marcação ali o Lucas Bochecha, que não entrou bem no jogo também, hein? Bola para Natanael. Edson também não entrou bem no jogo, hein? Não entrou bem no jogo. E o Iago até agora não pegou na bola. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola para Maurício Antônio. Maurício Antônio toca essa bola aqui para Vini Paulista. Vini Paulista toca a bola para Bruno Melo. Zagueiro da equipe do Coxa. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para Jamerson. Passa a linha aqui de vídeo gramado. Já levou o Dudu de vantagem. Já levou o Dudu. Trabalha a bola na ponta. Bola para Ronier. Ele volta essa bola aqui na ponta esquerda. Vem o menino da equipe do Coxa. Perna direita. Levantou. Toque na boca do gol. A bola vai passando. Vai embora. Linha de fundo. Tem gol. Tiro de volta para Ponte. Canais Futebol Interior. Vai, Marcelo. Placar ao vivo. Ó, Campeonato Brasileiro é o terceiro gol do Botafogo para cima do Juventude. Danilo, agora Botafogo 3, Juventude 0. E o São Paulo faz o segundo gol para cima do Atlético Goianiense. Agora Atlético Goianiense 0, São Paulo 2. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 43, quase. 2 minutos para terminar, mais acréscimos. Teremos mais uns 5 aí pelo menos. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, que sufoco pra nós, hein? Curitiba, Ponte, Curitiba, tudo igual 1-1 no Majestoso, Marcelo. Amanhã, com transmissão dos canais Futebol Interior, a partir das 8 da noite, a bola rola às 9, no Oba tem Vila Nova e Guarani. Na terça-feira, fechando a primeira rodada da Série B, no Gigantão das Avenidas, o Brusque encara o Mirassol. O jogo tá marcado para as 9 da noite. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Pedro Lino, ao lado também do nosso querido Felipe Marques. E ó, Curitiba vai trocar mais um, vai entrar o camisa número 23 no Coxa, que é o Bernardo, para a saída do 40. Morelli. Então o Morelli foi embora, bom jogo do Morelli, estreando com a camisa do Coritiba, para a entrada do Bernardo, 23, vai para cima o Coritiba, vai para cima. E vem o time do Coxa, a bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte, é ataque contra a defesa, meu filho, ataque contra a defesa, a Ponte se defende como pode, o Coritiba entende que pode vencer o jogo, não tá fácil para nós não, hein, não tá fácil para nós não. Próximo jogo da Ponte contra o Goiás, domingo que vem, 18 horas, em Goiânia. Trabalha a bola o time do Curitiba. Bola ali com Bruno Melo. Bruno Melo vira o jogo para Maurício Antônio, capitão da equipe do Curitiba. Eu vou falar aqui pela primeira vez. Maurício Antônio. Nome de ator de novela mexicana. Lembra, Marcelo, década de 90? Lembro. Tinha muita novela mexicana no SBT. Tem um chamado do Pedro Lino, chamou, falou. Pedro. Público e renda. Vai. Público total, 6.232. 6.232 para uma renda de R$136.060. 136,60, 6.232 o público total. Eu falei na hora da macaca que íamos ter 7 mil. Marcelo falou 5 mil. Ficamos na média. Eu errei, você errou. Você errou pra cima, eu errei pra baixo. Isso, você errou 1.232 e eu errei 700. Né? Oi, Pedro. Mais 5 de acréscimo. Vamos até 50. Informa lá o nosso reportão. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Deus do céu. Trabalha a bola aqui o time do Curitiba. Vem Ronier. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tocou a bola pro Brandão. 45-30. A Ponte se segura como pode. Se segura aí, Ponte. Se segura aí, macaca. Maurício Antônio. Levantamento na boca do gol. Na ponta esquerda. Bola pra Jamerson de novo. Cruzamento, levantamento na grande área. Brandão. Toca de cabeça pra fora. Passe, vai embora. Liga de fundo, tiro de volta pra Ponte. Amanhã, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca. E amanhã tem futebol aqui nos canais Futebol Interior. No YouTube, Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9. No canal de áudio do Futebol Interior. Obrigado a você que está com a gente no aplicativo Radiosnet. Valinhos FM também, canais Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Amanhã, 8 da noite, depois da Voz do Brasil no rádio, tem a transmissão de Guarani e Vila Nova. Jogo marcado para as 9 da noite. Ponte vem, bola aqui com o Iago Dias. Vinha, chega a zaga da equipe do Curitiba. Tira, rouba essa bola. Trabalha a bola aqui pelo meio, bola pro Pomba. Pomba tocou bola aqui na ponta, procurava ali o Bernardo. Bernardo joga, pega no jogador da equipe da Ponte, sai, bola pra lateral, 46-30. Tô contando aqui até os segundos, viu, Marcelo, para terminar. 3,5, tá 1-1, Ponte Preta e Curitiba. 1-1, Ponte Preta e Curitiba. Vem bola pra equipe do Coxa, vem bola pro time do Coxa Branca, bola pra Jamerson. Jamerson toca a bola ali pra Bruno Melo. Bruno Melo recebe essa bola, volta um pouco mais atrás pra Vini Paulista. Vini Paulista pra Bruno Melo. Tá todo mundo quase no campo de ataque.
que só tem 2 jogadores do Curitiba na defesa. O goleiro Pedro Morisco e o Maurício Antônio. O resto, todo mundo no campo de ataque. E da ponte, Corsato. Todo mundo no campo de defesa. Bola para a equipe do Curitiba. Volta essa bola aqui na ponta. Bola para Natanael. Tá na ponta direita, canto baixo da sua tela. Voltou. Lucas Bochecha tentou pegar, não conseguiu. A bola voltou ainda com o time do Curitiba. A bola para o Wesley Pomba. Trouxe a bola para a perna direita. E o passe para o Brandão. Dentro da grande área. Para o Joilson. Chega a zaga da ponte com o Dudu para tirar. Chega a zaga da ponte com o Dudu para tirar. Aí pegaram ele. Falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe da ponte fazer a cobrança. Vai pintar cartão para o jogador ali do Curitiba. É camisa número 36 do Curitiba, toma cartão Vini Paulista. Nessa falta aí em cima do jogador da equipe da Ponte. Mais um cartão no jogo, portanto. Apelou, 6º cartão amarelo no jogo. 3 para cada lado. 47,5. 2,5 para terminar o jogo. Tá 1-1 Ponte Preta e Curitiba. Rapaz, que coisa, hein? Aliás, o resultado com mais... que mais apareceu entre Ponte Preta e Curitiba nesses 42 jogos, agora 43, né? Foi 2-1, hein? 6 vezes pro Coxa e 3 vezes pra Ponte. Tomara que ele não apareça hoje, né? Porque se for aparecer pelo jeitão, vai ser pro Curitiba. Bola ali pelo meio, volta a bola pra equipe do Curitiba. Vem Água, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Risso. E o Risso deu bobeira, perdeu, deu ruim pra Ponte. Bola pro Friso, trouxe a bola, Menga esquerda, chegou o Ramon Carvalho. Friso, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimar dali, levantou, tocou na grande área. Pedro Rocha! Espalma, joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Curitiba, Corsato. O Curitiba pressiona que era a vitória, sabe que dá pra ganhar, né? Sabe que dá pra ganhar, Ponte, um monte de jogador cansado, tem jogador que não pode fazer falta pra tomar cartão, escanteio pela direita, vem Coxa. Vem Coxa, escanteio pro time do Coxa Branca, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Pedro Rocha, espalmou, bateu, de novo ali, foi o Brandão, bate, foi o Roninha que bateu, Pedro Rocha de novo. Sensacional, fantástico, Pedro Rocha. E aí agora o Elvis fez falta. Rapaz, de novo Curitiba. Quase, o Pedro Rocha salvou a nossa lavoura, hein, Corsato? É o melhor em campo da Ponte, né? E agora uma falta, ele falta para a equipe do Curitiba. 49 minutos, 10 segundos. Jamerson pra bola, na cavadinha, Pedro Rocha sai do gol. Fica com ela ali na disputa com camisa número 26, o Bruno Melo. Ele ficou sentindo o jogador da Ponte, a bola não tá nos braços do Pedro Rocha. Não é muito legal isso, né? Porque ele vai acrescer, né? Mais 1 minuto. Ele vai acrescer mais 1 minuto no tempo de jogo. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no chat. Osmar Dangar, Elvis, Ramon, alguém explica a permanência deles em campo? Por que não colocou o Dodô? Osmar Dangar, que ridículo. Entra ano, sai ano. Entra campeonato, sai campeonato e nada muda. Que triste. Júnior Andrade. Curitiba ganha. Por enquanto tá empatado, Junião. DJ Digo, o time da Ponte está desfigurado. Perdidinho em campo. Revoltado, tem Dodô, Zé Mário e outras peças. Ficamos com Elvis e Ramon até o final. Neuri Menezes, tem gente que acha esse cara treinador. Não sabe ler o jogo. Invariavelmente mexe errado. Aparecido Alves, virou ataque contra a defesa. Pelo amor de Deus, vem Curitiba, bola aqui pro campo de ataque, Joilson chega pra tirar dali, a bola volta pelo meio, o árbitro não deu mais acréscimos não, hein? Aponta o centro do gramado, o árbitro do jogo, não tá acabando não, hein? Ele não tá acabando não, o Pedro Lino pode me ajudar lá. Acabou já, coitado, acabou de terminar. Aponta o centro do gramado, agora sim, apita com força aí, ô Felipe Marques. Fim de jogo, rapaz, que sufoco, hein? Nossa Senhora do Majestoso nos ajudou, hein? É pra acabar o jogo, o cara é complicado, né, A Ponte não perdeu, o Curitiba não ganhou. Empate, 1 pra Ponte, 1 pro Curitiba. E que sufoco. Deixa eu saber do Pedro Lino, porque vai ter reportagem aqui no final, tá? Da TV. Deixa eu saber do Pedro Lino. Ô Pedro, você vai conseguir pegar os jogadores da saída aí ou não pode? Como é que vai ser? Então, a gente vai ver agora. Tá bom. Bom, se puder, né? Thiago Dias aqui, Corsato. Então vamos lá, Pedro Lino. Começou o primeiro tempo muito bem. No segundo tempo, a situação foi boa, não cair. O tempo já precisava para o partido. Legal. E aí o Iago Dias, Corsato, esperando mais jogadores passarem. Bom, então os jogadores estão falando, né? Com os repórteres. No Campeonato Paulista isso não poderia acontecer, mas no Brasileiro pode. Ponte 1, Curitiba 1, finalzinho de jogo. Luiz Aquim, que não entrou, banco de reservas. Gabriel Risso passou por aqui também.
Lucas Bochecha passou por aqui. Sérgio Rafael. Não, Sérgio Rafael passou. Dodô que não entrou, dando tchau pra todo mundo. Cara, eu acho que é natural. A gente tava com o placar em vantagem e o Coritiba veio e se expôs. E isso é normal no futebol, a equipe que tá perdendo acaba se expondo mais. Só que é apenas o primeiro jogo. A equipe ainda tem muitos companheiros novos, a gente está se entrosando, está se conhecendo. Então acho que a gente fez um bom jogo, acho que é importante pontuar. A gente ainda não perdeu dentro de casa esse ano, então acho que foi um bom resultado, um resultado justo. Mas a gente vai trabalhar, a gente sempre quer vencer. Então a gente vai trabalhar a porta semana para vencer lá em Goiânia. Obrigado. Aí o Ramon Carvalho, Corsato. Legal, você segue aí. E assim que tiver alguém aqui da Ponte Preta também na geração, a gente também pega, né? Vamos ver quem é que vai falar, mas o Pedro Lino tá lá. Já falou com o Iago, já falou com o Ramon Carvalho. Jogadores da equipe da Ponte saindo lá no gramado. Nosso repórter, o Pedro Lino, acompanhando. Pois não, Pedro? Tem mais uma cidade, mas agora trabalhar durante a semana. Já tem Goiás lá em Goiânia. O Matheus, mas já viu que a Ponte teve volume no primeiro tempo, mas no segundo tomou uma pressão muito forte no Curitiba, que até poderia ter sido das outras horas. Ele fez um grande primeiro tempo, né? É o primeiro gol. Infelizmente, a gente teve um tempo que não foi tão assim como o primeiro. Infelizmente, tomamos um gol ali. Mas agora é trabalhar e já voltar para o próximo jogo. Valeu. Aí o Matheus Regis, Corsato. Matheus Regis, que foi bem no primeiro tempo. Pois não, Pedro? Regis. O Regis não, o Elvis. Pegando o time que acabou de cair. O orçamento, tudo, o Curitiba está montando time para subir, como a gente também. Dentro de casa a gente tem que tomar ponto, lógico que a gente queria vitória. Infelizmente não veio, mas também não perdemos. E a chance do segundo tempo, a bola nossa bateu na trave. Trabalhar para o próximo jogo e ganhar fora. Saiu o Elvis. Saiu o Elvis, Corsato. Muta o Pedro Lino e vamos colocar o Dudu Vieira que está na TV, vai. Jogo de Série A, os dois times. Foi um jogo muito distinto. O primeiro tempo acho que foi mais nosso, né? O volume acho que maior nosso. O segundo tempo um pouquinho maior deles. E agora é se preparar porque que já temos um próximo jogo importante. Tá aí o Dudu Vieira, né? Que jogou como lateral lá pela direita. Fez um bom jogo do Dudu Vieira, hein, Marcelo? Ainda quebrou uma de lateral lá pela direita. Erro também do Brigatti, que poderia ter colocado o João Gabriel no banco de reservas, sabendo que não tinha lateral também, né? Então, mas eu acho que ele já pensou essa possibilidade do Dudu fazer a lateral também, porque ele faz, né? Como o Castro, que estava de zagueiro, poder fazer a volância, enfim. Os jogadores que estrearam na Ponte não foram mal, não. Não foram mal, não. A Ponte tem os mesmos problemas. Os jogadores cansam, né? E o nosso treinador demora um pouco para mexer. Assim, o resultado foi melhor para a Ponte do que para o Coritiba, tá? O Coritiba merecia sair daqui com a vitória, apesar daquela bola na trave do Gabriel Novaes. Mas o Coritiba mandou no jogo no segundo tempo. Se teve bola na trave da Ponte lá naquele defesa do goleiro também, que foi uma defesaça, vamos combinar, né? Mas o Pedro Rocha fez pelo menos 4 defesaças, né? Para mim, o melhor do jogo. Para mostrar que o Curitiba... Você tem os números do jogo aí? Tenho. Posse de bola. Posse de bola, olha, até a última vez que eu vi, 61% pro Curitiba, é isso mesmo. Deixa eu só dar uma atualizada aqui. A Ponte tava com 39% de posse de bola. A Ponte chegou a bater 42%, mas não passou disso. O Curitiba sufocou a Ponte Preta, né? Deixa eu só atualizar aqui. O primeiro tempo da Ponte foi melhor. Foi melhor do que o segundo. O segundo tempo foi um horror. Metade do primeiro tempo. Depois o time começou a ceder a pressão e o segundo tempo foi todo do Coritiba. 61% de posse de bola pro Coritiba, 39% pra Ponte, 285 passes a Ponte trocou, o Coritiba trocou 558 passes. O Curitiba teve a bola, né? Vamos colocar, né? E a Ponte trocou menos passes e errou, se for ver em porcentagem, mais. Porque ela errou 62 passes e o Coritiba 78. Ataque, a Ponte finalizou 6 vezes no gol e o Coritiba 8. Só que o Coritiba 3 na direção do gol e a Ponte 1. Né? A Ponte 1, na verdade, o Coritiba 3 e a Ponte 2, que teve a bola na trave também. Então tá certo. Teve a bola na trave. Enfim, cara, vou falar pra você, a Ponte desarmou 17, o Coritiba 12 vezes. A Ponte cometeu 19 faltas, o Coritiba 14 faltas. E aí nos cartões amarelos foram 3-3. Mas se você perguntar pra qualquer um quem merecia ganhar o jogo, o Coritiba. Tá certo, então. Ô Pedro Lino, agora você vai lá pra sala de imprensa, né? Pra falar com o treinador, pegar a coletiva do técnico, o João Brigatti. É isso, Pedro?
Isso mesmo, tô indo pra sala de imprensa, depois eu volto para me despedir, Corsato. Beleza. A despedida você pode mandar aquele áudio, mas depois da entrevista, tá bom? Lá no Zap Zap. Valeu. Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Bom, no palpite aqui no YouTube, claro que a nossa audiência, maioria de Ponte Pretanos, né? 73% disseram que a Ponte venceria o jogo. E aí 15% vitória do Curitiba. Só 12% no empate. 125 pessoas votaram. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui da enquete, tá? Bom, rapidamente aqui, DJ Digo, tomamos gol num drible infantil em cima do lateral e o Elvis não fez praticamente nada o jogo inteiro. Para piorar, o treinador não faz as alterações que tem direito. Complicado. Wilson Correia, sufoco. Falei nas últimas semanas, várias vezes, precisa de um reserva pro Elvis e precisa de um lateral direito. Tem 3, né? Mas ele só levou 1 pro banco. Gustavo Carvalho. Aí, não vou entrar nessa pilha não, mas obrigado aqui pela audiência, Gustavão. Tudo bem que é o primeiro jogo, todo mundo sem ritmo, mas não podemos ser amassados o segundo tempo todo em casa. O Fábio Bruno só deu Curitiba, você tem razão. Sérgio Pasquini, Sérgio Guedes já. Tony Son, graças a Deus. O Osmar Dangá, tudo igual como nos anos anteriores. Precisa sim pensar numa eventual mudança do comando técnico. Aí o Marcelo Venâncio diz que concorda com o Osmar Dangá. Bom, é isso, a gente vai para o intervalo. O Marcelo Venâncio ainda está colocando aqui, hoje jogamos com um a menos. Elvis parece muito acima do peso em relação ao ano passado. De novo essa conversa, né? Mas é isso, esse é o peso do Elvis, não tem nem muito o que falar, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, você pode votar aqui no Melhor em Campo, manda aqui no YouTube ou então no WhatsApp, porque vamos eleger o Melhor em Campo, tá? De Ponte 1, Curitiba 1, Melhor em Campo da Ponte Preta, é o que elegemos aqui, tá bom? E tem as notas do jogo também, tá? O Marcelo vai dar as notas do jogo nos canais Futebol Interior, as minhas notas vão lá pro site futebolinterior.com.br. A gente vai pro intervalo. Depois do intervalo, o Marcelo vai comandar aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Sempre no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e restaurante do Dadá Delivery 99788-3821 ou 3242-3125. Domingão vai ver uma pizza, hein? Chamou, pediu, chegou. 3242-3125. Sua marca de destaque aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Quer anunciar conosco? Manda no WhatsApp 989-89-3526. Vamos colocar sua marca, estampar a sua marca aqui na nossa tela e também no nosso canal de áudio. 989-89-3526. Chama no Zap e faça um ótimo negócio. Depois do intervalo tem o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Valinhos FM. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil.
Futebol.com.br. Futebol Interior. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Muito bem, hoje com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. A Ponte Preta empatou, saiu na frente com o Joilson no primeiro tempo a 13 minutos, mas no segundo tempo o Lucas Ronier a 14 minutos empatou o jogo. E não é que quase que o Coritiba vira, se a Ponte não tem o Pedrão lá, o Coritiba tinha virado o jogo. A Ponte, verdade, teve uma bola na trave, mas primeiro tempo foi ok. Segundo tempo muito ruim da Ponte Preta. A Ponte Preta empatou com o Coritiba. Tudo igual, 1-1. As equipes começam com um empate na competição. A Ponte volta a campo domingo, 18 horas, jogando na Serrinha contra o Goiás, que também empatou na sua partida de estreia. 1-1 contra a equipe do Ceará, jogando fora de casa. Seguindo aqui o placar ao vivo, o Futebol Interior, vejo que o Botafogo vai vencendo o Juventude pelo placar de 4-0. É, o Juventude que venceu o Corinthians, né? Na última rodada. Tivemos Palmeiras 0, Flamengo 0, Vitória 2, Bahia 2. Jogos que aconteceram neste domingo e já estão encerrados. Pela Série A também, deixa eu dar uma atualizada aqui, no jogo do São Paulo, o São Paulo vai vencendo a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0, finalzinho por lá também. Pois não, Carlos? Só pedindo enquanto você vai passando o placar ao vivo aí, são muitos jogos, tem a Série B também, para o pessoal já ir mandando aqui o voto no melhor em campo da Ponte. Daqui a pouco a gente vai começar aqui a eleição do melhor em campo da Macaca no empate na estreia contra o Curitiba no majestoso 1-1. Daqui a pouco as notas do jogo, hein? Tem as notas dos jogadores que estrearam, dos que estiveram em campo, dos que entraram no segundo tempo e do nosso professor, o João Brigatti, também as notas do jogo daqui a pouco. E é claro, tem a entrevista coletiva do João Brigatti que vai explicar esse empate e tudo que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli hoje. Bom público, hein? 6.232 no total para 136.060. Estamos no ar para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E restaurante do Dadá, domingão, vai uma pizza bem, hein? 99788-3821, chamou, pediu, chegou. Deixa eu atualizar aqui a Série A e depois eu vou para a Série B, tá, gente? Série A, Campeonato Brasileiro. Ontem o Fluminense venceu o Vasco 2-1. Foi, se eu não estou enganado, porque eu me engano bastante, quase sempre, mas a primeira vitória em clássico esse ano do Fluminense, tá? E a primeira derrota em clássico do Vasco da Gama. Nesse ano, 2 pro Fluminense e 1 pro Vasco da Gama. O Grêmio bateu o Cuiabá por 1-0. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro 3-0. E como que é o futebol? Pelo futebol feminino, no Clássico Mineiro, o Cruzeiro enfiou 4 no Atlético Mineiro hoje. Coisas do futebol, né? O Vitória empatou com o Bahia 2-2, o Palmeiras empatou com o Flamengo 0-0. O Tite saiu reclamando das cusparadas que ele levou lá no Allianz Parque hoje. O Atlético Paranaense venceu o Inter pelo placar de 1-0. Bola rolando, finalzinho de jogo. Ainda não, 34 do segundo tempo, o Botafogo venceu o Juventude 2-0. E 35 para 36 minutos lá no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense vai perdendo para o São Paulo por 2-0. Agora eu vou para a Série B, hein? Só foi o Carpini sair, o São Paulo ganha. Então, né? Às vezes a troca de treinador resolve, né? Olha o quinto gol do Botafogo ainda. Ixi, Juventude tomar 5, hein? Será que bateu, tomou, vai, volta? Do jeito que foi, volta, Carlos? É muito cedo pra gente falar isso, né, Marcelo? Mas muito cedo, só 3 rodadas. E olha que o Botafogo, o pessoal tava criticando o Botafogo. Falar em Botafogo, deixa eu falar da Série B. Já começa com o jogo do Botafogo, que foi a abertura da Série B nessa temporada. Botafogo e América 1-1. O Novo Horizontino venceu o CRB 2-1, gol de Luca. O Luca fez o segundo gol do Novo Horizontino. E o César Martins fez o primeiro, só Ponte Pretanos. 2 ex-Ponte Pretanos, verdade. O Operário venceu o Avaí com o gol de Maxwell, ex-Guarani, por 1-0. Finalzinho do jogo. No último lance do jogo, praticamente. Cara, o Barroca, técnico do Avaí... É muito criticado lá. É mais ou menos aqui como o Brigatti na Ponte. É muito criticado. Não sei, não. Quem fez o gol do Botafogo foi o Jacob, enche a mão, 5-0 para cima do Juventude. Voltando para a Série B aqui, e eu assisti boa parte desse jogo do Operário ontem, o Pote que jogou o jogo todo, e o Cássio Gabriel entrou no segundo tempo. No time do Operário. E o Cássio Gabriel entra e melhora. E o Dudu? Não estava nem no banco de reservas. Mas o Cássio Gabriel, ele entra e melhora
como ele fazia na Ponte Preta, ele está fazendo lá no Operário também, mas é reservaço lá do Operário, o Cássio Gabriel. Chapecoense venceu 3-1 a equipe do Ituano, o Santos venceu 2-0 o Paysandu de Hélio dos Anjos, o Amazonas perdeu em casa para o Sport por 3-1, jogo do Ceará contra o Goiás, que é o próximo adversário da Ponte, ficou 1-1. Paulo Baia foi para a rede para o time esmeraldino, que fez várias contratações. Carlos transmitiu, um para a Ponte, um para o Coritiba. A gente segue falando aqui no nosso fim de jogo. Teremos amanhã o Vila Nova com o Guarani, jogo que começa aqui nos canais Futebol Interior, a transmissão a partir das 8, mas a bola rola a partir das 9. E o Brusque joga na terça-feira, fechando a primeira rodada com o Mirassol. Brusque e Mirassol, jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Bom, são 8 da noite mais 13 minutos. O Pedro Lino, nosso presidente, está lá se movimentando nos baixos do estádio Moisés Lucarelli para aguardar a entrevista coletiva do João Brigatti. É claro, quando a entrevista coletiva chegar, a gente vai trazer na íntegra para você. Antes até da gente analisar o jogo, vamos chamar o outro intervalo, que assim a gente fica à vontade, né, Carlos? A gente fica à vontade para tocar aqui o nosso fim de jogo. Aí você vem com o melhor em campo. Isso. Vamos fazer o seguinte, então vamos pagar esse intervalo, Felipe? A gente paga o intervalo aí e depois ficamos à vontade com os quadros do jogo, ficha técnica, as notas do jogo, o melhor em campo e a entrevista coletiva do nosso professor, o João Brigatti. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior em Campinas, 8 da noite, 17 minutos, domingão, 21 de abril. Gol do Juventude, desconta lá o Juventude no Newton Santos, Danilo Boza. Agora começou a reação, hein? 40 minutos do segundo tempo, 1 pro Juventude, 5 pro Botafogo. E o São Paulo faz o terceiro gol lá em Goiás, Ferreirinha. São Paulo 3, Atlético Goianiense 0. Jogos que estão em andamento do Campeonato Brasileiro Série A. A gente aguarda aqui a entrevista coletiva do Brigatti. Eu fico imaginando o Carpini, né? Na casa dele agora. Pensando, falando, cara, poxa, foi só eu sair, o time ganhou de 3-0. Aí ele fala, quer saber?
Deixa pra lá, velho. Mas Situação... que fica uma pulguinha atrás da mas orelha, o bagulho tá chato, né, cara? O bagulho tá muito chato. Olha, eu vou falar pra você. É que o futebol não tem ética, né? Não tem merecimento, porque, vamos lá, merecimento hoje, o Coritiba merecia vencer o jogo. O futebol é pior que truco, né? Truco a gente já sabe que você vai entrar lá pra jogar e que você vai ser lesado, né? Mas o futebol, apesar dos caras acharem que não serão lesados, né? Então, e essa história do Caipira, ele tá sendo fritado antes de... Quando ele foi eliminado pelo Novo Horizontino, ali já era pra ele ter caído, né? E aí enrolaram, mas contra o Flamengo, por exemplo, ele já entrou no jogo demitido, né? Enfim, sei lá, eu acho, as pessoas hoje, elas não olham no olho das pessoas pra falar mais. Hoje a gente é demitido por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, né? É uma situação chata, cara. Se eu sou o Carpini, eu tinha pedido pra sair antes do jogo do Flamengo. Você é doido, vai perder 1.200.000, a multa era 1.200.000. Tem isso também, né? Você é maluco. Mas, cara, um negócio muito chato. Aí me contrata o Zebeldia, que no ano passado foram marcar entrevista com o Zebeldia, ele falou, espera 3 dias aí, que agora eu tô fazendo não sei o que aqui e tal, então daqui a pouco vocês, daqui 3 dias vocês me entrevistam. Tem direito ele. Aí contrataram, enfim, os clubes não se valorizam, sabe? Os treinadores também não se valorizam. Futebol, vou falar pra você, não tem, você fala, a gente tem um projeto, não tem projeto, sabe? Às vezes sai um treinador que joga de um jeito, entra outro que joga de outro jeito totalmente diferente, traz um cara que não conhece o clube, enfim, sei lá. Bom, vamos falar do nosso lado. Vamos falar do nosso lado. Né? 8h19 para concessionária Sim e também restaurante do Dadá. Antes até da entrevista coletiva, vamos chamar aqui um quadro do programa. Se o Brigatti começar a falar, a gente corta o quadro. Vamos fazer o seguinte, o melhor em campo então? Isso. Vamos eleger o melhor em campo, vai! Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bom, eu já falei aqui durante o jogo, né? Mas eu quero saber a opinião da nossa audiência, se tem aí o pessoal participando, tem a sua opinião também, Carlos, Sempre enfim. tem, né? Eu vou votar no Pedrão, mas eu quero saber como é que o pessoal tá dizendo aí nas redes sociais. Daqui a pouco você pede o nosso voto, tá? Daqui a pouco eu peço o meu voto e o seu. Hoje, o Marcelo Venâncio, hoje jogamos com um jogador a menos. Aparecido Alves, Elvis parece muito acima do peso em relação ao ano passado. O Alexandre Rô, como sempre, faz um gol, recua o time 30 dias treinando e continua o mesmo sofrimento. Marcelo Venâncio, melhor foi o Pedrão. Aparecido Alves, melhor em campo Dudu. E lógico excluindo a entrevista. Ele não gostou da entrevista do Dudu no final. Edson Cláudio, Elvis, valeu, mas já não deu, não podemos mais depender de você. Quando estiver bem, jogo corrido, jogar com a mais. Não dá, obrigado por tudo. Murilo Melo, o que dá para tirar desta primeira partida? Matheus Ed e Dudu Vieira, boas contratações. Eu tentaria o Zé Mário no lugar do Elvis. Sabemos da competência do Elvis, mas precisamos mudar alguma coisa. A nossa zaga também foi bem, com os dois que entraram. Murilo Melo, melhor em campo Pedrão. Edson Cláudio, melhor em campo Pedrão. Luiz Simas, melhor em campo o goleiro Pedrão. Se jogar assim, vamos sofrer de novo, né? O Edson Cláudio, Brigatti, nota 1. O Batata... Deixa eu ler a mensagem antes aqui para ver se... Marcelo, cansado de retranca. Na verdade, estou cansado de pensar pequeno. Na verdade, o Elvis é craque. Os pernas de pau que corram. A última coisa da frase aqui, Batata, mais amor no seu coração. Roberto César Santos, Pedrão, craque do jogo. Hoje perdemos de nós mesmos, diz aqui o Batata. Todos que subiram para a Série A estão levando tinta, hein? Neuri Menezes, Sérgio Guedes, deixa ele quieto na Santista. Ele não é mais técnico da Santista, Neuri. Melhor em campo, difícil. Pedrão, pela defesa no final. Diz aqui o Neuri. O Wilson Correia. Empate não foi ruim. Não foi não, Wilson. Pelo contrário, né? Vamos lá então, ó. Marcelo Venâncio, Murilo Melo, Edson Cláudio, Luiz Simas, Roberto César e Neuri Menezes votaram no Pedrão. Tem um voto aqui pro Dudu, que foi o Aparecido Alves. Então, Pedrão, quase que maioria aqui, o craque do jogo pela torcida, tem um voto já, viu, Corsato? Muito bem. Quero saber o seu voto, Carlos, Pedrão. pro craque do jogo. Pedrão, salvou Pedrão. Nós. Eu não preciso nem olhar pra lente da verdade, tô olhando pra ela, se eu ia confirmar meu voto no Pedrão ou não. Marcelo, você confirma o seu voto no Pedrão? Confirmo. Então, Pedrão, eleito... Como é que você chama aquilo ali? Lente da verdade. O craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo.
A voz de Gabriel Ribeiro, que voa, brilha muito no rádio campineiro. Nada ainda do Brigatti? Nada, só o link lá e nada. Pedro Lino tá lá também, né? Qualquer coisa, Pedro Lino pode nos ajudar aí. Pode nos ajudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um outro quadro aqui, e aí qualquer coisa a gente interrompe, tá? Sim. As notas do jogo, por favor, Felipe Marques FM. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vai, Carlos, hoje vamos fazer o seguinte, você manda... Você vai dar nota. Isso, eu quero gabaritar. Eu darei hoje as notas. Pedro Rocha. Pedro Rocha, 7. Luiz Felipe. Luiz Felipe, 5. 5. O Lucas Bochecha entrou na vaga dele a 25 do segundo tempo. 5 também. 5 pro Lucas Bochecha. Joilson, autor do gol da Ponte. 5,5 pro Joilson. Sérgio Rafael. 5,5 pro Sérgio Rafael também. Sérgio Rafael. Edson. 5 pro Edson. Não comprometeu não, aliás fez uns 2 cortes bons ali. Gabriel. Entrou bem o Edson. Gabriel Risso. Mesmo diapasão de sempre, eu vou dar nota 5 pra ele também. Dudu Vieira. Dudu Vieira foi bem, gostei do Dudu Vieira. 6 pra ele. Emerson Santos. 5,5. Ramon Carvalho. Ramon Carvalho jogou mais do que estava jogando, viu? Passou todo o jogo aí pendurado. 5,5 pra ele. Jogou mais do que estava jogando. Falei, vem nota boa, 5,5. Elvis. O Elvis hoje não... Você gosta de falar sempre essa palavra, luziu. Mas vou dar nota 5 pra ele, vai. A Ponte não perdeu, né? Matheus Regis. Gostei da estreia do Matheus Regis também, cara. Vou dar nota 5,5 pra ele, vai. Um pouquinho mais do que os que estão na média aí. Matheus Regis, que nota? 5,5 pra ele. Gabriel Novaes. Gabriel Novaes. Cara... Também, vai, 5,5 porque fez aquela jogada lá que se não é o goleiro Pedro Morisco, a bola tava na rede, né? A Ponte teria ganhado o jogo, por incrível que pareça. E o Iago Dias, que entrou no segundo tempo? Não deu tempo pra fazer muita coisa, vai. Deixa eu ver quando que ele entrou. Iago Dias, ele entrou a 35, não fez muito, vai, vou dar nota 5 pra ele, vai. Nota 5? Agora eu quero saber a nota do Brigatti. Do Brigatti? Cara, hoje eu não gostei do Brigatti, não. Assim, achei que ele entrou... Não teria escalado esse time, né? Com o Ramon Carvalho e o Elvis, né? Teria tentado uma outra opção ali. E nas substituições, pra mim, ele demorou muito pra mexer. 4 pro Brigatti. 4 pro Brigatti. Nota 4 pro Brigatti, tá aí, então... As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem. Seguinte, terminou lá no Engenhão, vitória do Botafogo pra cima do Juventude 5-1. Deixa eu ver se terminou o jogo de São Paulo. Tá no finalzinho, 3-0 pro Tricolor, hein? 3-0 pro Tricolor pra cima do Atlético Goianiense. Transmitimos o empate entre Ponte Preta e a equipe do Coritiba. 1 pra Ponte, 1 pro Coritiba. Gol da Ponte marcado pelo estreante Joilson a 13 minutos do primeiro tempo. E o gol do Coritiba no segundo tempo marcado a 14 pelo Lucas Ronier, ele que havia entrado no intervalo. Nada ainda na entrevista coletiva do nosso professor, o João Brigatti. São 8 da noite mais 26 minutos, então vamos trazer mais um quadro aí do programa. Pra gente ficar à vontade aí, esperar a entrevista e bater papo, trocar ideia com você, internauta. Ficha técnica do jogo, por favor, produção. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá então. Deixa eu só terminar o negócio aqui. A Ponte jogou com Pedro Rocha, Luiz Felipe, depois entrou Lucas Bochecha, Joilson, Sérgio Rafael, depois Edson e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Matheus Zizo, Gabriel Novaes, depois o Iago Dias, Brigatti, o treinador. Curitiba de Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson, Morelli, depois Bernardo, Vini Paulista, Matheus Friso e Figueiredo, depois Wesley Pomba,
Lucas David, depois o David da Hora, depois o Lucas Ronier e o Leandro Damião, depois o Brandão, técnico Guto Ferreira. Árbitro do jogo, o árbitro do jogo foi o baiano Emerson Ricardo de Almeida. Ele foi auxiliado pelo também baiano Edervan de Oliveira Pereira, auxiliar 1, e assistente 2, Patrícia dos Reis Nascimento. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. No VAR, Carlos Eduardo Nunes de Miranda. A gente pode até depois, né, analisar também a atuação aqui do pessoal da arbitragem. Lances polêmicos, por exemplo, no primeiro tempo, o torcedor da Ponte Preta reclamando de um lance, né, de pênalti, né, numa batida de fora da área, a bola pegou no braço do jogador da equipe do Curitiba, eles não deram pênalti. Depois teve aquela entrada em cima do Emerson Santos, do Matheus Friso do Curitiba, que nem tomou cartão. E só que teve também aquele gol anulado, né? Do Curitiba, bem anulado, diga-se de passagem, porque estava impedido o jogador da equipe do Curitiba. Público 6.232, renda 136.060. Gols do jogo, Joilson, 13 minutos, 1-0 Ponte. Lucas Ronier, 14 do segundo tempo, empatando 1 para o Curitiba, 1 para a Ponte Preta. Foram 6 cartões, né? Deixa eu ver, Natanael, Bruno Melo e Vini Paulista. 3 para o time do Curitiba. Para a Ponte Preta, Dudu Vieira, tomou cartão. O Ramon Carvalho, 4 cartões, então foram 7 no total. Matheus Regis e Gabriel Novaes, 7 cartões no total. Fim de jogo, estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Curitiba empataram 1-1. A Ponte não perde para o Curitiba, não vence também na sua estreia. E esse agora para a história é o jogo de número 43 nas estatísticas: 15 vitórias da Ponte, 17 derrotas, 11 empate. Ponte marcou 58 gols, agora sofreu 56. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, esse o 15º jogo, 4 vitórias da Ponte, 4 empates agora, 7 derrotas, 1 para a Ponte, 1 para o Curitiba. Final, Campeonato Brasileiro Série B, estreia das duas equipes nesse domingo, 21 de abril. Ficha técnica do jogo. É isso, 8 da noite, mais 29 minutos em Campinas. Você está na Valinhos FM 87,9. Junto com a gente, acompanhando a nossa transmissão. É bom ter você aqui no Futebol Interior. Você que está acompanhando pelo Radiosnet, você que nos ouve também através aí do YouTube, pode continuar mandando a sua mensagem. Você que não está inscrito no canal, se inscreva. Futebol Interior, facinho de encontrar. Lembrando que amanhã a gente vai falar muito desse jogo na Hora da Macaca, a partir das 8h30 da noite. Então fique ligado. Não entra exatamente 8h30 da noite no ar. Depois das 8h30, né? Entre 8h30 e 9 horas. Isso. Esse é mais ou menos o horário aí que a gente entra no ar. Hora da Macaca, YouTube. Após as 8h30 da noite, fique esperto para receber a notificação lá. Isso, aí se inscreva então para receber a notificação, para a gente prosear, bater papo, trocar ideia. Lá, sempre muito bom falar com o torcedor. Lá é o ouvinte, torcedor da Ponte, que é a estrela. Isso. Enquanto eu não leio a última mensagem do ouvinte, eu não fecho o programa. É isso. Portanto, amanhã então, porque amanhã aqui nos canais de Futebol Interior, claro, também tem transmissão do jogo do Guarani. E a gente vai estar com um olho no peixe, um olho no gato, acompanhando também o jogo do Guarani, porque é Série B, campeonato que a Ponte está inserida. Duas equipes aí que também lutam com a Ponte Preta. A Ponte Preta empatou na estreia com o Coritiba 1-1. Então, Carlos, assim, pra mim o resultado ficou de bom tamanho. Pra Ponte ficou. Ficou. Eu fecho no empate. Eu fecho. A Ponte esteve mais perto de perder do que de ganhar. Exato. O resultado, vamos lá. O resultado pra Ponte, cara, melhor que a encomenda, pelo que a Ponte jogou. No futebol não tem esse negócio de merecimento, né? Mas o resultado foi legal para a Ponte, sim, no final das contas. O Brigatti já fala em entrevista coletiva. Vamos ouvir então o treinador da Ponte. Pelos gols da Ponte, foi artilheiro do time nas últimas competições. Queria que você avaliasse o rendimento da Ponte no jogo e o porquê da ausência do Gé. Boa noite. Boa noite a todos, em especial a nossa torcida. Dá os parabéns para 99% da torcida, que é fantástica, maravilhosa. Entendeu o momento difícil que nós passamos, principalmente no segundo tempo, nos apoiando do início ao final. Agora tem uma meia dúzia de babaca que fica ali naquelas sociais, que a gente sabe quem são, né? E sabemos muito bem quais intenções desses falsos torcedores da Ponte Preta, né? Mas vamos lá, o que vale a pena foi
foi o que a Ponte Preta realizou dentro de campo, principalmente a primeira partida do Campeonato Brasileiro, frente a uma equipe muito qualificada, que é o Curitiba. Enquanto nós tivemos fôlego e gás, nós mantivemos a organização defensiva e ofensiva. Pouco sofremos, principalmente no primeiro tempo, só no finalzinho do primeiro tempo que eles vieram ter um volume de jogo maior. Enfim, está de parabéns os atletas. Estamos aí há mais de um mês sem jogarmos, preparando a equipe com atletas novos chegando, uma nova formatação de equipe, novos atletas entendendo o processo aqui na Ponte Preta, e tem gente que insiste em não ver por esse lado. Mas, enfim, a gente aqui enaltece o espírito, enaltece a vontade, a determinação, as qualidades dos atletas, a qualidade da Ponte no jogo. Foi uma equipe guerreira, como sempre. Fez por merecer o resultado. Se a gente não conseguiu uma vitória que todos nós queríamos, mas é um ponto que vai nos dar, lá na frente vai fazer uma diferença muito grande, porque a gente pensa em situações grandes aqui, e não adianta querer ficar pedindo para a gente pôr o time para frente, o time para frente. O jogo encaminha para isso, certas situações encaminham para isso. Então a gente tem que pensar e analisar direitinho. Do outro lado tem uma equipe qualificada com vários jogadores com qualidade, uma equipe que estava na Série A do Brasileiro ano passado, uma equipe grande também, igual a Ponte Preta. Enfim, está de parabéns aos atletas, está de parabéns por início de Campeonato Brasileiro. A gente esperava, logicamente, buscarmos o resultado positivo dos 3 pontos, mas não deixa esse ponto de ser positivo. Em relação ao Gé, ele estava treinando com a gente na sexta-feira, sentiu um desconforto também. Esperamos que a partir do departamento médico de segunda-feira, terça-feira, possa liberar para dar sequência no Campeonato Brasileiro, que é um atleta importante também, é um centroavante. Hoje sentimos a ausência dele, principalmente no segundo tempo, que poderia entrar no lugar do Novaes. Enfim, são situações que acontecem, principalmente numa pré-temporada, e a gente vai torcer para que ele volte o mais rápido possível. O João, passada a ansiedade da estreia, aquela expectativa, novos jogadores, qual a sua expectativa que esse time se encaixe para a sequência da competição? 2, 3 rodadas e para o jogo contra o Goiás, fora de casa. Um time forte que buscou um bom resultado contra o Ceará lá em Fortaleza. Você pretende manter o esquema com 2 zagueiros ou existe a chance de 3 zagueiros para fechar a casinha ali e sair no contra-ataque? Uma situação que chama atenção é você fazer 2 trocas por lesão, Isso atrapalha a sua situação de planejamento, principalmente de trocas de atletas, que a gente sabia que ia cair o rendimento no final do segundo tempo. Foi o que aconteceu. Tivemos que fazer essas trocas. Enfim, a gente não analisa 3, 4, 5 rodadas, a gente analisa jogo a jogo. É uma equipe muito difícil do Goiás também, muito qualificada, que estava na Série A, está na Série B agora. Vimos o jogo frente ao Ceará, uma equipe que foi buscar um resultado também de empate lá no Ceará. Enfim, vai ser uma grande partida, acredito. A gente tem essa semana para nos prepararmos, estudarmos o Goiás. Enfim, a gente vai em busca do resultado positivo, vocês podem ter certeza disso. João, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Ô, João, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a sua opção na não utilização do Luiz Hakim, jogador que é titular da seleção boliviana, foi seu titular aqui na equipe por boa parte do Campeonato Paulista. Hoje você fez a estreia de 2 zagueiros novos e na opção da troca você optou pelo Edson e não pelo Hakim. Há algum problema com o jogador ou é opção mesmo sua de não utilizá-lo? Obrigado. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Hakim é um grande profissional. A gente tem o maior respeito duplo, na verdade, porque não é simplesmente um atleta que veio da Bolívia para jogar aqui na Ponte Preta. É um capitão da seleção boliviana, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Enfim, é um profissional qualificado, um profissional que treina demais, que está sempre pro lado positivo, puxa para o lado positivo. Só que nós fizemos uma opção pela dupla que foi contratada. E o Edson entrando ali, porque o Edson se adapta melhor pela esquerda, o Hakim pouco joga pelo lado esquerdo ali. Enfim, são situações de momento dentro da partida e uma escolha unicamente minha e, logicamente, da comissão técnica. Mas é um respeito muito grande pelo Hakim. É um profissional que eu tenho certeza que ao longo do campeonato vai nos ajudar demais e daqui a pouco, logicamente, se alguém der uma brecha aí, ele vai voltar a ser titular novamente sem problema nenhum. João, Pedro Lino, Rádio Valinhos FM, Portal Futebol Interior. Por que da sua opção
de fazer apenas 3 substituições, tendo em vista que o time deu uma decaída no segundo tempo? É uma situação, eu acabei de dizer, duas substituições forçadas, né, por lesão. O Gabriel e o Sérgio Rafael e o Luiz Felipe, principalmente na terceira troca, né? A gente pergunta para o atleta, né, se está bem, está tudo bem, dá para seguir, e dependendo do volume de jogo, acaba sentindo situações ali. A gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Nós, que eu digo, eu da comissão técnica como comandante, para que a gente possa avaliarmos, né, os atletas que estão caindo de rendimento, né? Apesar de que em 2 trocas nossas foi por questão de lesão. Boa noite, João Brigatti, Kaique Fittipaldi, Web Rádio Grigo. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre os novos contratados da Ponte Preta que jogaram e o porquê do João Gabriel não estar no banco. Olha, acredito que tiveram rendimento satisfatório, né? O Sérgio teve que sair por lesão, enfim, o Joilson mostrou porque nós contratamos, o Dudu Vieira, que também se comportou muito bem, Gabriel Novaes voltando, iniciando uma partida como titular, também foi uma grata surpresa, né, para muitos, mas para nós que trabalhamos com ele no dia a dia, a gente sabe do potencial. Enfim, são atletas que foram contratados para qualificar o nosso elenco. E a gente sentiu, principalmente no final do Campeonato Paulista, que nós não estávamos tendo um rendimento satisfatório e que aquela equipe não seria, né, uma equipe tão forte para o Campeonato Brasileiro, que é um Campeonato Brasileiro da Série B, que quer muito vigor físico, mostrou hoje aqui, e que você, logicamente, precisava de atletas com mais poderio técnico, mais poderio de qualidade individual, com saúde também, para que pudesse, logicamente, fazer frente a várias equipes que a gente vai enfrentar. O João Gabriel, um atleta da base, esteve lesionado, está voltando agora, estava na transição, a partir de quarta-feira que ele vai voltar, né, juntamente com o nosso elenco, então, enfim, está à disposição para os próximos jogos. Boa noite, Brigatti, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Brigatti, hoje você abriu mão da formação com 3 zagueiros. Pensando na sequência para a temporada, para esse campeonato tão longo que é a Série B, você entende que essa formação que você entrou hoje é a ideal, é a mais próxima do que você busca para a equipe? Olha, o sistema de 3 zagueiros no Campeonato Paulista foi fundamental, né, para que a gente pudesse mudar o sistema de jogo nosso, pudéssemos, aquela partida frente ao Botafogo também, um elemento surpresa contra a equipe do adversário, conseguimos uma vitória convincente, mantivemos esse sistema com 3 zagueiros, que ao final do Campeonato Paulista teve uma queda de rendimento, na verdade, mas com a chegada de novos atletas, principalmente de zagueiros também, logicamente que a gente possa optar por essa situação de 3 zagueiros, uma linha de 5 ali atrás. Mas, enfim, são sistemas que, jogo a jogo, a gente vai estudar, né, principalmente o adversário, para que a gente possa utilizar ou não a situação com 3 zagueiros. Obrigado, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você já analisou, né, fez uma avaliação dos reforços na pergunta dele, mas eu queria que você avaliasse em específico a partida do Joilson, né, que marcou também o primeiro gol da Ponte na Série B. O Joilson a gente já conhece de longa data, jogador experiente, estava no Água Santa, teve uma lesão de ligamento, ficou um tempo muito grande, principalmente em 2023, sem jogar. Jogou as 3 últimas partidas do Água Santa, um comportamento muito bom. Já estava no radar da Ponte Preta esse atleta, conseguimos a contratação dele e hoje ele mostrou, né? Principalmente pelo comando, isso é muito importante, né? Muitas vezes você joga sem a bola e, logicamente, comandando e orientando a defesa ali, que é um ponto que forte da nossa equipe, né? Eu acredito que é um atleta de muita qualidade, que eu tenho certeza que não sentiu o peso da camisa da Ponte Preta, né? Principalmente por jogar dentro do Majestoso. É um atleta que vem para agregar, né? Principalmente profissionais como ele, que a gente tem que ter no elenco, e que a gente procura o tempo todo para poder trazer para a Ponte Preta. Obrigado, boa noite, Diego Alves da IPTV. Você comentou sobre a situação do Gé, do desconforto muscular que deixou ele de fora da partida. Em relação a uma possível não negociação com o Santos, né? Que foi uma apuração que os nossos colegas do Globoesporte.com, GE.globo Campinas fizeram, que o Santos propôs um empréstimo, né, à Ponte Preta, e que o fato da negociação não ter avançado teria frustrado o GE, né? Isso também poderia ter interferido. Isso chegou até você? Isso é um assunto também que
vocês conversaram? Essa situação do Gé com o Santos não ter sido concluída é algo que chateou o jogador também? Não tenha dúvida que o Gé estava envolvido em uma transação, né? A diretoria jamais escondeu isso de nós. O que a gente tem que valorizar é a camisa da Ponte Preta. Muitas vezes o empresário, o atleta fica insatisfeito, fica triste, mas não é unilateral, né? Eu acho que tem que ser bom para os dois lados. O jogador vir aqui para ser emprestado para o Santos, a gente vai fortalecer o adversário numa Série B do Brasileiro e enfraquecer, logicamente, que a gente necessita desse atleta. É um atleta de qualidade, um atleta que faz falta para nós, como fez hoje, né? Mas essa situação de transação, a gente não procura não se envolver muito, né? Porque isso aí, logicamente, é por conta da diretoria e a gente tem que saber que a Ponte Preta não vai mais vender jogador de graça aqui, não vai sair mais jogador de graça. Então a gente tem que, logicamente, valorizar a Ponte Preta e que seja bom para os dois lados. Quando não é bom só para o atleta, não é bom para o clube, que vantagem que vai ter? Então tem que ser bom para os dois. Bato em cima. Logicamente que tem a diretoria, o presidente, logicamente, para te dar uma explicação melhor em relação ao que aconteceu por não ter ido para o Santos, né? João, tudo bem? Lupe, da CBN. Me perdoe ficar só insistindo nesse assunto, mas não vou falar da negociação. Vou falar porque assim, não tem janela mais. A janela só abre no meio do ano para o futebol do Brasil. Se por acaso ele se recuperar, tem essa questão do Gé ficar incomodado de não ter ido para o Santos, mas o Gé, a trajetória dele do futebol é muito curta ainda, né? Jogador que estava jogando até 2, 3 anos no futebol amador, lá na Grande São Paulo. Se ele se acertar com a diretoria, se recuperar dessa lesão também, como é que vai ser o trabalho do João Brigatti para conversar com o Gé, para ele entender que ele, às vezes, ele precisa mais da Ponte do que a Ponte precisa mais do Gé? Pelo menos eu penso assim. Olha, Lupe, eu acho que tudo é um processo na vida da gente, né? Com todo respeito ao itapirense, o ano retrasado ele estava no Itapira, né? Por uma situação de analista de desempenho aqui, foi buscar o Gé, ofereceram para a Ponte Preta deu uma camisa pesada para ele também fez jus, né? Com os gols dele, eu acho que se valorizou demais, só que assim, numa transação, volto a dizer, eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Não apenas para um lado, somente para a Ponte Preta. Você lembra na época do passe como que era, né, voltando lá naqueles tempos difíceis que nós passamos como profissionais, que muitas equipes queriam a gente, mas a equipe não liberava. Então era bom só para o clube. E hoje não, hoje tem que ser bom para os dois. O Gé, ele tem que saber que a janela fechou, só abre no meio do ano. Logicamente, ele vindo, né, recuperando da lesão, na verdade, a gente tem conversado demais com o Gé, né, passando para ele. Morreu a transação. Agora a camisa é da Ponte Preta. Ele vai ter que voltar novamente, fazer a parte de transição da lesão e voltar novamente para o elenco para que ele possa estar à disposição. Se vai jogar ou se não vai, logicamente que vai ter situações de jogo, porque a gente conta com o atleta e ele é um atleta de qualidade e faz falta como fez hoje, principalmente no segundo tempo. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu. Beleza, pessoal? Um abração para vocês, viu? Tá, então. Tá então o técnico João Brigatti falando em entrevista coletiva depois do jogo da Ponte Preta contra a equipe do Curitiba. Corsato, bom, e aí? Eu vou fazer o papel de comentarista aqui, depois você fala. Tá. Vamos lá, ele explicou e não explicou o porquê das 3 alterações, que não tem que ficar mais esperto. Eu acho que ele não percebeu que seria a última modificação quando ele fez o do Iago, né? Ou não se lembrou, pode ter sido na corrida aí. Tem uma frase que eu me preocupei ali. Ele falou que nós, da comissão técnica, a gente tem que ficar mais atento para saber se o jogador tem condições ou não. Várias vezes ele conversava com o auxiliar técnico da Ponte Preta e bravo. Né? Com relação a saber, porque teve uma hora que o Luiz Felipe saiu, o jogador não entrou, né? Então a Ponte ficou com 1 a menos em campo até entrar. E aí matou uma alteração, uma parada. Aí ele tinha uma que ele colocou o Iago, que foi a última, ele podia fazer 3, só fez 1. E a gente falando aqui, por exemplo, o Ramon Carvalho, o Ramon Carvalho hoje até que jogou bem, mas estava com cartão. Né? Você poderia, sim, por que não tirar o Elvis? Né? Você poderia tirar o Elvis também. Então ele poderia ter feito essas alterações. Mas a pergunta do Pedro Lino, ele não respondeu. Ele respondeu mais ou menos. Ele colocou essa de ficar mais esperto. É isso. Ele ficou, mas não respondeu. Deu a entender que nem ele gostou do que ele fez nas alterações, né? E com relação ao Gé, vamos lá. O Gé tá contundido. O Gé tá contundido, mas que o Gé ficou descontente, pronto, matou. Ficou descontente de não ter sido negociado
pela Ponte emprestado para o Santos. Agora, o que estranha, né, dessa história do Gé é que oficial da Ponte Preta que veio, você lembra no início da jornada. O Pedro Lino recebeu da assessoria de imprensa e eu também, você leu aqui no WhatsApp. Opção do treinador. Opção do treinador. Então, não teve esse negócio de falar que sentiu um desconforto. Pelo menos a assessoria de imprensa não passou isso. O que fala o Brigatti? O que eu entendi? Que ele diz que o jogador tem que valorizar mais a camisa da Ponte, ele sabe disso, com os seus empresários, com o staff do jogador. Ele realmente está incomodado com a situação, mas sabe que o cara é importante. Sim, a Ponte, na verdade, o que aconteceu então com o Gé? Isso no caso do Santos. O Santos queria o cara por empréstimo. E R$1 milhão o Santos ia pagar. Pelo menos é o que eu entendi aí. E a Ponte não topou o negócio. Cara, agora, vamos lá. Assim, e tem a informação que o Pedro Lino passou pra gente, né? Falando que o Gé apagou todas as postagens da Ponte Preta nas redes sociais. Eu acho um absurdo isso. Porque, primeiro, foi o que o companheiro de imprensa falou ali. A janela tá fechada. Não tem mais o que fazer. Só vai abrir em julho, né? Então, se ele não jogar na Ponte Preta, vai jogar em que lugar? Lugar nenhum. Hoje é dia 21 de abril. Vai abrir só em julho. Então nós temos abril terminando, tem o mês de maio inteiro e junho inteiraço. São 2 meses. É por isso que eu falo, às vezes falta um pouco da pessoa que cuida da carreira e do próprio jogador. Entender que se ele ficar todo esse tempo parado, vai ser ruim pra ele. Pra ele. Que ele vai ser desvalorizado. Agora tem aquilo, né? Se for pro Santos, ele só pode jogar 7 rodadas. Só que, por exemplo, pelo que eu entendi, a proposta que o Santos fez, a Ponte não vai aceitar. Santos tem que melhorar a proposta. Na palavra, eu não sei, você é um cara bem informado, né? Não sei de onde essa de 1 milhão aí. Mas pelo que o Brigatti fala, o Santos queria o cara emprestado e só. A informação que eu tenho é que o Santos queria pagar 1 milhão pelo empréstimo, né? A informação que chegou pra gente aí, circulou nas redes sociais, circulou também na imprensa. Não é oficial, mas é a informação que a gente teve. E a Ponte Preta não topou. A Ponte queria vender o Gé, na verdade. A Ponte queria vender o Gé. Só que assim, o Brigatti entende que ele é importante pro time. Mas vamos lá, essa é a pergunta que eu quero fazer pra você, Carlos, e pra nossa audiência. Pra quem tá acompanhando a gente no FM também. Vale a pena você segurar o jogador e ter um cara descontente no elenco? Ele vai render o que ele poderia render? Cara, mas se for assim, todo mundo sai por quanto quiser, então, né? Você tem um jogador que vale 40 milhões de reais, eu tô descontente, viu? Aí vem o Santos, não oferece nada, leva porque ele tá descontente. Não, tem esse ponto. Concordo com você, a gente tem que analisar. E o que o Brigatti falou, concordo com o Brigatti em gênero, número e grau. Tem que ser bom pra todo mundo. No caso, ia ser bom pro Gé, porque ele ia ganhar mais? Ia. Ele ia estar jogando no Santos, que é Série B também, mas é o Santos, é um gigante do futebol brasileiro. Só que no Santos, a possibilidade dele ser titular era menor do que na Ponte Preta. Foi o que eu falei aqui. Ele, mesmo ele começando o campeonato na reserva, porque era o que me parece que ia acontecer hoje, ele ia começar no banco de reserva, deixou claro. Que ele seria uma opção e que ele entraria no jogo hoje. O Brigatti deixou claro que ele seria reserva. Não vou dizer com tranquilidade, eu vou usar outra palavra, naturalidade, ele ganha a posição de novo. Porque ele é bom jogador. Ele põe a bola na rede. Ele faz a diferença. E ele ia ajudar a Ponte, ajudar ele, ajudar o empresário. Todo mundo ia ficar contente. Gente, faltou tato aí. Faltou entenderem a situação. Agora, a Ponte tá certinha, não tem que vender barato, não. A minha amada e querida tia, ela falava uma palavra e eu vou colocar essa palavra aqui bem antiga, né? O que não tá ornando na história, combinando na história, a primeira fala da assessoria de imprensa. Opção do treinador. Em nenhum momento a assessoria de imprensa fala que o jogador estava machucado. Na verdade o Brigatti fala que ele sentiu um desconforto, né? Na sexta-feira. A pergunta foi feita hoje. O nosso repórter Pedro Lino, Corsato, opção do treinador segundo a assessoria de imprensa. E aí o treinador vem na coletiva e fala que o jogador sentiu um desconforto na sexta-feira. Sim. Então, tem uma discordância de informação essas aí. duas, essa ponta não está dando certo. E na pergunta, claro que o repórter da IPTV vai perguntar do Grupo Globo, vai perguntar porque a informação saiu no site da Globo, né? Vai falar do descontentamento do jogador. E na resposta, o Brigatti não nega. Não nega. Ele não afirma, mas ele não nega. Ele poderia ter batido no peito, como ele fez
naquela história que teria tido uma confusão no vestiário entre ele e o Gé, lembra? Lembro. No outro dia ele veio, deu uma entrevista e falou, gente, vamos parar com essa bobagem. Não teve confusão nenhuma. E ele teve a oportunidade ali e não negou. Então, são 3 vertentes, né? E eu confesso que eu não sei qual que é a original, qual que é a verdadeira. E assim, muito do Gé, assim, entendo, muito do Gé começar no banco de reservas, o campeonato, é por essa negociação com o Santos, porque ele desfocou. Ele desfocou nos treinamentos. E agora não adianta mais, porque não tem mais como ser contratado. Não, ele pode ser contratado na segunda janela. Então, mas só vai poder jogar 7 jogos. Então, não. E até julho já foram 10 rodadas. Não, 11. agora pode vingar essa situação aí se ele estiver no departamento médico, não tem como jogar. Porque o Campeonato Brasileiro da Série B não vai parar, mesmo com a data FIFA. Não vai. Só que assim, entendo que faltou tato, e eu não vou dizer da Ponte Preta não, porque eu acho que a Ponte Preta tá certíssima. Não pode dar de graça o cara. Não pode, vai reforçar o adversário. O cara quer fazer... o Santos não é adversário da Ponte Preta. Como não? Vai jogar com a Ponte Preta 2 vezes, lá e aqui. Disputa o mesmo campeonato. Como não? E tá certíssima a Ponte Preta, né? Tem que fazer jogo duro mesmo, porque não pode ser assim, vir aqui, leva, já era, não. O cara tem que entender que jogar na Ponte Preta também, ele tem que ter responsabilidade. Agora, eu acho que pro melhor de todos, o Gé tem que voltar a focar na Ponte Preta, né? Vai ser bom pra carreira dele, vai ser bom pra Ponte Preta, vai ser bom pra torcida, vai ser bom pra comissão técnica, vai ser bom pra Ponte Preta valorizar o jogador. E bom pra ele, né? Principalmente. Cara, o Gé jogando, o Gé no grupo, é bom pra todo mundo, cara. Porque eu vou repetir, tô sendo repetitivo aqui. Naturalmente, o Gé volta a ser titular desse time da Ponte Preta mais cedo ou mais tarde. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui que o empate não foi ruim. Não. O Akira Miyamoto, boa noite. Chegando no jogo, ganhamos um ponto. Time depois do gol sumiu em campo, hein? Também acho. No segundo tempo foi complicado. Deveria ter trocado o Elvis mais o Ramon. Também tô Wilson com você. da Rocha, Brigatti foi muito mal nas mexidas. Edilson Roberto, 30 dias jogados fora. Tá dizendo que o Brigatti é covarde, time mal escalado e que o preocupa é a volta da leseira do Paulistão. Eu não achei que faltou vontade hoje não, viu, Edilson? Os caras pelo menos correram. O Ramon Carvalho, por exemplo, correu 100 vezes mais do que ele estava correndo. Wilson da Rocha, por que não utilizar as alterações? O nosso repórter perguntou, né? E ele falou que tem que ficar mais esperto. Ele usou essa frase. A gente da comissão tem que ficar mais atento para saber, né? Mas não explicou o porquê. Roberto César Santos, começou, errou em tudo. E a culpa é do torcedor. Eu acho que o Brigatti precisava dar uma segurada nisso aí também. Mas ele não falou culpa do torcedor. Ele colocou 1%, gente. 1%. Mas precisava esquecer isso aí, porque vai ter, né? Vai ter. Hoje essa conversa não cola. Gosto do Brigatti, mas hoje ele errou feio. Hoje Diz aqui o Aparecido Alves. Você matou o meio-campo ao tirar o Dudu Vieira do meio e jogaram na lateral. O Edilson Roberto tá dizendo aqui pro Brigatti. Mas não tinha o que fazer, blá, cara. blá, 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 diz o Roberto César Santos. Mete o Gé no banco e não põe ele em nenhum jogo. Diz aqui o Edilson Roberto. Perde a ponte, né? Com a mesma rapidez que ele apareceu no futebol, vai sumir na mesma velocidade. O Alan da Silva tá dizendo que o Santos vai ser campeão da Série B. O Wilson Corrêa, deixa o Gé ir embora, meu povo. Não pode, ele só Wilson pode em Corrêa, julho. Pega uma parte do passe e manda embora. Tá dizendo aqui o Wilson Corrêa. O Santos queria emprestar o jogador até o fim do ano por R$1 milhão. Esse 1 milhão eu não tenho essa informação. Tá? Mas se você tem... Essa informação não chegou a mim. Tá? Essa informação foi nas redes sociais. Então, onde há fumaça... Pelo que o Brigatti falou ali, o Santos queria emprestar o Gé. O Santos queria pagar R$1 milhão. Não sei. Por empréstimo. Não sei. Essa era a informação. Eu acho que se fosse 1 milhão, teria levado. Não sei. Se tem a grana, teria levado. A Ponte não quer emprestar. A Ponte queria vender o Gé. Mas por que o Gé indo pro Santos com esse 1 milhão, que ajuda a pagar a folha de um mês? Ajuda. Você acha que vai... Né? É um cara que a gente tá vendo... Cara, mas é um cara que a gente tá vendo, por exemplo, você teria coragem de colocar o Gé pra jogar? Ele não tá focado, cara. Não tá focado, por isso que ele perdeu a posição. Então pronto, R$1 milhão levaria o cara pro Santos, o passe é da Ponte, o Santos, se não for campeão da Série B, vai subir, quer dizer, vai todo mundo valorizar ali e o Gé é da Ponte, cara. Eu sei lá.
Enfim, eu entendo a situação, eu entendo a Ponte Preta em não ter emprestado pelo valor. Eu acho pouco também. Ah, eu não acho que esse valor veio não, viu? Então... Eu acho que se viesse esse valor, levava. Então o Santos queria levar de graça? Sim. Pelo que o Brigatti falou, sim. Aí tá de brincadeira. Fica claro no que o Brigatti falou. O cara vem aqui, só empresta o jogador e fica por esse mesmo, fica até o final do ano. E a gente reforça o adversário. Tá não, de brincanagem, né, pô? Tá brincando com a nossa cara, né? Então, mas é o seguinte, é aquilo. Vale ficar com o cara descontente no grupo? Então, é isso que eu tô dizendo. A gente tem que analisar tudo isso. Eu entendo que o Gé seria uma excelente opção, né? Titular da Ponte Titular da Ponte Preta. Naturalmente ele volta a ser titular. E dá pra jogar junto com o Gabriel Novaes, né? Tem opção agora. Apesar de que o nosso treinador parece que não gosta de usar as opções, né? Só fez 3. Eu não gosto de... assim, não é que eu não gosto, eu fico até... Como é que eu vou dizer? Contrariado. Eu me contrario em criticar o João Brigatti, mas tem hora que o João não te ajuda, cara. Não, hoje ele não se ajudou. Cara, não custa. Escalou mal o time. E mexeu errado. Eu cara. amo você, mas não tenho medo de falar quando você erra, cara. Errou, velho. Errou, a gente tem que falar, ele errou. Agora, todo mundo sabe que ele errou, pô. Ele sabe que ele errou, ele falou na coletiva. Vamos lá, não significa também que se ele não tivesse escalado o time do jeito que ele escalou pra começar o jogo, porque o time começou bem o jogo. Eu acho que ele errou. Eu nem critico a escalação. Porque o time foi bem até tomar o gol. Mas depois, durante o jogo, as trocas, né? Ele demorou pra fazer as trocas, demorou pra entender e ainda morreu com 2 substituições. Não pode, cara. Não é porque eu tenho 5 alterações que eu tenho que fazer assim. E outra, ele acabou de falar que o time... Ele falou, ele fala lá, e ele reconhece o erro. Ele reconhece o erro. Essa é a primeira... Esse é o primeiro ponto... Esse é o ponto de partida para você arrumar os seus erros. Reconhecer que está errando. Né? E ele reconhece o erro. Sim. Porque teve uma hora na resposta que ele fala que nós temos que ficar mais atentos e a Ponte perdeu o fôlego. Lógico que perdeu o fôlego. Tem 5 opções para trocar. Não troca, deixa o Elvis andando em campo. O Emerson Santos também não estava bem. Chegou uma hora ali que, com todo respeito, o Elvis já não tinha mais o que fazer no jogo. Por quê? Porque a Ponte não tinha a bola. Se a Ponte não tem a bola, o Elvis não vai jogar. Não. E o Elvis não marca. Não. O Elvis não marca. Nós tínhamos o Ramon Carvalho com cartão amarelo bem fisicamente. Bem fisicamente, pra mas mim, com cartão amarelo. Esse ano a melhor partida do Ramon na Ponte. E o Emerson Santos já derrubado fisicamente. O Dudu Vieira derrubado fisicamente. Então, o que ele tinha que ter feito? Tinha que ter trocado, cara. Colocar gás no time. Coloca gás. Por exemplo, na troca do Edson. Tinha opção. O Edson, o Sérgio Rafael, o volante, reserva, o Bochecha. Vem cá que eu vou tirar o Ramon Carvalho que tá amarelado. Já trocava 2. Sim. E ficava mais 2 para trocar depois. Sim. Né? Então por que o time caiu tecnicamente? Porque ele não colocou gás. Ele só fez 3 alterações. Diferente do Curitiba que foi trocando. Foi trocando e tava inteiro em campo. Sim. É bom a gente colocar isso aqui. O Curitiba estava inteiro em campo. Curitiba mereceu a vitória. Carlos, seu destaque final, já que você já deu a ficha técnica do jogo. Vamos fechar a transmissão aqui. Só no finalzinho aqui, o Wilson Correia pega uma parte do passe e manda embora. Roberto César Santos, esse Gé tá achando que é quem? Na fila da padoca. O Edilson Roberto, até quando o Pedrão vai ficar sendo melhor em campo? Roberto César Santos assinou o contrato, tem que cumprir. O Ian da Silva, vai subir Santos campeão, Sport Novo Horizontino e Goiás. Ó o profeta, ô Yalan, manda pra mim os números da Mega Sena. Pode jogar também, mas manda pra mim. Edilson Roberto, e o Iaquim tem que jogar ao lado do Joilson. Dar uma chance pro João Gabriel na direita e o Elvis. Agora do João Gabriel a gente tem que tirar aqui, né, a crítica, porque o cara tá machucado, né? Esse ele não teve dúvidas, o cara machucou e tá voltando, né, a fazer trabalho com bola. Então não dava pra estar no banco de reservas mesmo. Né? E o Igor Inocente também não tá. A Ponte podia se ajudar, né, cara? Quando o jogador tá no departamento médico, avisa, né? Avisa a nação, né?
avisa. Não custa, né, cara? Não custa. Isso é um erro do departamento da Ponte Preta, da assessoria de imprensa da Ponte Preta e do departamento de futebol. Não é da assessoria de imprensa, porque a assessoria só pode divulgar o que o clube departamento manda. Então, a assessoria de imprensa ela fala, a assessoria de imprensa é pro clube. Então ela fala o que o clube quer. Então informa, né? Pra gente não ficar aqui comprando bobo, vendendo pasmado, pra nação não ficar pedindo coisa que não tem jeito. O Wilson Corrêa coloca aqui, começaram a criticar o Brigatti, traz o Pintado de novo. Não, também não é pra isso, né? O Batata falou que vai botar o dinheiro no bolso e trazer o Mourinho. Tá bom, então. É isso, né? Lembrando que amanhã, gente, tem mais, hein? Quero a sua participação na Hora da Macaca aqui também. As únicas mensagens que eu não coloco no ar são mensagens xingando, né? Onde as pessoas menosprezam as pessoas. Às vezes né? até entra, porque você erra. Mas a intenção não é essa, né? No resto, cara, a opinião, a gente pode até discordar da sua opinião, mas a sua opinião vai pro ar amanhã, após as 8h30 da noite, dentro da Hora da Macaca, no YouTube, Hora da Macaca. É isso, valeu, Carlos, um grande abraço e até domingo que vem, onde você transmite mais uma vez a Macaca. Valeu, Corsato, domingo que vem tem Ponte e Goiás, você que tá fazendo a escala agora? 18 horas. Não, eu quero saber se é você que tá fazendo a escala agora. Fui promovido, não sei? Porque aí você tira também esse BO Ou da minha você boca. foi rebaixado, eu vou não falar, sabe? Porque eu vou falar o que a gente cria de inimizades, né, nesse meio, né? Também tô C e A para as amizades ou inimizades, mas o que a gente sendo só para fazer uma simples escala, dar um trabalho, se quiser, fica à vontade, viu? Até o salário eu passo para você. Eu tô aqui eu sou o pau para toda obra, eu estou aqui para ajudar. Tá certo. Eu não sou Estamos sem assunto, viu? É o seguinte, eu sou de grupo. Eu sou de grupo. Aquilo que o Brigatti falou ali na entrevista coletiva, se eu tivesse no time da Ponte Preta, o Brigatti nunca ia falar que eu não sou de grupo, porque eu sou um cara de grupo. Isso você que tá dizendo, né? Tá bom, então, de grupo. É isso, gente. Muito obrigado. Amanhã, então, depois das 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Vamos falar muito da Ponte Preta e prospectar o jogo contra o Goiás. 2 times verde e branco na vida da Ponte Preta, né? Goiás e Curitiba. Lembrando que ainda tem o Guarani, que é verde e branco, né? O derby campineiro, 2 jogos. Ponte Preta e Guarani ainda, mas isso mais pra frente, né? Então 2 times verde e branco, 2 times que vieram da Série A do Campeonato Brasileiro pra gente enfrentar aí nesse início de campeonato. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo pela audiência, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine, e até amanhã na Hora da Macaca. Lembrando que pra você que tá com a gente na Valinhos FM, amanhã tem o Chutou é Gol, 8h10 da manhã no Jornal Bom Dia, com a Patrícia Comício. Eu estarei lá pra falar de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau. Muito bem. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Além desse jogo da Ponte que o Carlos narrou e o Pedro Lino. Tem o destaque final do Pedro Lino? Ô Felipe, se não tiver, não tem problema. A gente agradece os trabalhos do Pedro Lino aqui. Botafogo 1, América 1, Novo Horizontino 2, CRB 1, Operário 1, Avaí 0, Chapecoense 3, Ituano 1, Santos 2, Paysandu 0, Amazonas 2, Sport 3, Ceará 1, Goiás 1, Ponte Preta 1, Coritiba também 1. Amanhã com transmissão dos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM, o Carlos falou, Vila Nova e Guarani com Gustavo Marques e Albert Cavalcanti. Teremos na terça-feira o encerramento com a partida entre Brusque e Mirassol. Na sexta-feira já começa a segunda rodada da Bezona, viu, gente? Sexta-feira, 7 da noite, Ituano e Operário. Na sexta também, na Arena Pernambuco, 7 da noite, a bola rola para Sport e Vila Nova. Na sexta, 8 da noite, na Ressacada, o Avaí pega o Santos. Na sexta-feira também já tem o segundo jogo do Guarani, hein? O Guarani, Brinco de Ouro da Princesa, sexta-feira, 9 da noite, pega a Chapecoense. Sábado, 5 da tarde, tem CRB e Amazonas. No sábado, às 18 horas, o América pega o Novo Horizontino. O Coxa, que empatou hoje com a Ponte, joga domingo, 3h45 da tarde, contra o Brusque. A Ponte vai na Serrinha, domingo, dia 28, pegar o Goiás, que empatou no jogo de estreia contra o Ceará. Paulo Baia foi para a rede para o time esmeraldino. O Paysandu do Hélio dos Anjos, que perdeu na estreia para o Santos por 2-0, vai pegar na segunda-feira, dia 29, o Botafogo jogando no Curuzu, na Curuzu, né, como eles chamam lá. E às 7h30 da noite, no Municipal de Mirassol, na segunda-feira, dia 29, Mirassol e Ceará. Portanto, passamos a limpo a Série B do Campeonato Brasileiro. Só destacando a Copa do Nordeste, o Fortaleza meteu 5 no Altos e se classifica aí
para a sequência da Copa do Nordeste. São 9 da noite, mais 6 minutos. Agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, ao nosso Mr. CC, ao diretor de programação Ismael Neto, ao presidente Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin, aqui nos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio, vídeo, a cargo do Felipe Marques. O Carlos Corsato transmitiu o jogo, o empate e a estreia da Ponte na Bezona 2024, 1-1 contra a equipe do Coritiba. O Pedro Lino foi o nosso enviado especial direto lá do estádio Moisés Lucarelli. Eu, Marcelo Corsato, estive com você nessa jornada. Vamos estar junto nessa caminhada da Macaca, nos 38 capítulos da Macaca na Série B. Faltam agora 37, estaremos juntos aqui nos canais Futebol Interior, não esquecendo que amanhã, toda segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca comigo, com ele, comigo. E é claro, a gente conta com a sua audiência. Valeu, uma excelente semana para todo mundo, juízo, se cuida e até mais, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.